possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Good morning, everyone. Today, the 4th day of competition at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. And next to me, I am more than honored to have the person in charge and one of the biggest names of the female bodyboarding of the world, Neymar Carvalho. Thank you for coming. Thank you, Bego. Thank you, everybody that's watching now. And welcome for the second day of the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. That's right, second day of competition, 4th day of the window. Remember, this event has a 10-day window, which is very good, Neymar. Thank you for doing that. It's so comfortable to have that format for the competitors in order to wait for the better conditions. Yeah, Jacaraípe, it's like a smooth wave, so we choose to put the window so we can expect better waves, better condition. That's why the window came out on this event. And we just started, right? That's right, Neymar. And we have in the water what you see on your screen. These are 25-minute heats, and this is the round number 2. Heat number 1 for the women division, the queen division for the IBC World Tour. And we have Bianca Simoes in the orange. We have Juliana Dourado in white. We have Kirtis Montenegro in green and Clara Pontes in purple. These colors are special colors that we are using only for you because we love you. Yeah. I know. Thank you. You know, this heat, we have 4 different states from Brazil. Bianca Simões is from Espírito Santo. Actually, she is my student from the INC, Instituto Neymar Carvalho. Juliana Dourado is from Bahia. Kirtis Montenegro is from Pernambuco. And Clara Pontes is from Ceará. Well, that's amazing that you are here. We have this great information that you hand us, but it's always good to hear from you. Neymar, what a day we have today. We will be seeing for the first time the Pro Junior Women Division, and we will be seeing the PWD. And I know this is not the time for the PWD, but meanwhile we're waiting for some waves. I would like to know, Neymar, why you decided to include this. Of course, I know you are always thinking about including all kinds of women and motivate women to bodyboard. Oh, wait a second. The first wave of the heat will be Bianca Simoes. Fortunately, she couldn't complete that move. And tell us a little bit more about what was in your mind or how this division happened last year. First of all, I want to tell everybody that this event, it's like it's the way that I would like to compete. You know, like I made this contest thinking
I forgot the way. Let's go. Sorry. Go ahead. Thinking about what would you like to expect in a competition? Yes, that's perfect, right. Bego, perfect. Thank you. You know, start the day talking English is it's kind of hard sometimes, but during the day I'll be better. So it's every piece of this event. I was thinking like, what do the girls or what I would like to see on the contest. So I would like to offer the opportunity to all the girls that do bodyboard in Brazil or in the world. So that's why we came out with the Pro Junior last year from trying to see what's going on. And this year we have a lot of more girls. Oh, see the wave? Yeah, this will be the second wave of the heat. Unfortunately, not able to perform, and that was, I think, Clara Pontes. And here comes Juliana Dourado, Juju. Juju. Yeah, I love her. She coming from the Urivaladão, school. And she's been surfing so good, and she told me she was getting ready for this event a few months ago. So great to see all these ladies from different parts of Brazil, as Neymara was saying. So Neymara, you were saying? I was saying that I was thinking about like involved all the girls, and the PCD girls that we're gonna have the finals today. They did have last year the first tour of the Brazilian tour with the PCD, but they are surfing against the men's, like was a mixed. Wow, look the wave, nice ride from Carla Pontes. Clara Pontes there, nice, yeah. Double spin, good way to start. You know how it is. You have to seize the opportunities in this wave. It actually delivers, but you have to know how to take every opportunity. And I think that's what she's doing. She's trying to find that inside section, and she was almost completing that roll. But yeah, she already performed 2 rolls. I've been told she's been coached by Eduardo Freitas. Yes. Wow. Look, this one, also good one. Nice, Kirtis. Yeah, Kirtis did an amazing job on the first day of competition, and very nice roller. Yeah, that's going to be the most important score so far in this heat. She's from Jacaraípe. It's a beach like here, in Pernambuco. And so she's comfortable on this condition also. It's nice to see her riding. That's right. Well, we do have structure there, but yeah, she might perform a roll all the way till the end. But that was a nice wave for Kirtis. Let's see what comes out of that one. But yeah, yes, you were saying I know that's definitely your motivation, being for so long in the World Tour, knowing so much about competitions. I think it's so special that you are offering everyone this opportunity of having a very good event. Everything it's working so good, guys. You won't imagine the athletes area. It's amazing. And here's a replay, Neymara. Wow, good one. So sweet and fast too. But this part was the best part of her riding, yeah? Yeah, I think so too. It was a very good combo all the way, and I believe she connected to the inside. And did another move. Yeah, I think so, because that's a good section there. I remember you last year. You were performing very good in this one. Also, guys, Neymara, it's not only the organizer, not only one of the biggest names in the sport, but she also won this event last year, organizing it, and she was so close to have her 6th title last year, and this is Bianca Simões. Oh, she almost did it. Almost complete. Maybe, maybe. because she actually continued in the wave. Yeah. She's looking very fit this year. Yes. She trained a lot. See, Gordinho's helping her. He's one of the technical of Instituto Neymar Carvalho. This view is so nice, huh? I know. Production is doing a great job. Thank you, Wave Data. So, Bego. And then the girls from TCD, they was competing. Juliana Dourado from Brazil, but from Bahia. Yeah. Yeah. Oh, well, this is a replay of the wave we saw. This is the one that Bianca was surfing.
Yeah, important waves we are waiting for, and let me just tell you the scores so far. It's Bianca Simoes in the first position. She's holding a 2.5 and a 4.5, and Juliana Curtis Montenegro with the highest score of this heat so far. She's holding a 5.75, and in third we have Juliana Dourado with the 2.25 and a 3.5. And Clara Pontes only with the 3. But you know what, they might have 60 minutes and 40 seconds. This is a women division, and you can expect whatever in this heat. A lot of things to do still. So Juliana did 2 good maneuvers, and I bet she will look for the conclusion roll. Yeah, yeah, definitely. Yeah, look at that. Juliana's so strong. Yeah. Such a nice character. She's always smiling. And she also is from Stella Maris. She local from Stella Maris. It's also this condition is similar. Okay. So they're all comfortable there. Well, this is very good. You know, I was saying yesterday, Brazil has the most of the world titles for this division, and this is Curtis. Curtis looking for that first position, looking very sharp. Spinning really fast and combining. Beautiful, Yeah. beautiful. Very beautiful good wave. combo. Beautiful combo. The waves was not set waves, but she's like did so good. Tell me about those big boards, Nay. Another one. Wow. Yes. Yeah. Let's see what the judges Say scored. about it. Yeah, but that was a nice wave. Actually, the most complete one because she performed 2 rolls and 2 spins. And actually, the scores are dropping now. And we're waiting for Juliana Dorado wave. That was also a nice wave. And that's amazing. That amazing view, wide view from the competition area and the beautiful Solemar, Jacaraípe. This part of the world is very beautiful. And this is the replay for Juliana. Oh, yeah. Juliana spinning, double spin there. And she will connect on the inside section and perform a roll. And that's where the money is. Remember, the judges want to see that. They want to see action. They want to see a lot of, Good, Juliana. yeah, that was nice. And this wave, this was very nice. Yeah, double spin, very fast. She came out of the white water, she did a roll with the force of the wave, all these things the judges would look for good score, and she did have a good score on that one. Yeah, you know what I really like, because she actually performed another role there. It's so good when you see a competitor that has only taken 2 waves and it's in the first position. That's where you can tell there is a lot of experience and a lot of knowledge and a lot of control. Curtis Montenegro getting a 6.75 for that one with only 2 waves. Right now she's in the first position holding a total of 12.50. And Juliana gets a 4.65, and she's second. Now Bianca Simoes looking for a 3.66 to be second and an 8 to be first. And Clara Pontes has a little bit more difficult path. She's looking for a 4.75 to be second and a 9.10 to be first. There is still a lot of time, 13 minutes and a half, and I want to pick Neymara's brain because this is such a good opportunity. But first, Clara. Yeah, here comes Clara. That's a complete maneuver for her. And she keeps going and performed this roll. Remember, we were seeing some replays when she took this one. And she got a 3.4 after that one. And oh, wait, is that a 3.4? Or maybe we're waiting for those scores. We're going to see. But yeah. So I was telling about the PCD and the Brazilian circuit. They have the first ever in history, the Brazilian champion of PCD. Oh, right. But the girls was competing against the men's. And they came out to me and say, why you don't put on the WAHINE? And then I did last year, just like to show how they can surf. And this year it's a real competition, Real competition with prize money and everything. Yes. So they are exciting. We are exciting to see how they're gonna do in the water.
and it's just to prove that you can do anything, doesn't matter your condition, like the physical condition, and these girls are showing that we really can do it, you know. And I always saying that, like, even your age or if you even your physical condition, everything is on your mind. So they give us strong, they give us vision that you can do anything if you want, you know. Well, that's so inspirational. Neymara, thank you very much. We have no words to express how thanks. You know what? It's the surprise for today. I'm gonna tell you again already. Let's just see this one Juliana, for Juliana. Nice one. Yeah. Smooth one. Yes. Surf is so good for left. I know she loves the rights. That's what I've been told. But now she's showing some dominance here and switching sides here. There. Good. Wow, good one. Good, Juju. Bora, Juju. Bora. Você pode falar português se você quiser, sabe, né? Okay. You were saying the surprise for today. Yeah. Since I become mother and still competing after 2 months of Luna's birth. Yeah. All the like a lot of girls in the world was asking me how you did that, how you handled that. It was so hard to handle that, but look this one again. I love that spin. It was so fast, huh? Yeah. She spin really fast. She really surfed good for the left too. Yeah. three reverses. Yeah, in the roller, right? Yeah, she connected and she switched sides, went for the right. And and this is Bianca. She actually has improved a lot her skills. Yes. Yeah, very good. Bianca coming from Instituto Neymar Carvalho. She has been training a lot. That's good. Yeah. So and then I was asking from the girls all over the world how I handle the maternity with the competition. And I didn't really know how to explain to them. I just tell them, I just bring my daughter, to the water. I just bring my daughter to the contest. So this year I decided to do small shirts for the daughters that are here with her mother competing. So they're gonna go in the water with her mother. No way. Yes. Oh, no way! This is so good. Yeah, so pay attention, everybody that's in the live transmission. Before the final of the PCD and Open Division, we're going to do the final today, right? Yes. We're going to do the special hit with the mothers and your daughters, okay? That's so good, Neymar. Whoa, people, what a surprise. Thank you for that. It's so cute because I went to talk with the girls, the little ones, the kids, and they are saying, yes, I want to compete, So this is the beginning of the next generation, maybe. It is. It's a seeding. Listen, and who is going to participate? Nara Caroline with Maria Cecilia. She has 4, right? Yeah, Priscila Medeiros with Nalu Beckmans. Aline Martins with Liz Martins. And so we have and Catarina Souza y Conchinha. That's it. Ay, qué lindo, hit de 4. Yes. I know. Complete hit. Complete hit. So we have 4 mothers with their daughters, and they have a special rash guard for the kids. Thank you, Neymar. Whoa, what a message. This is such a complete event. Every event you bring us surprises. Oh, well. We don't know why? Because Conchinha came here last year, and I saw that, she was like, wow, what are we gonna do? She wants to compete, she wants to be in the water, and then let's do something. Okay, so Nara Caroline with Maria Cecilia. Aline Rodrigues with Liz Rodrigues. Catarina Souza with Conchinha. Concha, acho que ela tem outro nome, né? Concha, I forgot her last name. Mas a gente pode chamar de Conchinha, né? And Aline, Nara Caroline. Who missed it? Well, while you're thinking that, I'll let you know Priscila what's going on. With Nalu Beckmans. Oh, that's so good. Imagine if you had that with Luninha when she was kid. And wait a second, there is a wave here.
for Curtis Montenegro, leader of this heat. One spin, another one. It's very, you can tell the board is really big and it's helping her a lot. And I think it's a very good idea. We have been speaking about that. This is definitely a good idea to bring a big board here, huh? Yes, I think so. I did surf with the same size, but I changed the tail, for back tail, so I can have more area. But if you have a big border also, it's good. Nice. Did you see that technique? She actually kicked in the water, and that allowed her to perform further. Yeah. That's pretty cool. You can tell she's trained in these conditions. And she has a lot of time without competition, like in Brazil. In Brazil, she became competing now in the WAHINE. Really? She came competing. back? Yes. It's so nice to see her coming back. Oh, well, she has been a mother as well, I think. Yes. Oh, wow. I wish Lolly could bring his boy, but no, he's too little. I told her I want to see my sobrinho. No, I didn't bring him. Oh, no, Lolly. All the girls that have kids must bring them. Paloma Fragan, she do the same thing you're doing. Her kid go everywhere, I think that's the key, Yeah. So next year we're gonna do a playground for the kids then. Oh, so everybody can come with the kids. So who knows? Maybe we have a special hit for them. So people, Neymara Carvalho, just let us know the surprise for today. Today, the 4th day of the WAHINE Bodyboard Pro, but the second ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, but the second day of competition. For all the divisions today, the only division that it's not going to be surfing is the master division, but we are going to be seeing all the others. So stay tuned, people. It's a full day of action. Waves are pumping. They're really nice. I think it was a good idea to wait. And that's right. Waves. Okay, so Juliana. that's Juju. Yeah, Juliana coming in strong. Nice one. Yeah, she actually spins really fast. Yes. Boa, Ju. Boa. Completing a roll there, and I'm going to jump to the YouTube channel if you want to say something to Neymara. Well, we have a lot to talk with her, but Juju keeps going. And I think she's going to connect to this section in to the right, and of course she did. Another good wave. You have to be very trained in order to do this. You have to be very strong because it's very tiring to, perform so many maneuvers, switch sides, and then come back. You have a long paddle. You have to have an explosion to go back fast too. That's right. Well, we have a lot of people tuning in right now. Thank you very much, everyone. They say Neymara perfect English. Oh. Who said that? That's Thank you. Ronaldo Nascimento. He's a fan. Thank you. Obrigada, Ronaldo, meu amor. Vou falar um pouquinho em português, galera. Poxa, bom dia a todos vocês que estão aí assistindo no ao vivo. É um prazer enorme poder fazer parte desse show aqui, né? Poder trabalhar em prol do esporte que me projetou, que eu amo tanto. Tem uma galera aqui que, sabe, todo mundo que está trabalhando está se dedicando com muito amor. E eu acho que é a premissa para a gente poder estar realmente desenvolvendo o esporte, sabe? Em primeiro lugar, tem que ser o amor que a gente tem pelo esporte e não o dinheiro que possa vir de alguma forma. Quero dar as boas-vindas aí aos patrocinadores também, né? A ArcelorMittal se consolidando como principal patrocinador a Clara Pontes, com um invertido muito bom, normal, infelizmente ficou. A ArcelorMittal se consolidando como principal patrocinador dessa etapa, principal patrocinador na atualidade do bodyboard no Brasil. A gente tem também a Prefeitura Municipal da Serra. Quero deixar um muito obrigado ao prefeito Sérgio Vidigal, ao secretário de Esporte Felipe Lemos, que veio aqui ontem, prestigiou o evento. O governo do estado, através do governador Renato Casagrande, This one was a nice wave for Bianca Simões. She has a nice roll. Oh, yeah. Last year she was still training, but this year you can tell she has improved a lot, and that's pretty good for her. It's helping her. There are 2 minutes and a half on the clock, and she
got a 5.15 after that one. It's not enough to qualify. Remember, only first and second qualify, but now she's looking for a 5.01, and it's It's a nice one. This hours he played the 5. yeah, that was very nice. Actually, the roll was really, really good. I have to say, she has improved a lot. So yeah, sorry. And she, you can see she's fitness, like more fitness too. Yeah, she's very fit. Yeah, so good. She's very young too. This is her last year in junior. Yes, In yes. junior division. We were seeing yesterday the Yeah. information. And she will Oh yeah, turn like Luna. Yeah, the same. Right. Oh, I thought Luna had 2 years. No, because she did become 18 on December this year. So next year is just professional. Oh, she was born in December when? Sorry, What day of December? 28th of December. Oh my God! Right there after Yeah, Christmas, Christmas present. Well, so beautiful. Just one gifted, huh? From the Christmas and from the birthday. Oh, that's a bad thing for her. That's the bad. Okay, people, if you're tuning in and you want to ask something to Neymara, this is a very good chance. We have, and you Eu were. estava falando que Não, você estava agradecendo aos patrocinadores, muito patrocinadores. importantes. Isso, o governo do estado, através do governador Renato Casagrande, a Secretaria de Esportes, através da lei de incentivo, que é super nova aqui no estado, e a gente construiu esse evento através da lei de incentivo, a LIEC. Ó, Juliana Dourado fazendo mais uma apresentação. Boa, Juju. Consolidando a segunda colocação aí, né? Com essa onda. That's right, yeah. After this one, probably Juliana is going to do the life harder for Bianca Simões and Clara Pontes. These are the last seconds. But yeah, finish what you were saying because I think you are in a rush and you need to go. Kirtis, again. I wonder what size of board. I know for a fact Ursula will ask her in the interview what size of board she's using because it's helping her a lot. Yeah. She looks a lot in control in this kind of waves. So we will find out about that. Maybe it's not the size, but the wide. Wide board, right. Yeah. That's very important. Yeah, you can tell that's a wide Yeah. board. So, and I want to thank too eu quero agradecer também a Coroa, né, os refrigerantes Coroa e o Grupo Coroa por estar apoiando o campeonato. Tem também a Fisioterapia NEF, que é o núcleo especializado de fisioterapia esportiva, tá com a gente aí com os fisioterapeutas e massoterapeutas. E é isso. Obrigada, Bego. Com muito amor, muito carinho que esse campeonato está se consolidando no estado do Espírito Santo. Quero chamar a galera que está vendo aí, ó, no ao vivo, vem para a praia também, vem para a praia, vem ver aqui em loco, né? Porque tá bonito aqui, tá bonito, show. Hoje à noite, depois da apresentação, da premiação, tem uma banda também, entendeu? Um sunset party aí de 5 a 7. Então todo mundo que está aí na internet, vem para areia, porque hoje tem a banda Pura Vida, que é uma banda de regências, com os locais de regência, uma banda surf music que vai tocar e vamos finalizar o dia de hoje muito bem, se Deus quiser. Adorei. Thank you very much, Neymara. We will release you to go because I know you are also focusing on competing. For you guys, don't go anywhere. We're going to hit a quick commercial break and going to be back with more of the second day of competition at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
A Serra tá com tudo. A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo. Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everybody. Second day of competition and the fourth for the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, and the first event for the IBC World Tour this year. Good morning, Fábio. Good morning, Bego. Good morning, guys. Bom dia a todo mundo. Agora a gente está na segunda bateria da categoria profissional, da categoria feminina, a categoria que está dando abertura aí ao circuito mundial com as meninas. E a gente tem aí uma menina que mudou de categoria, que está fazendo a sua estreia nessa bateria, que é a Isabelle Nunes, que foi a campeã do ano passado na categoria Pro Júnior. Aqui, claro, sim. Ela é vice-campeã mundial também. So in the water you have Isabelle Nunes, as Fabio was saying. Isabelle is vice-champ, world vice-champ in the Pro Junior division, but this year she she changed the, she's new in the women division, and this is the first waves that happened during the commercials. Nice combo there for rider in green. That's Elisangela Fragoso. We're going to tell you right away who these riders are. It's going to appear in your screen. Right now we are in the replays, and this is Xandinha Hereiro. And we have in orange, this is Namika Yamashita from Japan. With the spin, and she keeps going. Namika, let's see how she can perform it. Almost complete there, and this is who we were talking when we were opening. This is Isabelle Nunes, Fábio. Isabelle foi a grande campeã do WAHINE Bodyboard Pro 2022 aqui na Praia de Solemar. Pro Junior Division. Na Pro Junior Division, e ela está estreando agora na categoria feminina, categoria mais importante da categoria feminina. Foi a primeira onda dela como profissional feminina, né? Vamos dizer assim. E aí na onda, novamente, a segunda onda da Elisângela Fragoso, atleta brasileira, tentando fazer aí a sua finalização na onda. Conseguiu fazer um el rolo ali com bastante fluidez, veio até a beirinha da água, e agora já vem de novo a japonesa Namika com a sua segunda onda, bateria com muitas ondas surfadas. As meninas não querem dar chance ao azar ali, sempre tentando trocar as notas. A bateria ainda está muito aberta, né? Ainda temos aí 20 minutos de bateria. Lembrando que todas as baterias do dia vão ser 25 minutos. 25 minutes to the ladies, Bego, and I think it's fair enough to catch some waves. And we have an interview ready. Let's go, Ursula. Good morning, everybody. We have here Kirtis Montenegro. She just started the day going to the first heat here, and I'm going to ask her, how was the heat for her today? Então, primeira bateria do dia, bate aquele nervosismo, né? Mas, graças a Deus, mais uma vez consegui pegar boas ondas, né? Espero manter o ritmo para as próximas baterias. Não vai ser fácil, mas estamos aí chegada. She said that, thank God she got good waves. She's going to keep doing her best, and hoping she's going to move forward. And now I'm going to ask her how's the size of her board, and if she knows the weight also of her board. Bom, o bodyboard ele é um modelo Smile novo da Move, né, profissional. Ele é 40,5 e me ajudou bastante, né, nesse estilo de onda. Não é o que eu sou acostumada, porém estou indo bem, estou muito feliz com o meu resultado. Agradeço a torcida, muito obrigada. She said that the size is 40.5. She doesn't know the weight, and she's happy with the result. So, back to you guys. Thank you, Ursula. Boa entrevista aí com a primeira vencedora do dia da categoria feminina na primeira bateria, a Kirtis Montenegro, que teve também uma ótima atuação no segundo dia da janela, né, que foi o primeiro dia de competição que a gente teve.
A Kirtes aí mostrando a sua conexão com as ondas aqui da praia de Solemar. Aí a gente está vendo o nosso Beach Marshal, o Fábio de Franco, um atleta local aqui, até hoje ainda pega muita onda. Hoje em dia está ajudando a gente aí na parte operacional. É o nosso contato da comissão técnica com os atletas. Isso é uma parte muito importante do nosso evento, onde ele passa para as atletas quantas ondas elas podem pegar, quantas ondas os juízes vão contar. Lembrando que hoje não muda nada, né, Bego? É 2 ondas, as melhores 2 ondas para cada atleta, e eles têm 25 minutos para pegar. That's right, Fabio. This is, wait a second, this is a replay of the last wave, of the wave that happened during the interview for Namika. Namika Yamashita also feeling comfortable right there. And another wave here for Xandinha Hereiro. And nice and fast spin there for Xandinha, combined with the roll that was not completed. And this is another wave for Isabelle Nunes. Nice and fast double spin, keeps going, and perform a roll that unfortunately couldn't complete that section right there. It's kind of tricky, and that's the only South Africa, competitor that we have in this event, and one of the biggest names for the female bodyboarding. That's Pam, and here comes a wave for Elisângela. Nice, the local girl. Elisângela aí com uma conexão muito boa, as meninas realmente tentando imprimir maiores notas nas ondas, né? Elas têm aí uma bateria muito disputada, cada uma até agora tem 2 notas no somatório. A melhor onda da bateria vai para a japonesa Namika com 5,50, e a Xandinha também ali na última onda dela está com 3 pontos e um 2,75. Lembrando que a Xandinha é uma desbravadora aí das ondas da Pororoca. Agora a gente tem aí o replay da onda da camiseta verde, um 360 muito bem executado, invertido. Ela consegue ainda pegar a parede da onda e completar a sua onda com el rolo, indo ali para a parte do inside, tentando finalizar ali com alguma outra manobra para mais um pontinho. Sempre é bem-vindo em cada onda surfada para os atletas. Infelizmente ela não consegue mais uma manobra. A Elisângela Fragoso, que já tem 3 ondas surfadas nessa bateria. Beautiful view from the beach of Solemar. That's right, and we have the first position for the local lady, Elisângela Fragoso. She lives literally right in front of the wave, and this is Isabelle Nunes finding a section, a pretty decent section there for her. Keeps going, and combined with the reverse spin, really nice job there for Isabelle Nunes. Vice world champ and the Pro Junior division last year. Her last year in the Pro Junior, she keeps going. She's from the south of Brazil, right? She's from South Brazil, and was a very nice wave for Isabelle Nunes. She started the wave with a beautiful rolo. Always is good to start the wave with a maneuver on the outside, and I think she did great in that last wave. Coming from Paraná, right? Yeah, she's from Paraná. She's been working a lot with her mom, with all kinds of preparation, food, gin, and a lot of surf as well. So I think it's a big name to us to watch this year, Isabelle Nunes. Look at it. We have a pretty cool document that the athletes fill out, and there is a pretty cool question there. It says a sentence that represents you, and Isabelle said, "Quem arrisca merece vivir o extraordinário." Oh, this is nice. Very nice. And she said, whoever risks or dares deserves to live the extraordinary. So very nice saying for the 2022 World Vice Champ in the Pro Junior Division. And this is the local, Elisângela Fragoso. Elisângela também ali tentando fazer uma manobra no outside. Ela consegue fazer o el rolo também,
faz o 360 invertido para ir para a parte mais branca da onda, que geralmente é onde tem mais força, mas parece que essa maré ainda não está fornecendo ali a finalização da onda no inside. Looks like the tide is still like too low. We still have a lower tide. The low tide today will be around 11 a.m. So we're gonna see like pretty much more waves on the outside, Bego. I know, and we actually think that it's best this tide for this place. Although when there is a high tide, you see there is potential there. You know, you see the shape of the wave. And here comes Namika Yamashita. We have 3 riders from Japan in this event. Great to see her surfing here. She came last year. Namika. Oh, no, actually, no. This is her first time here in Brazil. She actually went to Sintra last year. She enjoyed it so much that she requested Sari, please, can you bring me this time? And Sari brought 2 young ladies to compete here. So this is the start, the first time for Namika Yamashita here in Brazil. And Isabelle Nunes right now risking and getting the extraordinary. Yes, like I said, that 6 point that she received from the judge, I think it's because she did a great roll on the outside, and I'm pretty sure they are looking for this. Like if you do a maneuver on the outside, it will be always better than do maneuvers on the inside. But this is now because we have low tide. On the high tide, all the scenario will be changed, and we see this before, Bego. It's kind of the tide is changing a lot here. It's like going from almost like 2 meters to 0. So here comes a Xandinha de novo aí nessa onda, tentando fazer uma manobra no outside também, mas infelizmente ela não consegue. A Xandinha, que é uma conhecedora nata aí das ondas da Pororoca no norte do Brasil, ela sempre está aí procurando pororocas novas e sempre muito ativa, tentando levar sempre os bodyboards para conhecer essa onda, que é uma onda super radical. You know, Bego, Xandinha, it's been surfing those pororoca waves. I don't know the name in English. Maybe you can. We're gonna try. It's a river. It's a river. It's a river mouth. Sometimes, yes, it's a river mouth waves. Oh no! But I don't think it's a river mouth, but it's in the river. Actually, it's waves on the river. Like it's the tide change a lot in the Amazonia, and provides a couple nice waves, but it's so dangerous, like crocodiles and a lot of wood in the water. It's kind of crazy. That's right. And the local. Yeah, this is Elisangela Fragoso. Let's see, Elisangela is looking for 4.76 to lead, and we will see if this one goes, but she keeps going. She knows these lefts really well. She keeps going, Fabio, and I think she might find another section there looking for a 4.76. Elisangela, she's a very cheerful person. She's right now with 45 years of age, and she has been competing in the Brazilian tour. Actually, she was a state champion back in 2022, and right here, I'm looking at the document I was telling you guys. And yeah, she's got, I'm going to find that phrase that she chose for her. Yeah, she's competing on the master division as well. She's a very, she's surfing great, I can tell you. Like the board looks great too, like a lot of speed and a lot of flow in these conditions. Actually, she's from Caucaia. That's it? No, this is another person. Sorry, guys. Yeah. It's Elisangela. She's Colatina. She's from Colatina in Espírito Santo, Serra. Right. So, in case you missed it, we had Neymara Carvalho at the beginning of the day today. She was actually informing us about the surprise. She will be bringing
special heat with mothers and daughters. That's going to happen maybe between the finals of the amateur and the PWD division. Remember, today we are finalizing with those two divisions, and you guys have to tune in. And what you see on your screen is the heat number 2, round number 2 for the women division, the queen division for the IBC World Tour this year. Remember, we have 4 events this year in the South American leg, and this is the very first of those. And what a way to start! Great, in a great fashion, right here with the only women event of this year, the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Nice roll there for Namika Yamashita from Japan. Yeah, it was a nice wave for her, and I don't know, it's kind of, I think the left is better now than the rights. I don't know, it looks like because the best wave from Isabela Nunes was 6, was a left, and the best wave for Elisângela was a left too, was a 5.25. And now Elisângela is in first place. Isabela Nunes needs a 4.25, and Namika needs a 4.26 to get second. Also, Xandinha, she needs a 6.75 to get second. And here we go again, the local. Oh no, she didn't win. It's been a very a lot of waves in this heat. Elisângela surfed already 5 waves, 5 waves actually. Xandinha 3 waves, Namika 4 waves, and Isabela 4 waves as well. That's right, and I would like to say from Xandinha, she's coming from Belém do Pará. Yes, that's it. And she's 39 years of age. And wow, it's great to see I think for everyone, for every single lady that it's tuning in and it's here present. This event is very inspirational because sometimes we tend to think that after 30s, life changes too much and probably you should be doing something else than surfing. But being here, seeing all these ladies surfing so good and having a huge place in our sport, because this country holds the most of the titles for the female division. And here comes the local Elisângela Fragoso. Muito boa ali a manobra executada pela Elisângela, ela usando todo o seu corpo no primeiro 360 que ela fez, foi bem fluido, cruzando as pernas, e foi muito boa essa primeira manobra dela. A japonesa Namika, em mais uma onda, ela está ali focada nas ondas para a direita, ela está precisando de uma onda 4.26 para tirar a Isabela Nunes da segunda colocação. Agora a Isabela tentando ali. It's so great to see Elisângela finding the best waves for her in this situation here, in this kind of conditions in front of her house. Like you said before, she's a local, she knows the place, she knows what the tide is doing now, and seems we have a winding changing now, Bego? That's right. I can't with shorts and I'm freezing right now. Here comes Elisângela. This is the replay for that. Nice reverse spin, and she keeps going. Another spin there, and another one. Yeah, you can tell she's definitely focused on this event and coming here. Namika Yamashita, I love her style. It's a personal thing, I will say. Nice roll. So fast, huh, Bego? Namika changed the situation, and now she's first with only 4 minutes and a half, and a nice storm hitting the coastline. Well, we were not expecting this. Let's see. You know how is this? This is a tropical weather, so it changes a lot. Here comes Xandinha. Xandinha again with 2 good 360s. I think Xandinha and Namika, they looking for the rights, and Isabela and Elisângela looking for the lefts. Xandinha is trying to finish that wave. Let's see if she can find any spot to do any maneuver there. And Xandinha tentando ali finalizar, e consegue um bonito rolo ali bem no finalzinho da onda. Ela que está precisando de uma nota 7.25. As meninas ali competindo, não querendo. Essa é uma bateria super importante para elas. O round 2
A primeira colocada e a segunda colocada, elas passam a bateria, já a terceira e a quarta dão adeus à competição. This is Xandinha, replay, nice 360 reverse, another one, and she finds somehow to finish that wave. Look at that, we have a very cool information about Xandinha. It's a founder of a bodyboarding project back in Pará, where they teach bodyboard to different young people. In Salinópolis. Right, in Salinópolis. It's far from Belém, because Belém, they don't have any waves, but Salinópolis, they have some kind of good waves. Here comes Xandinha. Actually, no, it's Elisângela. The local girl. Nice. Elisângela here. Two rollers. Showing some dominance, huh? She don't want to get... she wants to advance here. She doesn't want to be left out. And it's great, I have to say. Definitely to have locals. She lives right in front of the beach. It's really amazing. So yeah, Xandinha uses the bodyboard as a tool to transform social life, to transform the life of the young generations. Você quer falar isso em português? That's so good. Yeah, after this replay. Essa replay aí da camiseta verde, ela tenta fazer duas manobras. Não quer dar chance aí a Namika, que pegou a primeira posição, ela agora está disputando o segundo lugar com a Isabelle. A Isabelle está bem próxima dela. E falando aqui, a gente falou em inglês, esse projeto que a Xandinha Herrero tem no Pará, que é um projeto em Salinópolis, um projeto que pega o bodyboard e como uma ferramenta para transformar a vida das pessoas jovens. E aí, again, the Japanese white singlet, good maneuvers, nice style, nice flow in the wave. She's the leading now, and let's see if she can finish this wave. Yes, she did, Bego. She did the Sari Ohara technique. I think she's coming also from Aoi Koike school. Japan has a lot of women bodyboarders, and they serve so good, as well as the Brazilians. And this is the replay. I really enjoy how fast she was spinning. That one was not too fluent, but got her the opportunity of connect with the better section of the wave, performed 3 spins and kept going. And this is where the money is, a rollo, and she kicked to push it out, and I think it's accurate. You have to do whatever it takes to land the maneuver. Yeah, nice control, nice combination for the Japanese girl in white, Namika Yamashita. We waiting for the scores. Still Isabelle Nunes, she still need a 4.25. We're gonna see now the replay from the last wave. Isabelle Nunes was a nice spin there for her. Now going right, another spin, another normal spin, another one, 3-6 already on this wave, and then she didn't complete the roller. This is the end of the second heat of women division. Round 2 was a very great hit against Isabelle, Namika, Elisângela, and Xandinha. Congratulations for all the girls. Don't go anywhere, boys. Stay with us, and we're gonna have a lot of action. Couple commercials, and we're gonna be back pretty soon with me and Lucas Rocha. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe.
ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. In my side, I have Lucas Rocha. That's it, my brother. Thanks for that. Appreciate it. Here we are on the second day of competition. We are going right now to the heat number 3 of round 2, Pro Division, Women Division. And now we have Dalete Mozinho. We're going to go straight to the water. Quick storm, hitting the beach, right? Yeah. And now we have Pamela Boring from South Africa on the orange jersey, Dalete Mozinho wearing white jersey, Guta Borges green, and Anaí Vélez from Chile with the purple jersey. Let's see what these girls will show us on these 24 minutes left to this heat, Fabio. Yeah, and now we see the Elisângela Fragoso from last heat. She got second. Namika, Japanese, she won the heat against this local girl. Congratulations for all the girls from the last heat. And this is it. Dalete Mozinho, the Brazilian, a brasileira aí, Dalete, na camiseta branca. Foi uma bonita onda ali, mas infelizmente a onda se desfez ali, né? A gente está com uma mudança aí de vento, condições difíceis agora, mas a gente esse clima tropical do Brasil, pode tudo acontecer. A gente está vendo ali a Guta Borges agora tentando. E agora, Lucas, parece que tem a camiseta, a nossa gringa da bateria. Verdade, a Pamela Boring vem lá da África do Sul. Se não me engano, a Pamela está estreando agora na competição, entrando no round número 2. E a gente começa a ver alguns nomes novos aí, né, Fábio? Entrando agora, cada round que vai passando, né? A gente tem a Pamela Boring, a Dalete Mozinho, a Isabelle também, que estreou agora junto com a japonesa, Namika. Na próxima bateria nós vamos ter também a Mariana Rosa, estreando na competição. Então não saiam daí, continuem acompanhando, compartilhem a live nas suas redes sociais, acessem também as redes sociais da IBC, no Instagram IBC World _Tour e o site também ibcworldtour.com. E a gente tem entrevista com a japonesa Namika Yamashida, com a Úrsula lá embaixo. E é isso, vai lá, Úrsula. Hello everybody, we are here with Namika. She got the first place right now. She just turned at the last minutes of the heat. So I'm gonna ask her if she's happy, how was the heat? Yeah, I'm so happy. Next heat, I'm fine. Okay. And she's 21 years old, and your first time in Brazil? Yes, first time. How do you like Brazil? You like it? Yes, I like Brazil. Yeah, açaí. Açaí, of course. Everybody loves açaí. So, waiting for you to keep it forward, okay? 日本語で Japanese? You wanna thankful for somebody, your sponsors, or whoever helped you here? Okay. 日本語でいい? Japanese でいいですか? 日本語でいい? The sponsors, if you wanna say thank you to family, friends.
your family and friends and sponsors. 日本の皆さんラウンド1ちゃんと勝ってたので良かったです。次のヒートは焦らず頑張りたいと思います。次も応援よろしくお願いします。ありがとう。Back to you guys. Thank you, Ursula. Congratulations for the Japanese Namika. She loves the açaí from Brazil and she's very happy to be in Brazil. É isso, a Úrsula fazendo uma entrevista ali com a japonesa que venceu a última bateria. A japonesa começou bem consistente, um estilo bem sólido ali, uns 360 muito bem encaixados, mandando um recado pro pessoal lá do Japão. E a gente já teve aí ação nessa bateria, algumas ondas já foram surfadas, né, pela Guta, da Leti e pela Pamela. E a Pamela já conseguiu pular para a primeira posição, com uma boa onda que ela fez de 5.25. Vamos ver se a gente consegue um replay da onda. Aí a gente dá um replay dela. This is the replay for the first good wave for Pamela. She's from South Africa. Nice 360. Again, a normal 360. Let's see if she can finish this wave with a good maneuver. Yes, she did a roller. Nice combination for Pamela. She got 5.25, Lucas. It was a nice wave for her. Definitely, Fábio. Stepping away from the other girls, leaving Guta Borges in need of a 4.26. But there's still plenty of time. And there we have, who's there? Daletti, I believe, but couldn't complete that row. And Daletti is needing actually 1.01 to advance. And there we have Guta as well. Yeah, this actually is Anaí. Sorry. Yeah, this is the Chilena too. So this is like an international hit right there. Pamela from South Africa, Daletti and Guta from Brazil, and Anaís from Chile. So they have 25 minutes to catch some good waves. These conditions is changing a lot from the start of the contest today. It's only 9 o'clock a.m. here in the beautiful Solemar beach in Jacaraípe. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the first stop from our World Tour, IBC World Tour. And Lucas, how important is to watch the waves before your hit? Well, I think that's essential actually for positioning, like a beach like Solemar here in Jacaraípe. It's becomes very distant sometimes. The wave is very distant from the shore. The waves are spread throughout the whole beach. So definitely checking out the interval between the sets, the positioning where the banks are better, the sandbanks are better. So all of these factors will definitely help a competitor finding good waves and finding themselves inside the water, Fábio. Yeah, it's because the bank's changing a lot with the tide, and now with this wind. Like before, we have like an offshore wind, sunny, all good, clear. But now, man, changing a lot, and we still have a tide to go more low. We have the low tide today at around 11 a.m. So we're gonna see a lot of changing position and changing the types of waves. We saw like the hit before. We saw lefts at the start, but the Japanese got the best wave so far to the right. So this is very important, Lucas, to watch the conditions before you get into the water to compete. Yeah, good point. The rights were running a lot. The Japanese managed to find long waves. And you know what? What I remember right now, Leo Costa, which is training some of the girls here on the competition, a very good trainer. And I also learned a lot from him. And he taught me to clock the sets, you know, yep. and watch the ocean before your heat and clock the sets, so you have a good idea of, you know, how many set waves you can get on the 25 minutes you have during the heat. So all of these techniques and watching the ocean, getting familiar with the ocean before going to the heat will definitely help you get to the first place or second place classifying. This is a very good point that you put up.
you have to know how long is the set between the sets, because if you surf big waves, so you know that. You have to know. Otherwise, you're not going to be like in a good spot if you jump in the water in a set time. Definitely. You better wait for the set and then you paddle out. It's a good point. And for the competition as well, because you have to know how many time you're going to need to wait for the sets. And here, man, it's crazy to see this. This is a good wave again for the Pamela from South Africa. Lá vem a Pamela de camiseta laranja, já executa um rolo lá de fora, acaba errando ali o 360, uma onda que tinha começado boa para ela. E como eu e o Fábio estávamos falando aqui em inglês, a gente estava falando da importância de olhar o mar, né, Fábio, e se familiarizar com o mar. E aí vem a Anaís do Chile, a Anaís Velli, já faz ali um invertido, acaba ficando um pouco presa na espuma, põe as mãos no bico ali da prancha para acelerar e retomar ali a posição na face da onda. Vai tentando conectar para jogar mais um rolo, completa a manobra e talvez ainda vá buscar mais uma sessão ali no inside, a onda perde força e acaba ficando por ali. Essa foi a segunda onda da Anaís, que está só com 3,5 no seu somatório por enquanto. É muito importante ali a primeira manobra no outside. Se vocês repararem e analisarem a onda da Pamela, que ela conseguiu finalizar até o finalzinho, ela tirou um 5.25 e agora a Guta Borges com 360 muito rápido, invertido. Novamente ela reverte tudo ali, fica perto da espuma para tentar fazer a conexão da onda, mas infelizmente ela não consegue a finalização. O critério, às vezes, é muito também importante, né? A gente falou de olhar o mar, de se conectar, como você falou em inglês, a gente foi interrompido ali. Vamos ver esse replay da atleta Anaís. It was a nice wave for Anaís. I think it was the best wave so far from her. And she managed, I don't know, it was a kind of challenge to finish with this roller there. Yeah, she was getting a little bit behind on the wave, so you can see she put the two hands on the nose of the board and pedal a little bit to try to regain that space and not get behind. So she managed to get a 4.5, her second wave right now, and went to second position in the heat after Pamela Boring. So the situation right now is first place Pamela with a total score of 10.75. Anaís Vélez from Chile with an 8 total score. Dalete in third and Guta Borges in fourth place with only a 2.5 in her total score. And her second wave is actually coming out right now. Let's see if it will change the situation, right? Yeah, last wave for Pamela. I don't know if you guys remember, if we have time to watch the replay. Was a 5.5, was kind of just one maneuver, but it was outside maneuver, a good clean roller, so that's why she received a 5.5. The criteria is very important, so the riders need to know what the judges are looking for. Como a gente falou, para finalizar aquela questão da série, a gente saber entre uma série e outra é muito importante também, além de você se conectar ali com o oceano, saber aonde você vai se posicionar, saber o critério usado no dia. A gente pode observar que tem algumas ondas de algumas atletas que elas fazem 1, 2 manobras somente na onda, mas são manobras bem executadas e na parte do outside. O que é o outside? A parte mais longe da faixa de areia. Isso conta muito ponto, Lucas. Você pode reparar, a melhor onda da Pamela não foi a onda que ela fez mais manobra. Com certeza, Fábio. Tá mesmo no critério de julgamento, né? Você atacar a parte mais crítica, fazer as manobras com força, velocidade e flow, e especialmente na parte mais crítica da onda, né? Que é um fator que vai aumentar muito ali a dificuldade, e especialmente aqui no Solemar, que a onda é um pouco mais deitada. Quando o atleta consegue achar essa seção lá na parte do outside e já começar com uma manobra de projeção, é um ótimo sinal. É um ótimo sinal, com certeza. Então vocês que acabaram de sintonizar aí no nosso canal do YouTube da IBC World Tour,
Nós somos a entidade que gera o circuito mundial desse esporte chamado bodyboarding. E na onda vem novamente a atleta da África do Sul e logo atrás a camiseta branca, a atleta brasileira Dalete Mouzinho com um bonito el rolo. A gente acabou de falar que os juízes estão procurando exatamente essas manobras. Ela consegue um 360 muito bem executado ali, invertido, e ela consegue finalizar a onda com el rolo na parte do inside, mas infelizmente não completa. A Dalete está precisando de uma onda boa, ela só está somando 1.5 e outro 1.5. Então, para quem ligou aí na gente agora, as meninas elas têm 25 minutos para pegar as duas melhores ondas, vão contar no somatório delas. Bonita onda, great wave for the white singlet, né, Lucas? That's right, Fabio. Pamela Boring from South Africa came paddling, but kicked off the wave and was followed by Dalete, who was able to build a good wave on this one, came all the way from the outside. And this wave from Dalete was a 6-point score. Dalete, who is from Espírito Santo, but currently lives in Ceará. And she's actually the wife of great bodyboarder, Roberto Bruno. Grande abraço aí pro Roberto Bruno. Oh, Roberto. And there's also a very nice project that she's involved in called Ser Delas, where they promote the practice of bodyboarding through classes and surf trips as well. Trabalho muito legal que a Dalete faz lá no Ceará, projeto Ser Delas, né? Eles buscam promover e fomentar também a prática do bodyboard com aulas, com surf trips, e muito interessante isso aí, né? Deixar esse legado e levar o esporte adiante, né, Fábio? Com certeza, e é um casal que respira bodyboard. Para quem não conhece, o Roberto Bruno é um monstro do esporte do bodyboard, múltiplas vezes campeão brasileiro, várias vezes campeão cearense, é um ícone do nosso esporte, vem desde as categorias de base aí, vencendo todas as categorias, e um atleta com uma performance incrível, um nosso embaixador aí no Ceará, no estado do Ceará. Roberto Bruno, eu e Lucas aqui, é um prazer ver você junto com a Dalete, fazendo o trabalho que vocês fazem aí no Ceará. Muito bonito de ver tudo o que vocês realizam com o nosso esporte bodyboard. Um abraço, um beijo no coração de vocês, um beijo em todos os atletas cearenses aí. Vocês têm muitos amigos, inclusive aí um abração para o Érico, para toda a galera do Ceará. E agora a Dalete fez a melhor onda da bateria, Lucas, com praticamente duas manobras, porque ela não finalizou a onda. Então a gente volta a falar aqui para vocês entenderem um pouco. O critério de julgamento está procurando manobras bem executadas e mais no outside. Então a Dalete fazendo um el rolo muito bonito, ganhou 6 pontos, está precisando agora somente de 2 pontos para tirar a segunda colocação da atleta chilena, a Anaís. Situation changing a lot now, Lucas. Yeah, definitely. The tide is getting lower and the waves are breaking way further outside, and the girls are managing to find sections outside and start their waves with projection maneuvers, rolls on the outside, which counts a lot, and definitely the judges, that's what they're looking for. And there comes Anaís from Chile. She comes on the left-hander, trying to gain some speed and go over the foamy section, but ends up kicking off the wave. And Pamela is actually in first with a total score of 10.75, leaving Anaís needing a 6.25 to lead this heat, and Dalete needing only a 2 point to classify, as well as Guta, who needs a 5-point score to classify. There's a bit less than 7 minutes for the final of the heat, and there comes Dalete in white. Nice reverse. Nice reverse, using her body, crossing the legs. Nice speed now. Let's see if she can manage to finish this wave. Was a nice, good maneuver outside. Let's see if the wave
Oh, I don't think so, Lucas. Maybe. Yeah, Let's the wave is see. disappearing and she's Yeah. still looking for no way No, for her. was not that time. But she only needs 2 points. Let's see if she can receive that from the judge. And Pamela is still in first position with 2 waves, 5.25, 5.5. Pamela is from South Africa, Ana is from Chile, and now here we go, Dalete. The last wave was at 3 points, now she's in second position. Yeah, now Anaí needs a 4.51 to go back to second and classify. Otherwise, the third and fourth place on these heats are saying goodbye to the competition. And we have right now 5 minutes and 36 seconds left to go. And let's take some time to thank our sponsors, right? ArcelorMittal, thank you very much for making this event happen and for everything you guys are delivering. The first day of event, the competitors all went to Arcelor headquarters and got to know a little bit more about the culture and about Espírito Santo and, you know, the food and everything, the touristic spots as well. It was a whole day for the girls just for meeting it. Thanks also Prefeitura da Serra, which is helping us making the event happen. And there comes Pamela Boring from South Africa. Nice start for Pamela with the 360 right on the start of the wave, and then she managed to finish the wave with a roller, and now she's trying to find the inside bowl to do 3 maneuvers. But it was a nice wave for Pamela again. 2 maneuvers on the outside. Pamela, she wants to be first for sure. And now we see the Chilena, the Anaís was first place on Bela Vista Pro on the 2019 in Chile. She's from Valparaíso. It's a beautiful place from Chile. And you know, guys, after this we're gonna have 2 events in Chile. We're gonna see the start of the year for the men's division on Pro Junior and the men's in Antofagasta Bodyboard Festival. Will be a great event, one of the biggest, I can say the biggest event for bodyboarding world. We're gonna have there all the riders from Japanese division, all the divisions we're gonna have, Lucas. We're gonna have the women's pro, the women's, the pro junior, and the pro junior men, the men's, and the Japanese division. It will be a great event. And this is the replay, o replay aí da Dalete Mozinho, a nossa primeira dama do Roberto Bruno, 2 atletas aí super importantes para o estado do Ceará. Boa, a última onda aí da Dalete. E como o Fábio estava falando, né, a gente vai continuar. Lá vem o replay também da Guta Borges, que tirou um 3,5 nessa onda, faz um 360 e um bom invertido ali. Mais um invertido. Vamos ver se a onda vai fechar ali na espuma ou se ela vai encontrar mais uma sessão no inside. Essa onda da Guta, a nota dela ainda está saindo, na verdade. A onda anterior que era um 3,5. E aí a onda da Pamela Boring, que ficou com um 5,5. E aumentou o seu somatório, na verdade estava com 5,25 e aumentou. E lá vem a Dalete, boa onda com o rolo lá fora, Fábio. A Dalete vem com tudo aí, um rolo muito bem executado, furando o lip, né, o through the lip ali. Muito boa, tentando trocar aquele 3 pontos. Agora, vale lembrar, ela ainda está na onda, a Dalete. Vamos ver se ela consegue finalizar bem no insidezinho. Ela consegue um rolo. Com certeza ela está feliz por essa onda. E lá vem novamente a atleta chilena, não consegue completar a manobra. Vale lembrar ali a última onda da Guta Borges, a velocidade que ela consegue fazer, aquele 360 invertido dela. É realmente impressionante. E como ela consegue usar o corpo todo junto com a prancha para fazer aquela manobra ser bem executada. Verdade, Fábio. A velocidade é um aspecto essencial, né? Vai interferir ali em toda a qualidade da manobra. E o invertido principalmente, né? Aquele invertido que o atleta consegue gerar velocidade e fazer a troca de bordas ali jogando água. Com certeza a manobra fica mais estética, mais plástica, né?
E a Dalete mudou a situação com essa última onda dela. Ela precisava de um 5 para ir para a liderança e tirou um 6.35 nessa onda. Passou para a primeira colocação, aí ampliando as notas, né, dessa bateria. Uma boa onda, conseguiu executar um rolo ali na parte mais crítica da onda. E exatamente isso que os juízes estão buscando, né, Fábio? Yeah, was a great wave for Dalete Muzinho. Started with a clean reverse spin, and then she managed to did a very nice bottom turn and a great through the leap roller. The judges really liked that wave. Was the best wave so far from this heat. Was a 6.35. Now she has the 2 best waves from this heat. If you guys don't know who is Dalete Muzinho, she's the wife of a great bodyboard from Brazil, Roberto Bruno. Everyone who knows bodyboard, the world tour, they know who is Roberto Bruno. Definitely. Multiply Brazilian champ and a long time already Ceará champion. Definitely, monster. And Dalete is also 3 times champion in the state of Ceará. So these two account for many titles and many trophies in their area. And that's it, guys. The heat is getting over. We still have Anaís on that wave. Anaís is needing a 6.5 to advance to the next round. The heat is just over, and Dalete threw it all in the end of the heat. So official results: Dalete Muzinho first, Pamela Boring in second, and Anaís Vélez and Guta Borges saying goodbye to competition. So we're going to go to quick commercials and be back soon. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Hello guys, here we are going to the last heat of round number 2 here on the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro, and we're going straight to the water, Bago. That's right. Let's just hit the water and see who do we have. It's another super heat. Please, agua por favor. And
You have in orange Mariana Rosa from Portugal, in white Jocelane Amorim from here from Brazil, 2 times world champ, in green Carla Costa, and in purple Priscila Medeiros, also from Brazil. What a great heat we just saw, and this is going to be the same, I think. This is the women division, guys, and this is the queen division for the IBC World Tour. Those are the waves that we saw during the commercial break, and that's the first one for Carla Costa. Scores are dropping, and she was very fast, very quick to perform 3 maneuvers almost, and here's one for Priscila. Yeah, Priscila Medeiros from the north of the country. There's a lot of action already. 3 of the girls surfing. Priscila did a nice reverse and trying to connect all the way. Put the 2 hands in the nose of the board to gather some speed and do another reverse. Good wave for Priscila. Good start off. This wave was a 3.75, which took Priscila to the 2nd position, right behind Carla Costa, who managed to get a 4.75 on the wave we just replayed. And there's also a wave surfed by Joselane Amorim with the scores coming out. This is the wave. Nice style from Joselane, always crossing the legs, very fluid, finding her way there. Pedaling a little bit to connect with the tide right now. It is not easy. Wow, she ended up staying behind the wave. And there comes Mariana on her first wave. Mariana Rosa is a strong competitor from Portugal, and actually she was performing so good this year in Sintra. And while we are waiting for those scores, let's just hit the interview because Ursula is ready with the winner of the last heat. Please, Ursula, take it away. Everybody, here with Dalete Mouzinho from Ceará. She just got the first place here in the heat. Tell us, how did you make this turn on almost the last wave? You just turned and got the first place. Pois é, foi uma bateria muito difícil. Eu ali consegui virar para o meio. Eu fiz uma onda no meio da bateria e a minha última onda foi que eu consegui virar. A gente tem que lutar ali contra a nossa ansiedade. E às vezes as nossas emoções estão nos primeiros minutos eu fiquei meio perdida, mas depois que eu fiz essa primeira onda me deu uma tranquilidade de ir buscar, sabendo, né, que eu estou com as melhores do mundo dentro da água. Então dei o meu melhor e que bom que deu certo. She said that in the beginning of the heat, she was a little nervous. So then she controlled her mind and did her best. And then, at the end, the very end, she got the last wave in this turn. Okay. And you want to say hi to everybody from Ceará, your family sponsors? Bom, eu quero mandar um beijo para os meus filhos, o Arthur, o Noah, meu marido, o Roberto Bruno, minha família que está na torcida, meus amigos, alunos. Um beijo e muito obrigada, galera. Amo vocês. Obrigada, Dalete. Back to you guys. Thank you. Thank you so much. Such a nice character, Dalete. She's cheerful. She looks pretty nice. And yeah, sweet. Hello to Roberto, very good competitor and very nice person as well. And so far the situation in the water, there you see your 2 times. This is Priscila Medeiros with a fast and quick and well-performed reverse. Keeps going. And I love the way they hold the board with both hands on the top. That will allow them to generate more speed, and it paid off. She found a nice section for a round roll, and she keeps going. I think she might try another one. Yeah, well, completed, but that was a nice way for her. Definitely. That was a good roll, right? She found a good section with a lot of speed and managed to land right in front of the wave. Started off with a quick reverse. Uma boa onda da Priscila Medeiros lá do Ceará. Já veio ali com 360 invertido bem rápido ali. E depois conseguiu mais um invertido. E ali ela acha uma seção muito boa. Ganha uma velocidade. A Priscila lá de Natal e faz um bom rolo. Consegue aterrissar lá na frente. Descolou ali bem da onda. É exatamente isso que os juízes estão procurando no critério. E ela conseguiu tirar a maior nota da bateria até agora. A Priscila tirou um 6 nessa onda aí. E vai direto para a primeira posição. Ela está com um 6 e um 4 e passa para a primeira posição. Enquanto isso, as meninas da próxima bateria ali, da Pro Júnior, a gente vai ter
a Luna estreando na competição, a Alice de Portugal e a Luana Dourado também de Portugal, estreando na próxima bateria. A gente vê ali o nosso Beach Marshal orientando, né, as meninas, passando todas as informações que elas precisam, tirando as dúvidas. É um trabalho importantíssimo, o trabalho do Beach Marshal, de realmente estar preparado, né? Tem que ser uma pessoa preparada ali, com todas as informações da competição, todas as dúvidas, para poder escutar as atletas ali, né, com qualquer requisição, qualquer reclamação talvez que elas tenham, ou uma nota que queiram conferir. O Beach Marshal é o primeiro contato ali da atleta com a comissão técnica do evento, né, Bego? That's right. Such an important job the beach marshals has. It's the connection between the tower and the riders. And as you can see, I love this drone pilot. He does such a great job. And we can check the beach itself with the beautiful and unique orange sand that for me is pretty different. You guys might be more used to that. But I wanted to say about Priscilla. She's from Natal. And she actually, in the document that we have about the competitors, we asked the best positions that they had in the World Tour, and she actually ended up 9th in Madeira Islands. I remember back in the day there was an only women event there, made by Catarina Carvalho. Look at that, that's Catarina Souza, Alice and Teresa and Conchinha from Portugal. Back there, I think it's Guta Borges. And yeah, that's the competitors area, pretty complete. Actually, no, that's where the masseur is, where the kinesiologists are. This year we have that. Last year it wasn't present, and thank you very much them for supporting us. It's such an important area for the competitors, where you recover, you get ready for your heats. It's I think it should be close to mandatory. Of course, it can't be mandatory, but I mean, I think it's happening more and more that we are having those kinesiologists for the athletes. And so far, it's Priscila Medeiros from Natal in the first position with a total of 10. Carla Costa, former world champ, it's in second position. And I have some information here also from Carla. Thank you, Carla. You sent me all these goodies. She's been living in Hawaii for 21 years now, and she works for USPS, United States Postal Service. She says she has a life very close to the ocean. Even though she has a work routine, she always serves and always looking for places, not crowded places. You know, Hawaii, it's very crowded. But yeah, she's always searching, and she's always looking to improve, and she's very dedicated to their sons. And well, one of the curiosities about her career, of course, she's 2 times world champ in '99, and actually 4 times vice champ. Okay, wait, we have the replay of the 6-point ride for Priscila Medeiros. I love the way she serves. Last year, I remember she called my attention with that beautiful fast surfing, bodyboarding, and she was so wise there, holding the board with both hands. And that reverse right there, that it's a very wise decision because it gives you more points and also connects you to this section. That's what the judges want. I like to say that's where the money is. And she kept going and tried another one there. That was an incomplete one. But yeah, this is a 6-point ride for Priscila. And she's solid in the first position. What else do we have about Carla? Boa onda ali da Priscila, que tirou um 6, bastante velocidade. E como a Bego estava falando aqui da Carla Costa, né, a nossa campeã mundial, mais uma, né, das nossas campeãs mundiais aqui do Brasil. Ela foi campeã mundial em 99, mora no Havaí já há 21 anos. A Carla passou aqui pra gente umas informações bem interessantes, umas curiosidades, a gente vai compartilhando aqui com vocês. Então ela, apesar da rotina de trabalho, né, lá vem a Joselane. Boa onda da Joselane, ele faz um cutback, volta um pouco na onda e faz um 360 e já conectando com
com o invertido. A onda arma de novo ali, ela ganha uma velocidade, encaixa mais uma manobra, acha seu lugar ali, vem acompanhando, fazendo uma boa linha, Joselane, muito fluida, e agora acelera com tudo para conseguir fechar a sua nota, fechar a sua onda. A onda vem um pouco deitada e ela força um rolo ali no final, acaba ficando para trás, mas foi uma boa onda. E a Mariana, de Portugal, vem pegando a sua segunda onda agora. Tenta ganhar uma velocidade para passar a espuma ali, chegar na parede, cava para jogar um rolo. Vamos ver se ela completa, consegue completar e já vem jogando mais um 360 ali na frente da espuma. Essa vai ser a segunda onda da Mariana, só tinha surfado uma onda até agora. A Mariana que ficou em quinto lugar no Sintra Pro no último ano. Enquanto isso, a Priscila Medeiros também surfou uma onda enquanto a Joselane estava surfando aquela. Fez ali 360 invertido com bastante velocidade. A Priscila está fazendo uma linha muito boa ali de fazer as manobras realmente com velocidade, não só aquelas manobras para preencher a onda, né, mas realmente está fazendo manobras de destaque, com uma pranchinha um pouco maior também, Bego, a Priscila está usando. Yeah, I noticed that as well, but I have to say Mariana right now in the second position after that last wave. She got a 5.25 Mariana coming from Carcavelos. We have the information that her inspiration is Isabella Souza, and she started at 8 years old. When she was 8 years old, she started bodyboarding because they forbid her from doing swimming. So she started, she's athlete of the Nova Onda School, and that's back in Carcavelos in Portugal. And her phrase or her sentence that she actually identifies herself with is she right here coming. She says, never give up on your dreams. Nice double spin there for Mariana, who is not giving up to her dreams and showing the world her level of riding, athlete of Nova Onda. Nice execution there. 3 spins for Mariana Rosa, looking for a 4.76 to be first. And it's so rare that we haven't seen Joselani Amorim, such a strong competitor so far, but don't get fooled. She's one of those that get 2 waves and change the whole situation on even in one single wave. Here comes Carla. Lá vem a Carla, a gente estava aqui compartilhando até algumas informações da Carla, que está morando há 21 anos no Havaí. E apesar da rotina de trabalho, né, ela trabalha no serviço de correios lá dos Estados Unidos, USPS, vem ali, finaliza a onda, mais uma manobra. A Carla está na 4ª posição com somente uma onda surfada. Então essa onda aí vai aumentar ali o somatório, o score total dela. A Joselane parece que vem se posicionando ali, uma onda subindo para cima dela. E a Joselane que ainda não pegou aquela onda que ela costuma pegar, né, mas vem fazendo uma linha boa, com bons 360, mas ainda não conseguiu encontrar aquela sessão de projeção realmente, de dar uma manobra com projeção lá fora, que é o que vai possibilitar ela alcançar essa nota mais alta que ela vem tirando nas outras baterias. E ela, que bem sabe da onda que quer surfar, já vem ali se posicionando. Ela precisa tirar uma nota maior do que 5.01, vem forçando ali, vamos ver se a onda vai armar, e armou para ela. Precisa de 5.01, já começa fazendo um 360, muito bonito o estilo da Joselane. A onda acaba perdendo força, ela fica por ali. Provavelmente essa onda não vai mudar a situação dela. E a gente tem 8 minutos e 35 segundos. A Priscila vem liderando a bateria de maneira sólida desde o início ali, com somatório de 10 pontos. E esse foi o replay da última onda da Carla, 5.25. Linda manobra dela ali, jogando bastante água no invertido. Com certeza aumenta a dificuldade da manobra. Isso daí já começou lá de fora. E ela consegue terminar ali ainda fazendo um rolo. Essa onda da Carla foi 5.25 e ela foi para a 2ª posição, logo atrás da Priscila. That's right, and well, very nervous moments here, I think, for Joselani.
Jocelyn looking for a 5.01 to advance to the second position, but here comes Carla. Oh, wow, almost makes it. That would have been a nice score for her. She was about to make that barrel first, will be the first of this event so far. But yeah, do you have right there in your screen what the athletes are looking for? Thank you very much, João, our director of the switch. And yeah, as you can see, Carla is looking for 4.75 to advance to the first position, but the importance here is to be first or second. This is an elimination round, and these ladies needs to make it to the first or second position in order to continue in competition. And it's Mariana Rosa right now looking for 4.50 to advance to the second and keep qualifying, and Jocelyn Amorim looking for 5.01. Scores are pretty tight, and thank you for that. Next, we're going to see for the first time in this event, a pro junior woman with the hit number 1, Luna Hartmann, Alice Teotonino, and Luana Dourado, 2 Portuguese against the current world champ, the first of the history of bodyboarding, Luna Hartmann, daughter of Neymar Carvalho. E daqui a pouquinho a gente vai começar a categoria profissional júnior. A Carla remou ali numa onda, mas acabou não vindo. A gente vai ter a Luna Hartmann, juntamente com as duas portuguesas, a Maria Alice e a Luana. A Luana, que no primeiro dia de competição ganhou sua bateria de forma espetacular ali, tirou 2 notas 6, ela veio num mar que estava bem difícil, né? A torcida também bem forte para a Luana, para as meninas lá de Portugal. A gente tem aí também agora a Mariana, que está em terceiro. Ainda tem condição de mudar essa situação e se classificar. Ela está precisando de uma nota 4,5. Mas o marco parece que fica um pouco difícil agora. As atletas, a Joselane, né, já começa, ela estava se movimentando ali um pouco mais, vendo que o tempo tá acabando e ela ainda precisa achar uma onda para poder mudar essa situação. A Joselane que vem bem consistente, né, Bego? E agora tá tendo uma dificuldade ali de achar as ondas, parece. It will be one of the biggest upsets of this competition so far to see Jocelyn being eliminating in this division, but she's still going in the master. Nice spin, keeps going. You can tell she's trying to do some points, and you can tell she's nervous. That's very not likely for her to not land a roll. Normally she would have landed, but here comes Mariana, the Portuguese rider from Carcavelos. 2 spins, 1 forward spin and 1 reverse spin. And she keeps going. Will she find the nice section? I think she's going to go for the roll. Yes. And that's a complete maneuver, I think. Okay, Mariana looking for a 4.50. Let's see if the judges think that's enough. 4 minutes and 40 seconds. And I have to say, Mariana doing a great job as well as the other competitors. And yes, maybe Jocelyn. Wow, it will be very, very crazy to see. I mean, how it can happen to everyone. Thank you, drone pilot, for that. That's launch WAHINE, where the athletes are very comfortable. Replay for Jocelyn. E esse foi o replay da Joselane, começa fazendo um cutback ali com o 360 normal, voltando na parte de trás da onda para vir junto com a espuma, e aí ela tenta jogar esse rolo, acaba ficando presa ali na espuma, não completa, e a gente vê realmente que a Joselane parece estar ficando mais nervosa ali com a bateria acabando. Enquanto isso, a Mariana mudou toda a situação da bateria com essa onda, faltando 4 minutos agora, ela conseguiu tirar um 5.6, estava precisando de 4.70 para se classificar, e ela tirou um 5.6, então a Mariana já pulou para a primeira posição agora, enquanto a Priscila continua ali com um somatório de 10 pontos também, foi para a segunda posição. Aí vem a Joselane, mais uma tentativa, vamos ver se ela vai mudar a situação agora, faz um 360, mais um 360 atrasando agora, voltando ali na espuma, provavelmente ela vai buscar aquela seção do rolo. Boa onda ali, a Joselane está precisando de um 5.26 para mudar, faltando 3 minutos agora somente, e vamos ver se ela vai conseguir fechar aquela onda e ter essa chance, né, de se classificar. A Joselane, que é muito competitiva, no ano passado deu um show de competição, de performance aqui, e com certeza não quer ficar para trás nesse campeonato de 2023.
That's right, 3 minutes in the clock, and here comes Priscilla, who used to be the leader of the heat. Let's see if she can get that position. And very fast, 2 reverses, keeps going, goes for the roll. Nice looking one. Would she hold the board? No. Was such a good job for Mariana Rosa, who's currently coming here right here in a wave. Mariana changed the situation. Right now she's first. So good job for the Portuguese. Keeps going. Let's see if she can improve her total score right now with a 5.60 and a 5.25. I have to say I enjoy very much her technique of gazing, of pulling the neck out in order to make the board flip. Remember, the head follows, the body follows the head. Sorry, that's one of the main advices that you usually get from your trainers. Use your head, use the power of the head to make the body follow, and that's such an important technique for bodyboarding. And we have a big change right now, Bego. Joselane finally sent it and got a 6.25 on her last wave. Was a pretty good wave, and it all changed. Priscilla and Carla, which were classifying, are now in a bad situation. We just have 1 minute and a half to go on this heat, and Joselane and Mariana got the scores they were needing. That's the replay for Joselane, a 6.25, a nice cutback throwing water with a very fluid 360. She managed to find a roll on the outside section. See where she holds the board? More to the front, yes, right? That's so important. That pulls her nose down and generate more speed for her. So it paid off for Joselane. And guys, this is what I told you at the beginning. Joselane, who wasn't too really connected today in this heat, she was about to be eliminated. In the 4th position, was catapulted, climbed straight to the 1st position after that last wave and the highest score of this competition. Now she's first, and let's see if she can get rid of that 4.75 she's holding and create more distance for the other competitors. So see how many changes this heat has had so far. Right now, it's only Joselane Amorim and Mariana Rosa who were actually in the 3rd and 4th position at the most of the time in the heat, who are right now advancing, and it's Priscilla and Carla leaving the competition in this heat. Wow, what a hit! Tudo mudou nessa bateria agora, próximo do final. A Joselane e a Mariana surpreenderam ali, pegando boas ondas. Joselane pulou para a primeira, a Mariana acabou de pegar uma onda ali antes do fim da bateria. Ainda está válida essa onda da Mariana. Vamos ver se ela vai conseguir trocar esse 5.25 e aumentar o seu somatório. Porém, de qualquer maneira, as outras atletas não pegaram mais ondas. Quem se classifica no final de virada foi a Joselane Amorim em primeira colocação, e a Mariana Rosa, portuguesa, continua na competição. A bateria terminou e daqui a pouco a gente vai começar a Pro Júnior. Então vamos para o comercial e não saiam daí. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
A Serra tá com tudo. A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo. Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. And we are back, and this is the second day of competition at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. And we are going to be seeing for the first time the Pro Junior Women Division right now. And let's just hit the water, please, director, because we have a lot of action. And last hit was such a good hit, Fabio. But right now we have Luna Harmon, our current world champion for the first time. Luna Harmon last year became the Pro Junior Woman World Champ, and right now she's facing Alice Teotonino and Luana Dourado, both from Portugal. Alice with 15 years of age and Luana with 13 years of age. Actually, Luana, one of our youngest competitors here in the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. It's going to be amazing to watch these three competitors. Who do we have here, Fabio? We have the white singlet already starting the hit. Essa é a primeira onda da camiseta branca, já começando aí com boas manobras. Fiquem ligados que essa categoria é uma categoria muito importante para as meninas, é a categoria Pro Júnior. Antes delas virarem aí atletas profissionais, elas têm a possibilidade de competir essa categoria, que vamos dizer assim, é um pré-requisito para você virar uma atleta realmente profissionais, e elas só podem ficar nessa categoria até com 18 anos de idade. A gente está vendo aí as meninas da última bateria da categoria feminina, que foi uma bateria muito disputada. A gente viu ali a Luna tentando fazer a sua segunda onda, na verdade, que a Luna surfou uma onda durante o nosso break aqui. Vamos ver se a gente tem essa onda, o replay da primeira onda da Luna, que é a atual campeã mundial dessa categoria, a categoria Pro Júnior. That's right, and here comes the replay of the first wave for Luna Harmon. Nice looking reverse spin, and that was a quick roll for her, but unfortunately not complete. And here comes Luana, 13 years of age, and she serves so good her first hit on the first day of competition. And right now we have a lot of Tuga power tuning in right now, a lot of Portuguese. Thank you very much, guys, for being there with us, and make sure to share. Remember, this event is it's the only one, only for women this year. That will be Alice. And for us, it's very important to count on you. Share this live feed. Let the world know we started again. The World Tour, it's here with an only women division event. Only women event, and it's going to be great. And thank you very much, everyone. Thank you very much, ArcelorMittal, for bringing this event as a title sponsor, and also a Prefeitura Municipal da Serra, Governo do Estado do Espírito Santo, através da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, e a Secretaria de Esportes de la Serra. Thank you very much, everyone. And of course, we do have Grupo Coroa helping us with all the beverages. Such an important support. We need the drinks, right? So far is Alice Teotonino in the first position, and here comes a wave for Luna Harmon with a quick and fast roll. Oh, share wave. In these cases, the judges will not grant a interference, because they have a wide space there to perform their maneuvers, and we're waiting for that. Actually, I'm not really sure if that was an interference. We're gonna wait for this, but here comes the leader of the hit, Alice. E a Alice ali pegando a sua terceira onda na bateria, camiseta branca, atleta portuguesa, Alice Teotônio Pereira. Nessa última onda ainda está caindo ali as notas delas dos juízes. Lembrando que a gente tem 5 juízes, depois eles cortam a maior nota, a menor nota e fazem uma média para ter a nota final de cada atleta.
A gente viu ali, como a Bergo falou, tivemos a Luna Hardman surfando uma onda junto com a Luana e não sei o que os juízes vão falar sobre isso. Lembrando que a categoria sempre tem a sistema de prioridade. Parece que a gente está aí com a última vencedora de uma bateria super disputada para dar a entrevista para nós, a Joselane Amorim. Hi everybody, I'm here with Joselane Amorim. It was so difficult this heat. She started very good and she's kind of got a little nervous and then she back again. So explain to us what happened in this heat. Bom, eu fiquei um pouquinho nervosa ali, acho que eu perdi um pouco o time e não consegui pegar boas ondas no começo, mas felizmente no final consegui respirar, recuperar ali a concentração e pegar uma ondinha que me salvou. That's right, so control your mind, everything. So, and you'd like to thank somebody, say hello to your family? Sim, eu gostaria de agradecer as minhas amigas lá do Sul, do Bodyboard, que estão me dando muita força, mesmo de longe, estão mandando muitos recados e tudo. A minha melhor amiga Thaís, que também está sempre torcendo por mim. Minha filha, que eu tô com muitas saudades dela, faz aniversário agora na terça-feira, espero ir bem para dar de presente para ela um bom resultado, um troféu, quem sabe. Thank you. She just thanked her family, friends, best friends. Her daughter's gonna turn. It's gonna be her birthday next Tuesday, and hopefully she's gonna bring something good to her daughter. Thank you. Back to you guys. Thank you so much, Ursula. We can see Joselane Amorim so happy to be first on this last hit. It was a tough hit for her. Against world champion Carla Costa, Priscila Medeiros, and Mariana Rosa. Such a tough hit they had. Actually, she came from being fourth. Yeah, it was a tough hit. Kind of crazy weather today. We had sun in like 10 minutes ago. Now weather is changing again. Luana Dourado novamente ali numa onda, tentando o El Rolo, conseguiu, e a gente vê aí o finalzinho da onda da camiseta branca, Alice Teotônio, duas atletas portuguesas contra a atual campeã mundial da categoria Pro Júnior feminino, a Luna Hardman. Para quem não sabe, a Luna é simplesmente a filha da Neymara Carvalho. E aí a gente está vendo aí a mãe e o pai da Carla Costa, a campeã mundial brasileira Carla Costa, que hoje em dia mora no Havaí, residente do Havaí, mãe de 2 meninos maravilhosos, vive lá nas Ilhas Havaianas, veio competir e prestigiar o evento da grande amiga dela, Neymara Carvalho. That's right, and here comes Luana, young Luana. She's 13 years old, and she actually managed to complete the role. She's coming from Vila do Conde, from Portugal, Porto. That's actually where it is. And Alice here, very strong Alice in this heat. And Alice is coming from Cascais. And yeah, such great competitors, I have to say. The future is warranty. Alice is also athlete from Boogie Chicks. We have the founder and creator of Boogie Chicks right here. It's Cata Sousa, and they're together traveling. As Alice said, yes, on the first day of competition, she said she was so happy to be traveling. It's the first time she travels, and for her, Brazil was one of the places she wanted to meet. So she's having such a great time to be here. And right now, she's in third because Luna changed the whole situation with a 4.75 after that standard roll that we saw, and Luana in second position. There is a lot of time on the clock, 14 minutes and 45 seconds. Luana needing only a 3.51 to be first, and Alice right now only needs a 2.91 to advance. Okay, so Luna last wave was a great wave so far, the best wave for this heat. Remember, it's so important to you guys, if you
guys want to know the rules, we have the rule book at our website, ibcworldtour.com. We saw before Luna Hardman sharing a wave with Luana Dourado. I'm pretty sure it was Luana, but it was a snaking without interference. Luna received a 0 point for that wave because Luana was with a priority. So that's why, and Luana didn't saw Luna in the wave. So it was not an interference, but Luna received a 0 point for that wave. So that's why. So it was counted an interference then? No interference. It was a snaking without interference. Oh, I understand, yes. We have this in our rule book, so it's so important to all the athletes to read, and you can download if you guys want, or you guys can ask me, Bago, or Lucas through our Instagram account. That will be a pleasure to send to you guys the rules for our world tour. Yeah, that's pretty important that you said that, because actually when you interference, that comes with a sanction, right? So it's pretty important. Wait a sec, here comes Luana. Nice roll there. Actually, good technique for the young Luana Dourado coming from Porto. Yeah, it's so nice, so important that job that those ladies do in Portugal for the young generation for our sport. And it's great to see an event like this and to improve and call some new people to do our sport, the bodyboarding. This is the replay for the last wave of Luana. She actually ended up 5th in Sintra in this division last year, so I can tell why. Great technique for her there. And she's an athlete of the Club Naval Polvense. And I'm reading here an information that they have in the athletes document. And here comes Alice. A Alice aí tentando novamente imprimir muita velocidade para conectar essa onda, conseguiu fazer 2 manobras, infelizmente a terceira manobra não saiu ali, ela conseguiu a projeção, mas caiu para trás da onda, lembrando que a manobra tem que ser completa para receber a melhor nota. Lá vem aí o replay dela, da última onda da Alice, camiseta branca, atleta portuguesa, tentando tirar uma nota 3.76 para tirar essa segunda colocação. Agora já mudou totalmente a bateria, caíram as últimas ondas. A Alice conseguiu 5 pontos nessa última onda, então ela passa para primeiro colocado, a Luana em segundo. A última onda da Luana foi um 4.50, deixando a atual campeã mundial Pro Júnior, a atleta Luna Hardman, aqui do Espírito Santo, em terceiro colocado, precisando de uma nota 3.50. Lembrando que as baterias têm 25 minutos e elas têm 12, podem pegar 12 ondas contando as 2 melhores. A Luna ali novamente não conseguiu executar aquele 360 invertido, as condições mudando muito. A gente vai ter a maré, o auge da maré vazia, às 11 horas da manhã. Então a gente ainda vai ver esse mar aí mudando um pouquinho. Depois das 11 a gente vai ver a maré enchendo, as ondas devem vir mais para perto da faixa de areia, mais para o inside, e novamente a gente vai ter uma mudança aí dessas condições que a gente está vendo atualmente. That's right. Thank you for that update of the conditions. We have a lot of changes in the weather today. It's it's tropical weather. This kind of things happens, and the good thing about this round, it's a non-elimination round. This one, and no athlete is going to be eliminated after here. It's just that the first and the second will skip one round, and here comes Luna, who is looking for a 3.50 to get the second position and a 3.76 to be first. And so pretty cool. It has to be like that, you know. We have only a few athletes for this division, so yeah, a non-elimination round this one is, and this is 2 heats. And remember,
we're seeing this heat now, one more, and then we're going back to the women division for the round number 3. And that's an elimination round as well, and we are going to see 4 more heats in there. Remember, today will be final day for amateur. Lá vem Luna. Lá vem a Luna aí no replay dela, um bonito 360, usando bastante ali o corpo dela, sem gerar qualquer água nas laterais da prancha dela, mas infelizmente a onda não proporcionou para ela a continuação, que é o que ela precisava para tirar uma nota melhor do que a nota que ela recebeu, 3 pontos. Lembrando que o critério dos juízes, eles estão querendo ver manobras para a lateral da onda e não em direção à areia, manobras clean, manobras feitas no outside sempre valerão mais pontos do que as manobras no inside. Lógico, se você fizer uma onda super trabalhada desde o outside até o inside, a probabilidade de você ganhar uma nota a nível excelente é muito maior do que se você fizer manobras só no inside. Lembrando, Bego, que hoje a gente ainda não teve nenhuma nota no nível excelente. No primeiro dia de competição, nós tivemos 3 atletas conseguindo a nota acima de 8. Ainda? Ainda. Como você falou. Ainda. Temos muito campeonato pela frente, faltando agora 7 minutos e 40, mas como você falou, logo depois a gente vai ter aí as pré-classificadas da categoria feminina. Aí sim a gente vai ver as baterias realmente super disputadas. A gente vai ter a entrada do evento a Nicole Calheiros, a Viviane Araya do Chile, a Luna, a própria Luna que está nessa bateria, a Naara Carolina, vamos ter a Danicele Valejos do Chile, a Paola Simão, a Francis Aoto e a Tereza Miranda. Todas essas atletas são pré-classificadas no round 3 da categoria feminina. Lembrando a todos vocês, essa é a primeira etapa da perna sul-americana do Circuito Mundial IBC de 2023. E na onda vem aí a camiseta branca novamente. That's right, leader of this heat, Alice. It's doing a great job coming from Cascais. I think it's so she has to be so grateful for having her trainer, Cata Souza, right there at the beach. And Cata was look. She was actually looking at the beach to see what Cata was telling her. And Cata also doing a great job in the master division. She actually advanced. Sorry. Cata Souza, she has a great bodyboard school in Carcavelos in Portugal. It's a very important job that she does, and it's so great to see her with the students together here at the Jacaraípe Praia Solemar for the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is our 2nd day of competition. This is the 4th day of our window period. We're gonna have a 10 days waiting period, so we have all the way to the 29 to do this contest. So I'm pretty sure the conditions will change a lot between today and the next Saturday, because we're probably gonna have more waves in the middle of the week. So this is now we have the. That's Luana. This is Luana. Luana Dourado ali de Portugal também. Nós temos aí 3 atletas nessa bateria aqui speaking Portuguese. That's right, and a lot of people tuning in from Portugal. Thank you very much, everyone, for being here with us, and remember to share. Remember, today we have a full day of action, and this is an event that it's intended to last 5 days, and it's got 10 days of window. This is the 4th day within the window, I'm sorry. And the 2nd day of competition, this is the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, an event that is brought to you by ArcelorMittal and, of course, by the Prefeitura Municipal da Serra, Governo do Estado do Espírito Santo,
através da Secretaria de Esportes Ser. Thank you very much also to Grupo Coroa, and that's a nice role there for Luana Dourado, who changed the situation, recently changed the situation with 5.25. She keeps going, and that's going to be a nice one for her as well. Luaninha, surfing so good. Tentando aí conectar o finalzinho da onda dela, como a gente já falou aqui anteriormente, os juízes, a comissão técnica procurando as melhores manobras mais bem executadas. Camiseta branca ali tentando finalizar a sua onda também. Essa última onda da camiseta verde, a Luana Dourado, ela percorreu bastante tempo a parte aberta da onda e executando um bonito el rolo. Aí na onda agora, atual campeã mundial Pro Júnior, a Luna Hardman, conseguindo executar um el rolo ali na junção no outside, agora lá na parte do inside, mais perto da faixa de areia, tentando um el rolo também, mas infelizmente ela não conseguiu. A Luna Hardman que está precisando aí de uma nota 3.76. Ela é uma atleta muito técnica, sempre treinada ali pela mãe de perto, né? A mãe que é 5 vezes campeã mundial, a Neymara Carvalho, atleta que é idealizadora aqui desse evento. A gente vê o replay. That's right, this is a replay of the last wave for Luna with the roll there. That's a complete maneuver for her. We're waiting for the score of this one. Luna, who is looking for a 3.76 to advance and a 5.16 to be first. Remember, this is a non-elimination round, meaning no one is leaving the competition. Only that first and second will skip one round. And so far, Luna was fourth, and she gets the points to advance to the second position, leaving Alice in the third position. And this is pretty interesting. And I have to say, just watching these ladies, young ladies, girls surfing like this, it just makes me feel so happy to know that our sport is in excellent hands. These ladies right here are the future of the sport, and look how are they surfing. 16 years old Luna, 15 years old Alice, and 13 years old Luana. Amazing. This is so amazing. This is so important for the women's division, pro women division. Remember, you can compete in this division until you have 18 years old. And you know, Bago, it's unbelievable how many waves they surf already in this heat. Alice, she surfed 9 waves, and Luna and Luana, they surf 8 waves each. It's it's so many waves for each competitor. Remember, they can surf 12 waves in 25 minutes. Well, I mean, it's what it takes, you know. Both of them, I mean, the three of them, I'm sorry, are really changing the situation along the whole heat, throughout the whole heat, I'm sorry. And I think it's been wise of them. What a heat, I dare to say, one of the most active heats that we have seen, and it's impressive to know that it's a pro junior division. For me, it's very inspiring, and there are only 40 seconds in the clock, and so far is Luana Dourado in the first position with Luna Harmon advancing and skipping one round, and Alice Teotonio, in the third position, not leaving the competition, going straight to the repecharge, but this is not official because we still have 20 seconds. But I don't see many waves coming through. That might be the case. That might be the final results. And here comes Luana to the left, spinning real fast. And I think she's going to find that section another spin, and that's going to be over for her. And let's see, we are about to finish, and it's over. And we have Luna went to the right, and let's see what the judges think for this last wave for Luna. Remember, Luana, she has the best wave so far for Luna's this happy. hit. Look at her. She's happy. For Okay. Sure. This is the replay of that. That was a split peak. It was Luna and Ice. She, you can tell she was happy. That's why she performed 2 maneuvers in this one. She's looking for a 5.16 to be first, but so far we can tell you that Luana and Luna are skipping one round.
Alice will be in the repertoire. Don't go anywhere. We're going to come back with the next hit of the Pro Junior Division. Na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo, tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the first stop of our world tour. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the second day of competition. In the water, we have the Pro Women Division. Second heat. This is no elimination round. I have on my side Lucas Rocha. Hi, Lucas. This will be a great hit again. This is a very international hit against Bianca, Hannah, Ayara, and Maíra. So we have Brazil, Peru, and Hawaii in the water. That's it, Fabio. Actually, the Pro Junior Division, and there comes Hannah Saavedra from, I think she's the only athlete from Peru, and already did a 360, completed the row. Let's see if she'll find something else. No, that's all for Hannah. And Ayara Tabalno also caught one wave already, and there comes Mayra Gonçalves from Brazil. Yeah, Not much for her there. This is so great to see all the nationals here. We can, if you guys wanna, this is a good wave. This is a good replay. Yeah, this wave was a 4.5 from Ayara. She pushes the nose to stay on the wave and throws another roll. Good way to start. We have a bit less than 4 minutes on this round, on this heat. And there comes Bianca on her first wave. So this was a 3.5. She did a roll back there on the outside with a 360. Ended up a bit stuck in the wave over there, but regained balance and is trying to find something else. Let's see if there will be another section. Good wave. Bianca pushing the wave to score some more points. And there comes the white jersey, Hannah. Great wave for Hannah too. Like the girls start pretty fast this heat, I can tell you. And this is the Brazilian Maíra. Nice 360 over there too. So the judge it's giving the scores. The Hawaiian girl is already on first position with 2 waves. One wave 4.5 and the other one 5. And Bianca Simões, I can tell you, Lucas, I saw her every single day, very early here, already surfing, trying to connect herself with the ocean. I can tell she has fire on his eyes for this contest. Of course, Fabio, it's very noticeable, the improvement in Bianca from last year. There's a second wave from Ayara from Hawaii, 2 360s, regaining some speed over there, and goes for the roll, completes it, and this wave guaranteed to Ayara a 5-point ride, her second score. She's in the lead right now with a total score of 9.5, far away from the other girls, who only surfed 1 wave yet. So good way to start the heat. A lot of movement over there, but mostly low scores, low grade scores. 3-2 area, 3-2 margin over there, and now Ayara stepped away from the girls and managed to get a 5-point ride. Então, a situação agora ficou a Ayara em primeiro, né? A Hannah em segundo, a Bianca em terceiro e a Mayra Gonçalves, que só surfaram uma onda. Remember, Ayara, she's a Hawaiian girl from the beautiful island of Hawaii, Kauai, the Garden Island. She's only 16 years old, and she was first place for the girls division of GIBBC 2022. If you guys want to check her Instagram, she always surf with the drop knee style. So she surfs so good, this young lady
from Kauai. And like I said before, Bianca, it's a local girl here too, trying to improve herself. But Hannah Saavedra from Peru, she rides so good as well, I can tell you guys. And she wants to do good here in this first stop of our South America leg. After this, these ladies will be surfing in Antofagasta. And remember, we're going to see a lot of action there, Lucas, I can tell you, because we're going to see the first stop for the men's division as well. Com certeza, Fábio. Antofagasta é um grande evento, né? Tem todas as categorias. Então você que está assistindo aí, não deixe de acompanhar do dia 18 até o dia 28 de maio. A gente vai ter o Antofagasta Bodyboarding Festival lá no Chile. Logo depois a gente vai para Arica também, no mesmo país, né? E depois a gente volta aqui para o Brasil para terminar a perna sul-americana com o Itacoatiara Pro, o evento que vai acontecer lá em Niterói. Enquanto não tem muita ação ali na água, as meninas estão esperando uma série que parece que está vindo lá no fundo. A gente vai pegar um tempo aqui para poder agradecer os nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, que fez esse evento acontecer juntamente com a Prefeitura Municipal da Serra, o Governo do Estado e o Instituto Neymara Carvalho, juntamente com o Grupo Coroa. Muito obrigado a todos e parece que a gente já está preparado lá embaixo. A Úrsula vai entrevistar agora a Luana Dourado. Vai lá, Úrsula. Hello everybody, we're here with Luana Dourado from Portugal. She goes again. So Luana, tells me, how was your heat this time? Achei que foi um hit bem disputado. As ondas estavam um pouco difíceis, mas eu consegui novamente mostrar o meu bodyboard e quero voltar a vir cá para mostrar mais o meu bodyboard. She said it wasn't easy, but she could show her bodyboard, you know. And would you like to say hi to somebody from Portugal? Eu gostaria de mandar um beijinho para a minha mãe e para a minha irmã, que estão lá em casa a assistir, para a minha família, que também deve estar aí a assistir, para os meus colegas, também mando um abraço, que estão a ter campeonato aí em Portugal. Queria agradecer à STV, que me ajudou muito para vir aqui, ao BBB, que me tem proporcionado uma experiência incrível, e é isso. She thanks everybody, her family, mom, sister, friends, sponsors, everybody. Thank you, Luana. Back to you guys. Thank you very much, Ursula. Great action from Luana on the first day and right now. And there we have Hannah Saavedra on the right-hander, gaining some speed. It closes out. She throws a roll, manages to complete. And let's see if there will be anything else for her there. Tries a spin, but ends up behind the wave. Remember, Hannah she's from Peru, Lima, and she finished last year at the 4th place, 2022. She's a national champion, open and junior division, and we see now last wave for Mayra Gonçalves she tried to manage the 360, but unfortunately she didn't complete the maneuver. And now we see the beautiful view of our Solemar beach here in Jacaraípe, Espírito Santo. On that side, we saw the Portuguese going to the athletes zone. It's a beautiful place to the girls staying relaxed before the hits. And there we have another wave from Ayara Tabauno from Hawaii. Let's see the scores when it comes out. And while the action is going out in the water, this is Nicole Calheiros from Rio de Janeiro, concentrating for her heat. Next, guys, we will have the Pro Women division. It will be the round 3, and this is the wave from Ayara Tabauno. She threw a spin over there. The scores are coming out, and closed out with a roll. So score came out. This is a 3.15 from Ayara. That doesn't go to her final score. She had a 4.5 and a 5-point ride, so no, doesn't make any difference from Ayara. Anyway, she is on the lead right now, winning by 2.25 points, and there's
13 minutes left on this heat. A gente viu ali agora a atleta Nicole Calheiros se concentrando para a próxima bateria. Super importante você olhar, observar essas ondas que mudam muito. Aí a gente está vendo a atleta havaiana de camiseta verde, a Yara, tentando ali um tubo, conseguiu entrar e sair, mas infelizmente ela não consegue completar ali a sua onda. Lembrando novamente que a comissão técnica, os juízes, estão buscando aí sempre manobras bem executadas, sem uso de qualquer artifício que seja a perna, para ganhar notas boas. A gente vê aí o replay, você vê que a havaiana já procurando ali o tubo. Muito boa essa imagem aí da nossa produção, ela bota a prancha de lado, usando bem o cotovelo em cima da prancha, consegue um tubinho ali, não é aqueles tubos que o Lucas pega aqui no Espírito Santo, mas ela conseguiu ali fazer um milagre pegando esse tubo. Foi o primeiro da competição, né, Fábio? É o primeiro da competição, Lucas, que a gente vê até agora. Vamos ver o que os juízes acharam. Foi uma manobra só, bem no inside ali. Eu acho que não entra no somatório dela. A Yara Tabalno está com duas ondas muito boas ali na média de 4.5 e 5, liderando a bateria com 9,50. Ela está bem ali tranquila no momento dessa bateria. Lembrando que as meninas têm 25 minutos para pegar 12 ondas no máximo, sempre contando as duas melhores notas. A Yara veio pegando ali várias ondas, agora a gente tem a Maíra Gonçalves, brasileira, fazendo ali alguns 360 mais para frente, né? A onda não dá muita parede, então ela acaba não correndo ali na parede da onda, faz a manobra mais reta. Vamos ver como é que isso aí vai melhorar a nota dela. Ela está precisando de um 4.75. Enquanto isso, as meninas da categoria profissional feminino já estão se preparando ali. A Kirtz Montenegro, lá de Pernambuco, praia de Jacaraípe. E lá atrás a gente tem a Nicole Calheiros também. A próxima bateria vai ser composta pela Nicole Calheiros, a Kirtz Montenegro, a Elisângela Fragoso, local máxima daqui de Jacaraípe, e a atleta chilena Viviana Araya. Vai pegar fogo essa próxima bateria na água, uma bateria super importante, uma bateria que a primeira e a segunda colocada vão para a próxima fase, mas a terceira e a quarta dão adeus às competições. Então vai ser a primeira bateria da categoria feminina. Ali a gente vê o Gordinho, um atleta super importante para o cenário do bodyboard aqui no estado do Espírito Santo, desde a década de 80 ali, trabalhando muito com projetos sociais. Ele já foi competidor, já foi um cara super importante e super conhecido no Brasil inteiro. Com certeza, o Gordinho é um ícone daqui do Espírito Santo e também do Brasil em geral, né? Tem um caminho aí que já influenciou a vida de incontáveis pessoas. O Gordinho realmente é um formador de pessoas, não só atletas, né, não só competidores, mas é um grande treinador aí para muitas pessoas que hoje são atletas, são advogados, médicos, tomaram todo tipo de rumo na vida. Há um tempo atrás eu gravei um podcast com o Gordinho, onde ele contou também bastante desse trabalho dele, e é algo que é bem alinhado assim, com a pessoa que ele formar outros atletas. É muito bonito de se ver aí o trabalho que o Gordinho faz de transformar a vida das pessoas. A gente viu ali também o nosso fotógrafo, o Alisson de Souza, fazendo milagres aí nas imagens, umas imagens lindas que ele faz junto com o Yarko do chileno lá de Arica, a galera que trabalha aí com a gente na geração de imagens estão de parabéns, além da nossa equipe do webcast aí tentando levar para vocês todas as ações e todas a vibe aqui dessa praia do Solemar em Jacaraípe, o início do nosso circuito mundial IBC 2022. I think we have to say a little bit of about Gordinho in English, so people from the other countries can know
a little bit what Gordinho does here in Espírito Santo, Lucas. In better you say, because you from here, you are a local boy, you know what he can do with people. Right on, Fábio. Gordinho has been doing this kind of work, of service, I would say, for more than 20 years, easily 30 years maybe. And he's a big, he forms people, right? Not just competitors or athletes, but all of the sphere of a person's life. Gordinho is a big teacher, you know, formed a lot of champions. For example, Neymar was trained by Gordinho and still being trained, I would say there. And there we have Bianca Simões, pedal on the right-hander, but not much for her there. The girls are just repositioning. And as I was saying, Gordinho teaches bodyboarding. He used to have a project there, Escola do Gordinho Bodyboarding School in Barra do Jucu. And then he merged with Neymar Carvalho, and they created the INC, which is Neymar Carvalho Institute. And today it is just one family. The school and Neymar project became only one thing, and it's an amazing work. Bianca, for example, is one athlete from Instituto Neymar Carvalho, trained by Neymar, by Gordinho as well. And we have many names to mention that Gordinho trained. For example, Lucas Nogueira, Léo Costa, Wanderson Araújo, Leonardo Reis, Diego Estevão, many Brazilian champions that Gordinho had a responsibility as well on their career. Thanks, Lucas, for this information. So important for our sport to have those ambassadors. Now you guys can see a great view from our drone. Thanks our drone pilot. Now we see the Maíra trying to do a 360, but unfortunately she didn't complete that maneuver. If you guys just turning in, we are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is our first stop for our world tour. And after this, we're going to Chile for the second stop. We're going to have 4 events in South America. And after this, we're going back to Hawaii. Remember, we have a Hawaiian girl in the water leading this heat. E agora aí a gente tem a camiseta branca, a atleta peruana, Hanna Saavedra, que está na segunda posição. A Hanna vem ali, a onda não dá muita força para ela, né? Ela acaba perdendo a prancha ali no 360, estava um pouco lenta ali na onda, e não foi uma onda que eu acredito que vai entrar no somatório da Hanna. Então, recapitulando, essa é a última bateria do round 1 na categoria Pro Júnior. É um round não eliminatório, então nenhuma das meninas vai sair da competição agora. E depois dessa bateria a gente vai começar novamente a categoria profissional. E aí vem a onda da Ayara Tabalno tentando aumentar seu somatório. Porém, acredito que essa onda também não vai entrar no somatório da Ayara. Ela que já está com 4,5 e 1,5. Precisa realmente de uma onda com uma qualidade, né, mediana, no mínimo, para poder aumentar o score dela. Então, na próxima bateria a gente vai começar a categoria profissional. E aí vão entrando novos nomes na competição nesse round, que vão entrar no round 3, por exemplo, a Paola Simão, que vai estar entrando aí agora. E na próxima bateria a gente vai ter Nicole Calheiros, Viviana Araia, Kirtes Montenegro e a Elisângela Fragoso. Podem aguardar muita ação aí, que essas meninas estão quebrando em todo o campeonato. Ali a gente viu a Maíra novamente tentando fazer um 360 e a gente agora vê a atleta havaiana, a Yara, conseguiu ali fazer um backflip. Ela usou um pouquinho as pernas para voltar dessa manobra, mas também foi a primeira vez aí que a gente está vendo um backflip nessa praia de Jacaraípe, aqui na praia de Solemar, em Jacaraípe. Você vê que a atleta havaiana sabe que precisa melhorar essa nota dela. A pior nota dela é um 4,50. Tentou ali dar um backflip. Não sei o que a comissão técnica vai pensar
sobre essa última onda dela. Vamos aguardar. Lembrando que o critério de ondas sempre é manobras no outside clean, sempre voltadas para a parede da onda. Os juízes estão observando muito isso. Se você faz a manobra em direção à areia, vale menos ponto do que em direção à parte aberta, a face da onda, né? A gente, para quem não entende muito do bodyboarding, o bodyboarding a gente pode pegar 12 ondas em 25 minutos. Olha que bonito isso, Lucas. Ela tentando, a Hannah realmente está tentando fazer aí, inovar nas ondas de Solemar. Ela recebeu aí um 2,65, não entra no somatório dela, não é a Hannah, desculpa, é a Ayara, né? A última onda da Hannah foi um 3,5. As Fabio was saying, Ayara is pushing the limit here. She is changing a 4.5, so she needs more than a medium score to increase her total score. Actually the scores, I think it didn't come out already. She tried to go for the backflip over there and completed it. It was the first backflip actually on the contest. Right now, the waves are a bit hard to throw this maneuver in this condition, but she tried to push the limit and went for it. And there we have Maíra Gonçalves through a reverse, and the wave ended up for her. So the current situation right now is Ayara from Hawaii in first position, followed by Hannah Saavedra, the Peruvian, in second, and Maíra Gonçalves and Bianca Simões in third and fourth, respectively. But nobody's going to be eliminated on this round. This is a non-elimination round, so these girls will have a second chance of gaining their space on the contest and going for the lead. We still have 1 minute and 40 seconds left on this heat. Nice. We have the replay now for the last wave for Maíra Gonçalves. She managed to do a reverse 360, but the waves just finished there. It's pretty tough conditions now. In half an hour we're gonna have the low tide. It's 11 o'clock, the low tide, and after this we may see some more waves, some more open faces, more maybe more power. I can tell you, like with changing the tide. This is a beautiful wave. Roller for Bianca Simões. She needs to change 1 point actually, because Bianca, it's best waves for Bianca was a 3.5 and 1 point. A Bianca está precisando de um 3.75. A onda fica bem pequena ali para ela. Tenta jogar um rolo, mas a onda vai acabando, ela fica ali para trás. Ela está trocando uma nota 1. Então, talvez essa onda aí venha a colocar a Bianca numa posição melhor. O tempo já está acabando, são só 18 segundos até a bateria acabar. E a Ayara do Havaí realmente liderou a bateria toda, né, Fábio? Ela veio bem consistente ali, né? Tentou do começo ao fim, né, Lucas? Do começo ao fim, e tentando mudar as notas com manobras diferenciadas ali. Ela tentou muito. Esse é o término da bateria. A Maíra aí também na última onda dela surfada. A gente vai ter que aguardar os juízes para dar o resultado oficial dessa bateria, mas parece que a Ayara assegurou ali a primeira colocação dela. Vamos ver o que os juízes vão perceber nessas últimas manobras e a pontuação que eles vão dar para a gente definir quem vai ser a segunda colocada nessa bateria de número 2, a fase de não eliminação da categoria Pro Júnior. É isso aí. E daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista com a Úrsula e a campeã dessa bateria. A gente vai para um comercial rapidamente, então não saiam daí. É possível
possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo. A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo. Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. That's it, guys. Welcome back. We just finished the Pro Junior right now. Great action, the Hawaiian throwing innovation for us. Back soon, we will have an interview with Ursula, and now we are starting the Pro Division again. These girls are ripping it, and we're going to go straight to the water. Now we're going to have Nicole Calheiros from Rio de Janeiro, Viviana Araya, Kirtis Montenegro, who's been destroying in the competition, and the local Elisângela Fragoso. That's right, guys, and in case you missed it, it's so good to see the Pro Junior women killing it out there. Those are the future. But right now, it's all about the women. The queen, oh, well, I always say the king. The queen division for the IBC World Tour. The IBC World Tour has been supporting very strong, in a very strong way, the female division, including the Pro Junior division last year. And it all turned out really well for that. And right now, also bringing this event alongside with the Instituto Neymara Carvalho and Neymara Carvalho herself. Such a great event. And this is the replay of the first wave that was ridden during the commercial break. And so fast, Elisângela, local here. We have been speaking about her, and she has been doing a great job so far in this event. A Elisângela já começou ali surfando, na verdade, a Nicole e a Kirtis também. Uma boa onda da Kirtis aí. Com certeza já vai conseguir uma nota ali, pelo menos mediana, né? Eu diria. Pegou uma onda consistente ali. Vamos ver como que vai. Ainda não saíram para nós essas ondas. Pronto, e tá lá. A Kirtis tirou um 6 nessa última onda dela. Uma onda boa para começar ali, já colocando ela numa posição mais confortável, né? Todas as atletas com uma onda, com exceção da Viviana Araya, do Chile, que ainda não surfou nessa bateria. Então a situação agora, a Kirtis está liderando. A Elisângela, local aqui de Jacaraípe, está seguindo ela na segunda posição. E a Nicole tá em terceiro com uma onda de 1,5, enquanto a Viviana ainda não começou a sua ação ali na bateria. A gente tem 21 minutos restantes ainda nessa bateria, muita coisa para acontecer, categoria profissional, e lá vem a Viviana começando. That's right, first wave for Viviana Araya, 2 spins, and she keeps going. Is she going to find the spot? Yeah, well, almost complete roll there for Viviana. And well, so far, Kirtis has been so strong throughout this competition. And this is the replay for Viviana's wave. Lá vem a Viviana, ela fez, né, nessa última onda aí, ela tirou 3 pontos, veio com 360 lá de fora, mais um, dá uma remada ali para ganhar a velocidade, tenta forçar um rolo ali no final, acabou não completando a manobra,
mas conseguiu ganhar esse 3 aí com os 360, com o que ela veio construindo ali na onda, né? A onda aqui de Jacaraípe, ela é bem longa, então a atleta ela vem já acumulando essa nota desde lá de fora, assim como estava fazendo ali a Elisângela, acabou errando o 360. A Elisângela está fazendo uma campanha muito boa na competição. No ano passado ela estava com o ombro machucado e lá vem ela, boa onda. Boa onda. Bateu um rolo ali, né, na boca ali, chegou a armar um tubinho ali. A Elisângela veio dando uma manobra numa parte mais crítica da onda e pegou só tinha pegado uma onda até agora, que foi um 3.25. Então vai ser mais uma onda aí pro somatório da Elisângela. How important, how cool is to watch a local surfing their wave, and look at this. She knew perfectly this wave was a very good one, and she saw the potential and performed that roll in the pocket. We haven't seen much of those pocket rolls so far, and combined with a reverse spin. So good there, good. Actually, Elisandra, we're waiting for that score, and this is another wave for Kirtis, Montenegro. Kirtis was the leader of the heat, but right now I think she's going to take back the lead. It's Elisandra in the first position. She got a 2.75 after that one, and Viviana in third. This is only starting. Remember, these are 25-minute heats, and these ladies have a lot of time to prove themselves. And here comes a wave for Nicole Caleiros from Rio de Janeiro. Nicole, who is for the first time competing in Master Division in this event. And she did great. She actually ended up first in her first heat. And coming here in the women division, the Queen division for the IVC World Tour. And keeps going. I really enjoy the way these ladies switch sides here, and that's a complete maneuver for her. Nice combo for Nicole Caleiros from Rio de Janeiro. Let's see what the judges think about that one. But yeah, if in case you miss it, this is the second day. Oh, we have another replay. This one we already saw. Yeah, that was the 2.75 from Elisângela. She did a roll in the pocket over there and the reverse, and then the wave ended. And we had another wave right now from Nicole, still waiting for the scores. Nicole, who was away from the World Tour for 8 years, and last year in Iquique, she got a ninth place. And Nicole had a very nice career throughout the 2000s and 2010 on. She was actually the top 8. There comes Viviana. So Viviana holding on to her board. And that's going to be a work completed, but we will see. Remember, judges are looking for fluency in the maneuvers, but you know how it is. You have to seize every opportunity you have in order to just start building your scores. Right now, Viviana is holding a 3 and a 2.50, and we are waiting for the score of that last wave. Meanwhile, we have the interview ready with the winner of the last heat, and Ursula. Please, Ursula, take it away. Oh, we are with Ayara here from Hawaii. It's a long way trip to Brazil. First time in Brazil. She's happy. And I'm going to ask her, how was the heat for you? The heat was a little tough, but I got through it and I tried my best. Yeah, she did her best. And also, you tried to innovate, this time because you did a backflip and got a barrel. And it's so risky, and I'm happy everybody was like, wow, she tried something new. Yeah, I seen the section and I was hesitating and I didn't know if I wanted to do like a rolo or a backflip, so I just tried the backflip and somehow I got enough power to turn me around and I completed the maneuver. She did it great. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you very much, Ursula. Aria, the Hawaiian, innovating on the last heat, throwing new maneuvers, differentiating from the roll. There we see Neymar and Aria giving a hug. And you guys can see right now the beautiful view from Jacaraípe Beach here in Serra, Espírito Santo. So let's take some time as well. There's actually the replay from Viviana. Last wave,
which was served during the interview with Ursula. She tried to finish with the roll, but couldn't complete it. And that's it, guys. Beautiful view from Jacaraípe. You guys can see the beach here and the neighborhood behind it. So big thanks to Prefeitura da Serra for making this event happen and giving all the structure. Juju getting ready. That's right, Juju. So that's right, Juju from Bahia coming in strong. And we have some people tuning in from Chile. Saludos a todas las chilenas y chilenos que están sintonizando. Tenemos a Naim Bustorf, creo que están las chicas del club Amaguara Bodyboarding. Un saludo a cada una de ellas que sé que están sintonizando y siguiendo el evento. A wave here for Nicole Caleiros with a quick spin. Keeps going. Nicole loves these rides and generates some speed, moving her body, getting the chance to perform that roll. And I don't know if that's going to be a word completed, but so far it's Curtis Montenegro with the first position with a 6 and a 5.5. Curtis, it's been doing a great job so far in this competition, winning her heats, surfing really consistent, and I think she's been one of the big surprises here. Neymara told me in the first heat that her local wave, oh yeah, Ney. So yeah, Neymara told me, and the first heats that her local waves looks a lot like this place. So she's pretty comfortable, and you can tell she's been getting those sixes. 6 is like an average score for Curtis Montenegro. And right now the situation in the water is Curtis in the first position, Elisangela, the local girl who lives right in front of the beach, in second, needing a 7.90 to be first. And here comes Viviana Araya, all the way from Iquique, Chile. Nice double spins there for her. Combination of forward and reverse spin with a nice style. Viviana, who has been training really hard. And she's right now the president of that only women club back in Iquique, and one of our PCD athletes. And another wave here for Curtis. Lá vem a Curtis, diria que uma forte candidata ao título. A Curtis está sendo bem assertiva, vem fazendo ali um 360, buscando ampliar seu somatório, trocar uma nota 5,5, desculpa, e finaliza ali com um rolo descolando da espuma. A Curtis é uma atleta muito competitiva, vem ali com uma prancha, com área um pouquinho maior, né, que é o ideal aqui para essa condição, um mar menor e com uma onda um pouco mais deitada, que às vezes não carrega tanto a gente na onda, né? A Curtis vem de uma maneira bem fluida ali, muito competitiva, assertiva, tinha surfado só 2 ondas até agora nessa bateria, que foi um 6 e um 5,5, as maiores notas da bateria, na verdade, e essa última onda dela acabou não entrando no somatório, foi um 4,5, portanto a Curtis precisa de uma onda ali com uma qualidade um pouco melhor para poder ampliar a distância entre ela e as outras competidoras. A gente tem 11 minutos e 50 faltando para acabar essa bateria, e a Curtis vem liderando ali a bateria, seguida pela Elisângela Fragoso, que está precisando de uma nota 7,9 para poder passar para a liderança. Enquanto isso, a Nicole está precisando de apenas um 3,35 para se classificar. E ela já vem ali fazendo um 360 com cutback, mais um outro 360 e corta a onda por ali. A Nicole está precisando de 3,35. Vamos ver se essa onda vai ser suficiente para mudar a situação dela. E eu vi ali que a chilena, a Viviana, também pegou uma onda que, ao mesmo tempo que não apareceu. E já vem também Elisângela na esquerda, precisando de um 7,9 para ir para a liderança. Well, that's right, Elisangela looking sharp. Of course she is. This is her backyard, literally, guys, because she lives in the house that it's right in front of the contest area. She's a strong local from here, from Jacaraípe, with 46 years of age. She's really showing off in this competition. And if in case you miss it, well, that's Neymara Carvalho alongside to her daughter, Lune Hartmann, the very first Pro Junior World Champion, Pro Junior Women World Champ, holding one of our energy drinks, Wolf, from Coroa Company, Coroa Group.
thank you very much, Coroa, for bringing us all the beverages. It's such an important support. And remember, this event is brought to you by ArcelorMittal. ArcelorMittal is our main sponsor, doing a lot for the sport and a lot for the environment. It's a steel company that it's really committed with the environment, with a lot of initiatives that takes care of it. And it's been pushing the sport really strongly. As Neymar said this morning, ArcelorMittal is right now in Brazil the biggest sport for bodyboarding, and it's actually supporting her and Luna 100% in this year tour. They will be covering all costs for both of them. That's such a great news and so good. Thank you very much, ArcelorMittal, for that, and this is the replay for Elisângela. A última onda da Elisângela, né, foi um 5.75 essa onda. Ela vem fazendo um 360 bem rápido lá fora, seguido por um rolo. E aí tenta ganhar uma velocidade, achar uma seção ali. A onda demora um pouco para levantar. E ela vai quase até a areia. A Elisângela tá com sangue no olho nessa competição. Dá para ver ali pela expressão dela. Eu adoro essa expressão. Dá para ver ali na expressão dela que ela tá indo com tudo. E a Nicole também não vai deixar barato. Está precisando de 5.61, a onda acaba não armando muito ali, vamos ver se no inside ela vai conseguir alguma sessão, acaba a onda, dificulta a situação para a Nicole. Enquanto isso, a Kirtis vem lá de fora já fazendo um 360, ela precisa trocar uma nota 5,5, então tá mais difícil ali para a Kirtis, né, que precisa achar uma onda um pouco melhor para poder aumentar o seu somatório. That's right, two of our Portuguese, Mariana Rosa and Catarina Sousa, and wave here for Vivi. Unfortunately, not able to complete that one, Vivi. But still 8 minutes and 20 seconds in the clock. Viviana Araya looking for a 5.85 to advance, to qualify, advance to the second position and keep running in this event, and needs an 8 to be first. But Nicole Caleiros, she is looking for a 5.61 to be second. Right now she's third, and a 7.75 to be first. Here comes again Viviana. I think she's trying one of those inside waves. Not much there. Well, you have to be careful here with the number of waves. Remember, we have a limit, and there's still 7 minutes and a half, and Viviana has already taken 6 waves. But yeah, we'll see. I mean, you need to build your score, but definitely the judges are prioritizing the waves that are coming from the outside. So you have to try to pick those carefully. And here comes Nicole. She loved these rights, huh? Nice execution there for that roll. You can tell it's hard to land those, but she managed it. And actually, she even managed to fix her bikini. That was pretty cool to watch. That's so cool. And here comes Kirtis once again. Kirtis being very versatile in this contest, surfing equally as good to both rights and lefts. And we're noticing her wide board, and this is Viviana attempt for a roll. And you know how it is, if you look for it, you will find it. So Viviana might be very close to find that wave that she's looking for, and another wave for the local lady. There comes Elisângela, trying to increase her score. She's with a 3.6 and a 5.75, goes all the way to the shore, looking for another section. The wave just over for her. On the next heat, we'll be having Luna Hardman, Nara Caroline, the Japanese Namika Yamashita, and Juliana Dourado from Bahia. You guys can definitely expect some action. This next heat is going to be fire, guys. Action is just increasing here. That's the last wave from Elisângela. That's right, this wave. Elisângela also using a big board, but not as wide as Kirtis, but it's doing the trick for her. She's been qualifying from the very beginnings of this event. On the first day of competition, she surfed really good also in the master division. So showing some dominance, some local knowledge here for Elisandra Fragoso. And in case you don't know, we are also supported by a Prefeitura Municipal da Serra, Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer. Obrigada.
Muito obrigada por seu aporte, seu apoio. And also, this event is organized by the Instituto Neymar Carvalho. Instituto Neymar Carvalho, it's been running since a lot of time, and she has been training a lot of athletes, such as her own daughter, Luna, Guy Montenegro, Bianca Simoes. They have a lot of good athletes under their belt, and I think Neymara, I have to say, Neymara really has been giving a lot back to her sport. For us, it's very inspirational about when we hear from her saying that this is part of her transition to do these events, and she's planning to keep on running these events forever if possible, of course, as long as she can do it. And look at this little baby, it's so nice. But yeah, so inspirational Neymara is for our sport. Not only one of the biggest names, she was actually the record holder for total titles in this division for a long time, very long time, until last year when Isabella Souza took it away from her. Isabella right now with 5 titles as well as her. They're tied, I'm sorry. And yeah, for us, I have to say, me being a woman, being a bodyboarder, I can speak in the name of all of the bodyboarders in the world. Neymara is such an inspiration, and we're so grateful for everything she has done for the sport. Com certeza, como a Bego estava comentando aqui em inglês, a respeito do trabalho, né, que a Neymara vem executando. Ela está passando agora por uma transição na carreira, né? A Neymara ainda é atleta profissional e provavelmente vai ser por um bom tempo. Lá vem a Viviana, uma boa esquerda, ela joga um rolo lá fora, consegue completar na frente da espuma. A Viviana já surfou 6 ondas e está trocando 3 pontos. Vamos ver como é que vai vir essa nota. Ela está precisando de um 5,85 para conseguir avançar e não ser eliminada da competição. Well, that's right. Good job there for Viviana. Let's see that replay. And wait a second, there comes a wave here for Elisangela, the local lady. And a wave that, if she comes around that section, she might find some potential, but she spins in order to connect. But yeah, not much there for Elisangela. And so far she is advancing, but we're waiting for the scores of the last wave of Viviana Araya. Buen trabajo entonces para Viviana Araya, que está buscando un 5.85 para avanzar a la segunda posición. Recuerden que aquí solamente pueden, ahora está buscando un 6.90. Recuerden que esto se va moviendo según los puntajes van cayendo. Pues aquí solamente clasifican la primera y la segunda. Viviana necesita subir a la segunda posición para poder continuar en competencia. Faltan 2 minutos. Let's see this wave for Nicole Caleiros. She keeps going on this one. Right lover, Nicole Caleiros, but she starts really good for the lefts as well. And that's a nice combo. Fortunately not able to complete the last maneuver, which was a roll. Last minutes. Aqui no Brasil a gente fala direiteira. Isso, direiteira. E lá vem a Kirtes, já fazendo vários 360, acabou ficando por ali. Não é uma onda que vai mudar a situação dela. E como eu estava falando, tá aí as meninas da van delas. E Valentina Dias. Lá do Rio de Janeiro. E a Valentina também. Renata. Tem muitas meninas incríveis lá. A van das velas. Van das velas. A Isabela Nogueira, que linda. A van das velas, people, is a van that came all the way from Rio. Wait a sec, let's see this one. Last minute of this heat. The local lady killing it. And she wants to take that lead. She's right now on the 2nd position. And unfortunately, last wave of Viviana was not enough. And Viviana, it's still holding the 4th position. Nicole got a 3.40. And Viviana is leaving the competition area. But anyways, congratulations to her. Last 40 seconds. And it's so far Kirtis, who, since she got the 1st place, she never dropped it. And that's the roll of Viviana, 2.50. And combined with the spin
at the end of the wave. Good effort for Viviana. That's what you need to do. You need to try your best all the way till the end. So congratulations for her so far. 14 seconds so far. The unofficial results are what you see on your screen. This wave is counting, but this is the heat leader. So I don't think anything will be changing. And heat it's over, and this wave is counting. Nice wave there for Curtis Montenegro, an official. Well, we're waiting for the score of this wave, but she's already the heat leader. So official results is Curtis Montenegro in first position and Elisangela Fragoso in second. Don't go anywhere. We're going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. And we are back. This is the second day of competition in the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro and the fourth of the waiting period. And this is the first event of the 2023 IBC World Tour. Let's just hit the water because we have another stacked heat with the women division. Fabio, welcome back. Thank you, Bego. It's been a great day for sure. And now we have again in the water Luna Hardman, Nara Carolina, Namika Yamazita from Japan, and Juliana Dourado from Brazil. So 3 Brazilians and 1 Japanese girl. Yeah, 3 strong Brazilians against a very strong Japanese girl, and that's going to be great to see this heat. I'm sorry, I was going to say macho. This heat against among all these ladies that have been surfing so good so far. Big names we have right there. And remember, we will be running this. Wait a sec, here comes a wave for the first wave of the heat, actually, for Luna Hardman. A atual campeã mundial Pro Júnior, a atleta Luna Hardman ali abrindo a bateria, tentando fazer ali um 360, completou, mas não conseguiu levar adiante a sua onda. Com a camiseta verde, a atleta japonesa, a Namika, que ainda não pegou, na verdade ela pegou já a onda, nós tivemos aí já ondas surfadas nessa bateria,
quando a gente teve o nosso intervalo aqui. Vamos ver se a gente tem o replay dessas ondas. A Juliana Dourado já pegando também uma onda muito boa nessa bateria. E vemos aí as meninas da última bateria. Esse é o replay da primeira onda da camiseta azul, muito bem executada, 2 manobras ali, um invertido. A primeira manobra, o invertido, foi muito bom, o segundo também. Aí ela vai ali tentando ir para a parte mais perto da faixa de areia para tentar o el rolo. Primeira onda da Luna também conseguiu, tentando fazer ali o invertido, mas não completou. E aí a primeira onda da camiseta verde, a atleta japonesa também, todas elas com 360 invertido. A segunda manobra também o inverso, mas aí ela achou melhor voltar. E também a segunda onda, na verdade, da Juliana Dourado. Juliana já pegou 3 ondas nessa bateria e Luna também. Tivemos muita ação durante o nosso break aqui dos comerciais. Lembrando a vocês que toda final de bateria a gente tem um break para os nossos comerciais. As pessoas que são responsáveis, empresas responsáveis por patrocinar e também trazer esse evento maravilhoso aqui para a Praia de Solemar. Agradecimento agora aos nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, o Instituto, o Governo do Estado, e agora a gente tem onda novamente. That's right, Namika Yamashita there, real fast. I love the style of these ladies, but I have to say everyone has been impressing me so much throughout this event. And so far is Juliana Dourado in the first position. Fabio, you were saying? Yeah, so much action. We can't thank you, all our sponsors. This is the white singlet. Nice wave, wow. Bergo. That's how Nayara. And Nayara Caroline is our wild card. She had a very strong career in bodyboarding back in the 2000s. And right now she's mother of 4. So really impressive to see her doing such a great job with their sons and daughters. And right now surfing really good, and she's very strong. Let's see how this one unfolds. There are 25 minutes in this round, in these heats. And remember, we will be seeing the finals for the for the amateur division and the finals for the PWD. And here comes the replay for Namika. Namika novamente começando ali com um 360, uma combinação muito boa, mas essa onda aí na Nayara Carolina foi a melhor onda do dia até agora. Foi 7 pontos, ela quase entrou no excelente, camiseta branca, como a Bego estava falando, mãe de 4 crianças, e aí voltando às competições com Wild Card, que é um convite para competir esse campeonato, e a Nayara, que já foi campeã brasileira de bodyboard, voltando aí às competições em grande estilo, sempre escolhendo as melhores ondas. Ela vem desde o primeiro dia de competição pegando poucas ondas, mas ondas de qualidade, já imprimindo aí um novo ritmo à bateria, já indo para segundo lugar somente com uma onda, mas a Juliana Dourado acabou de virar. That's right, and also Namika right now with the 4.60, it's changing the situation, but here comes Luna. Oh, we have Luna Harman here on these few spins, and she combines with the inside roll. And I was going to say that we are going to have a surprise for today. And that's right. We're going to continue. Okay, guys, I'll tell you one thing. There is a mistake. That's why I got a little bit stuck. Because Luna is using the purple rash guard and she's orange. We will speak to our technical team, but actually Luna is wearing the purple. Yeah. Tivemos aqui um problema técnico e vamos ter a nossa entrevista agora. Hello everybody, we're here with Kirtis Montenegro. My God, she's passed 3 rounds already, all of them in first place. Can you explain to me what's going on? Nossa, passando 3 baterias em primeiro lugar, eu estou muito feliz. Esse mar, como eu sempre falo aqui, é muito difícil, mas
No momento aí que veio as séries eu consegui pegar as boas, dei uma parada, mas eu garanti, né, minha vaga aí no quarto round. E eu espero seguir e quem sabe chegar na final. She said it started like a little bit, slow down. Then she found herself there, and she's doing her best to try to get the finals. Yeah, And would you like to thank you somebody from Pernambuco because she's from Pernambuco? Bom, eu quero mandar um beijo, um abraço para todos que estão torcendo por mim. Queria agradecer ao meu principal patrocinador, que foi o Sérgio Scaba, Secretaria de Esportes, né, do Cabo de Santo Agostinho. Muito obrigada. Sem o apoio de vocês, eu não estaria aqui. Quero agradecer a equipe de bodyboard que está torcendo por mim, lá de Pernambuco, a todos que mandam mensagem aí no Instagram. Muito obrigada, gente. Faz total diferença para mim. Yeah, thank you. Back to you guys. Obrigado aí pela entrevista da grande atleta Kirtz, realmente fazendo uma performance incrível no campeonato, várias baterias já em primeiro lugar. Aí a gente vê a Nayara Carolina, que fez a melhor nota até agora da competição, surfando a sua terceira onda na bateria. Vamos ver aí se ela consegue encaixar alguma manobra agora na parte de inside. Ela infelizmente não conseguiu. A gente viu ali também a atleta a Juliana Dourado. Vamos ver, esperar aí essa última onda da Nayara. Por enquanto a Nayara já vira a bateria para primeiro, ganhou aí um 3.40 nessa última onda dela, somando agora um 10.40. E agora é a segunda onda da Luna Hardman. E a quarta onda da Luna Hardman. E agora novamente o replay dessa última onda da Nayara Carolina, fazendo ali alguns 360. Ela tenta achar uma manobra para finalizar essa onda, só que infelizmente a onda não proporcionou para ela a finalização, que é muito importante para ganhar, para receber uma nota no nível excelente. That's right, Fabio. Thank you for that update. And 40 minutes and 45 seconds, and what a great hit we're seeing between these three Brazilians and a Japanese who is currently riding and boosting this combo. It's Namika Yamashita in green. Let's see how this one unfolds. I have to say, I've been so impressed that I can't never know what's going to happen in these heats. And if you missed it, we were saying that we will have a surprise for today. We have a special hint between mothers and daughters. That's a final. And here comes Luna. And she's spinning here and combining with the roll. Let's see if she can find more in this wave. Luna Hartman, our current Pro Junior World Champ, first in the story of bodyboarding. And I was saying we will have Priscila Medeiros with her daughter Nalu, Nayara, who is currently in the heat, alongside her daughter Maria Cecilia. We will have Aline Rodriguez with Liz and Catarina Souza with Concha, and that's a roll there for Juliana Dourado. Okay, guys, the situation is like this. There are two rash guards that looks alike because the champions will be sporting the purple rash guard, and that's why you see that. But don't worry, the judges are aware of that. I was actually checking, so don't worry about the scores. They are all fine, and they are aware of that situation. Vocês aí estão vendo que a Luna Hardman, para vocês, aparece com a camiseta laranja, mas ela está usando uma camiseta rosa, que é a camiseta de campeã. Então ela tem o nome dela escrito, como a Mariana Nogueira também vai usar essa camisa. Então é um presente que esse evento WAHINE está dando para essas atletas. Lembrando que vocês estão assistindo o ArcelorMittal
WAHINE Bodyboard Pro 2023 é a primeira etapa do circuito mundial para as meninas. Lembrando que essa é a primeira etapa da perna sul-americana do circuito IBC de 2023. Após esse evento, a gente vai para Antofagasta. Aí sim, a gente vai ter todas as categorias nesse evento. Vai dar o start do ano, o começo do ano para os meninos na categoria Pro, Júnior e na categoria masculina. E também teremos a categoria Drop Knee, que por acaso esse evento Antofagasta é o maior evento do circuito mundial, o evento que vai ter 10 dias de competição de puro bodyboard no Chile. Logo após esse evento a gente vai para Arica, também no Chile. E agora na onda, a camiseta azul Juliana Dourado, que já surfou várias ondas, está precisando de um 4.86. Ela consegue ali levar a onda dela até o finalzinho, consegue dar um rolo, vai partir lá para trás, ela está somando um 4.75, ela precisa trocar uma onda de 3.26 na liderança ainda na área, que pegou somente 2 ondas na bateria. Agora a gente vê ela ali, deve ter sido a terceira onda dela surfada. Ela tem a melhor nota do evento do dia de hoje. Lembrando que a liderança da melhor onda surfada até agora nesse evento é da Kirtis, que acabou de ser vencedora dessa última bateria que saiu da água, e da bateria anterior que saiu da água, que nós entrevistamos ela. Ela está super feliz, agradeceu muito aos patrocinadores e nem ela está acreditando que está passando todas as baterias em primeiro. That's right, Fabio. So yes, do you want to say this information in Portuguese, because it's so good that Neymar created this division that's going to happen right after or in between the finals we have today, the final for the amateur division, and we have the final for DPCD, as you guys call it, or PWD, which is people with disabilities. But we have this special final of mothers and daughters. Yeah, for sure. This is so nice. Vamos ter aí uma bateria entre as mães e as filhas aqui, uma bateria criada aqui pela organizadora, idealizadora desse evento, a Neymara. Vamos ter a final entre a Priscila Medeiros e a filha Nalu, a Naara e a Maria, a Aline Rodrigues e a Liz, e a Catarina Souza e a Concha. Então vai ser assim muito interessante vocês verem aí mãe e filha dentro d'água, todas elas usufruindo aí do bodyboard, e muito legal a gente ter essa união de mãe e filha dentro d'água, para vocês verem que o bodyboard é para todas as idades, para todas as pessoas. O bodyboard é o esporte mais inclusivo para quem quer se divertir dentro d'água, quem quer ter a sensação de descer uma onda, Bego. Muito legal isso, essa iniciativa nesse evento tão maravilhoso que a gente tem para a categoria feminina. Back in this heat, we still have Naara Caroline in first position, Namika in second. Remember, Namika is from Japan, first time in Brazil. And we have Luna Hardman, the former World Pro Junior Champion, and Juliana Dourado in fourth place. Juliana needs a 4.86 and Luna needs a 4.71. This is the replay from last wave for Luna. Nice 360. She's trying to find something there. Let's see if she found. Yes, she did. A roller to finish this wave. Let's wait for the scores. Last wave for Luna was a 4.9. It's not enough. She needs now a 4.71. That's right. Let's see. So such a good work for our wildcard being in first there. I think most of the times when you give a wildcard to someone, first of all, it's because they're very prepared, and that's why they earned this wildcard, and that's how. And usually they show off during their hits. So I think Nahara is pretty happy for being the wildcard of this event. And we will be seeing one more hit after this one. Sorry, 2 more hits actually. This is a 4 hits round. This is the round number 3 for the women division. And here comes a replay for Juliana Dourado. Super fast reverse there.
Has a very nice style she has and a roll, landing it, completing the maneuver. She actually was looking at the shore to see if she can find something else. But yeah, that last wave for her will be a 4.65. And the situation remains as Fabio was saying. Juliana is in fourth, Luna is in third, looking for the 4.71. Namika second, looking for 5.51 to advance. And so far is our wild card, winning this heat with 7 minutes and a clock. Yeah, Juliana Dourado is from Bahia, Salvador, a great place. And she's fifth last year here at the WAHINE on 2022. She's 9 times Bahia champion and second place in Brazilian amateur division. And she's also a champion at the amateur division at the first edition of Musa's Bodyboard, a contest who happened in Rio de Janeiro. And now we have Luna. She tried to do a reverse spin over there, but it was incompleted. And Nara also. It's so good to see Nara. She surfed only 4 waves, Bergo, 4 waves. He got 2 good scores, like a 7 points and a 3.5, and she's still leading this heat. A Nara ali competindo muito bem, escolhendo muito bem as suas ondas, só surfou 4 ondas e já pegou aí a melhor onda do dia. E aí a gente vê 2 atletas surfando uma onda na frente, a outra atrás. A Juliana tentou dar ali um 360, viu que a onda não ia proporcionar muita manobra, já saiu. Mesma coisa na Ara agora pegando a sua 5ª onda. Você vê que a Juliana ela está tentando trocar as notas dela, já pegou várias ondas. A Juliana ela está somando a primeira onda dela e agora na última ela não foi muito boa, foi um 1.5. Looks like Juliana is surfing a lot of waves, but Nara Carolina is more connected to the ocean together with Namika. Namika also, she surfed only 4 waves and she's in 2nd place, Nara in 1st place. Luna is still needing a wave. Also, Juliana needs another wave, only less than 5 minutes to go. That's right, Fabio. Thank you for that amazing update as usual, Fabio. One of the biggest names in bodyboarding in the Brazilian TV, famous, and such a, I have to say, I admire your career because he's always surfing and scoring barrels. So jealous. Oh well. Don't be jealous. You live in Chile. There's a lot of waves there too. You're right. I know you love the barrels. I saw you getting couple barrels this year. So don't be like that. Okay. Well, this is all about these ladies right now. And here comes Luna. Nice roll. She's holding up to her board, but yeah, not really happening there. Luna, who's looking for a 4.71 to be first. Nara holding on to that first position strongly. And this is the 2nd day of competition out of 5. We're going to see 5 days of action. And we have a window of 10 days. How good is that? How important is to have windows in a World Tour event, Fabio? It's so important because we are not at the wave pool, so we need the wave, the good conditions. So this is beautiful. So we can wait for the good weather, for the good waves, for the good swell. And right here, people are looking for pretty good swell, pretty good waves in between in the middle of the week. So I'm pretty sure we're going to have a couple more good days here for actions. And I'm pretty sure like the pro division will be so hard to compete against each other because we have those top riders in the next round.
And it's so beautiful to watch these girls, all girls together here in Jacaraípe, the Praia, the Solemar. Again, thanks for our sponsors to bring this event up. Thanks for Neymara, thanks for ArcelorMittal, thanks for the lei do incentivo do governo do Espírito Santo, a Secretaria de Esportes e Lazer, a Prefeitura de Serra, a IBC Bodyboarding World Tour, o Instituto Neymara Carvalho. E, again, thank you, Bego, thank you, Lucas, thank you, Ursula, to be with me, trying to put our vibe and our waves here to you guys. That's right, we did have. Thank you for that. Thank you. We're very thankful. Anyways, that was Juliana Dourado there spinning. That's not going to do much for her. She's looking for a 4.86 to advance. Remember, only first and second advance in this heat so far is the wild card. Now, Ada Caroline from here, from Espírito Santo, and the Japanese Namika Yamashita. And this is her first appearance in Brazil. Here comes a wave now for her. I was actually just speaking about her. So quick, so fast, and almost complete that roll. That section is a little bit tricky. Yeah, at the start was looking so good, that wave. Oh, judges area. This is it, boys. This is the judge. That's where the score coming from. Yeah, that's pretty cool. They're showing us that. Sometimes you don't know how this works, and that's how, as our head judge, Chico Garritano, also head judge of the World Tour. And a lot of judges, Brazilian judges we have in our panel this year. I have the list here. I'm going to check on my list. And that's Frank from here, from Espírito Santo, very good international judge. And that's Flavinho, our scoring system operator. Flavio does an amazing job, one of the unknown heroes of the events. Remember, we need all these people in order to do these events, and that's a nice roll there for Juju. Juliana is trying hard. She suffered already. This is the 10th wave for Juliana. Remember, boys and girls, they allow to surf 12 waves in each hit, and the best 2 waves count. Less than 20 seconds. I'm pretty sure this is the last wave, the last chance for Juliana Dourado. She works hard to change this situation. This is again the Japanese girl dominating Jacaraípe, first time in Brazil. But Nara Carolina is still in first. Namika, she needs 5.51. This is the end of this hit. We need to wait for the judge. We need to wait for the score to see if Namika can beat Nara. And last wave for Juliana, maybe she can do second or first. Let's wait. That's right. Let's see what this last wave of Juliana Dourado. And I tell you guys, we're going to continue with the round number 3 of the women division. This is the queen division for the IBC World Tour this year, supporting strongly the female division, as we are having this event, and remember, we are having Antofagasta after here, the Antofagasta Bodyboard Pro, that will be having the Pro Junior Women and the Women Division as well, alongside with the drop knee and the man and the Junior Pro Man Division. And we will also have in this side of the world 2 events for men. That's the Arica Cultura Bodyboard and the Itacoachara Pro. Those are only for men, and that will be it for the South American leg of the IBC World Tour. We're waiting for 4 scores to drop. That's why we haven't launched 2 commercials. So I'm taking this opportunity to speak about the tour. Then we're going to go to Maldives. Then we're going to go for the first time to France. We are going to South Africa. We are going to also to Morocco for the first time. It's a novelty this year, as well as France. And we, of course, having Sintra and finishing the year with the Fronton King. Such an amazing event that's going to be crowning the men world champ, and the women, we don't know where it's going to be crowned.
We're waiting for those scores, Fabio. Yeah, actually, Bego, we have a situation here. Luna, she got the score, but then Namika got a better score in the end. And Juliana got a good score as well, but the final result is first place Nara Carolina, second place Namika Yamashita. That's it, boys. We have a quick commercial. Thank you, Bego, to be with me. We're going back pretty soon. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. First stop for the girls. In my side, I have Lucas Rocha again. Man, was so good to see that clip from the IBC. This is the vibe that we're going to have in Antofagasta. All the pro riders, the men's division will start over there in Chile. Next stop, we have 4 stops in South America, and after South America we're going back to Hawaii. It will be an amazing year. We have Morocco, we have a lot of new stuffs for you guys, and back in the water now we have Women Division. É isso aí, Fábio, como ele estava falando, esse é o primeiro evento, né, do circuito mundial. Depois a gente vai estar indo para Antofagasta. Tá aí a Francis Aoto, que vai entrar na próxima bateria, junto com a Juliana Dourado e a Nicole Calheiros, que acabaram de fazer suas baterias aí. E a gente tem uma ação aí já rolando. Mariana Rosa pegou uma onda, mas acabou errando a manobra. Foi uma onda de 1,5. Então, começando devagar essa bateria. A gente tem 21 minutos e 30 segundos aí restantes ainda. E não saiam daí, né? A gente vai... O circuito mundial esse ano vai ser bem interessante. A gente está trazendo 2 países novos. A IBC incluiu no calendário mais 2 países, que vai ser a França e o Marrocos também. Então a gente vai ter Portugal, África do Sul, Marrocos, Ilhas Canárias, Havaí, Chile e o Brasil também. IBC buscando trazer sempre as melhores ondas, as ondas propícias, né, para a prática do bodyboarding
E hoje a gente está aqui na linda praia de Jacaraípe. Vocês podem ver aí uma imagem do nosso drone, a estrutura do nosso evento aqui. Ali na frente a parte onde vai ser feito o pódio, onde está ali o pódio, né? Onde vão ser dadas as premiações. A Naara, que venceu a última bateria, voltando muito forte, falando ali com a Juliana e com a Nicole também. E agora nessa bateria a gente tem a Danicele Valerros, do Chile, que acaba de vir nessa onda ali, cava, dá um cutback, joga um 360 normal, acaba voltando ali utilizando a perna, um recurso ali que acaba prejudicando um pouco a nota do atleta. Com certeza os juízes olham para isso quando o atleta utiliza, a atleta nesse caso, utiliza algum recurso como a mão ou a perna para poder completar uma manobra. O nível de dificuldade é menor do que se não utilizar. E aí vem logo a Mariana Rosa de Portugal, joga um invertido bem bonito ali, bate o pé para ganhar velocidade e atingir a junção da onda e completa uma boa onda, 360 e um rolo, sua primeira onda, estreando, sua segunda onda na verdade, ela tinha um 1,5 e a única atleta que já começou tendo uma ação aí. Já se passaram 5 minutos da bateria e essa foi a Danicele Valerros, que acabou utilizando ali a perna para voltar no 360 e continuou batendo um pouco mais o pé para ganhar uma velocidade, porém a onda vai perdendo força ali para ela. A gente tem também a Paola Simão, que está estreando na competição nessa bateria, e também a Dalete Mouzinho. A Dalete Mouzinho foi muito bem na fase anterior, né? Ela que é esposa do atleta Roberto Bruno, ela arrebentou na bateria, quando saiu da água ali, todas as meninas comemoraram com ela, né, pegando ali a sua segunda onda. A gente está esperando as notas dos juízes, esse é o replay da onda dela. Ela consegue um 360 invertido, jogando para a parte com mais energia da onda, consegue mais um 360 invertido e agora tentando finalizar a sua onda. Lembrando que a gente já chegou no auge da maré vazante, agora a maré vai começar a encher. A gente vai ter maré cheia às 5h25 da tarde aqui na praia do Solemar. A gente vai ver a mudança de ondas bem radical agora de drone. A atleta da camiseta branca, a Paola Simão, pegando a sua segunda onda na bateria. A primeira onda da Paola, ela ganhou 2,75. Paola Oliveira, que é reconhecida por surfar ondas grandes também, ela gosta de ondas grandes, mas também consegue pegar as ondas pequenas. A gente está com a entrevista pronta e vamos lá, Úrsula. Hi everybody, we're here with Nara Caroline. She got the first place in her heat and also the best score so far today. So tell us, how was the heat for you? Estou muito feliz com esse resultado. Não esperava uma onda 7. Nós temos uma dificuldade de ondas grandes, de ondas maiores, mas eu fui realmente presenteada. Estou recebendo como um presente de Deus aqui e sem palavras. She said she was lucky, she was blessed because she got a good wave and she did her best. Would you like to say hello to somebody or thanks for your sponsors? Quero agradecer primeiramente a Deus que me mandou essa onda, aos meus familiares, a minha irmã que está nos Estados Unidos assistindo essa etapa aí pela internet, pelo YouTube. Beijo, irmã. Minha mãe que está sempre torcendo, que acompanha minha carreira sempre de perto e hoje ela também está nos Estados Unidos. Aos meus patrocinadores, Vinícius Santos, que é uma referência no consórcio imobiliário no Brasil, e a toda essa torcida aqui que está me enchendo de boas energias. Parabéns. Back to you guys. Thank you. Obrigado, Úrsula. Thank you so much. This was Nara Carolina, the last heat winner, white singlet. Nara was a former Brazilian champion on the past. She has 4 kids and she's back to the water, to the competition. And we see again, this is the replay again, same wave that you said in Portuguese. Is good to us to say in English this too. She used the legs, Lucas, and the judges are looking for this, like clean maneuvers, no legs, and this is the first wave for Paola Simão. Definitely, Fabio. If an athlete uses the leg or the arms to complete the maneuver, it is seen as easier to do. So if the athlete doesn't use it, the score will definitely be better. So also a tip for the athletes that take a look at the
IBC rule book and use it in its favor, to their favor actually. There comes the good wave that Dalete caught. That was a 3.75. She is now in the third position, needing a 2.5, only a 2.5 to advance to the next round. And the situation is Mariana Rosa in first, Paola Simão in second, Dalete in third, and Danicele Valejos from Chile in fourth. That was also the last wave from Paola. That was a actually a 3.5 that went to her total score. Paola is with a total score of 6.25, and there's action in the water. Danicele. Well, it was a nice wave for Danicele. Complete 360 reverse, and then now normal 360. She didn't use the legs pretty much on those two 360s, so I'm pretty sure it will be her best wave. And it's like this this situation for the legs, and for you need to use the flow of the wave, especially now, Lucas, because we're gonna have the top women's starting the competition, so the judges will be working more and more details. So you have to be worried about how you're gonna do the maneuver and how you're gonna surf your wave. The judges are looking for outside maneuvers, clean maneuvers, and maneuvers that you do again forward to the beach will be less than the maneuvers doing on the open face wave. Definitely, Fabio. And each round that goes by, the performance level increases as well. We can see Mariana, unfortunately, misses the 360 there. And of course, the athletes are pushing each other to increase the difficulty. As we saw two heats ago, the Hawaiian Aria bringing new maneuvers, innovating, and of course the competition will get fiercer by each round that goes by. There comes Dalete changing a 1.5, goes for the roll, tries to get some speed and get out of that foamy section, get in front of the wave with the reverse, building a nice score there, throws a roll, uses her feet a little bit to complete the maneuver, trying to connect all the way to the inside, doing everything she can, Dalete, and definitely it's gonna change that 1.5 and increase her score. She needs a 2.5 to go to classification, to second. Really nice bottom turn, like long bottom turn, trying to find the best spot to do the rolo, and really nice reverse over there, and she managed to do another roll. I'm pretty sure it will be her best wave so far. Definitely, Fabio. And as we were saying about the judging criteria and everything, in case somebody just arrived here on the webcast right now or doesn't know how the heats and how the competition structure works, basically we have 25-minute heats. We have 4 athletes usually in the water, sometimes 3 athletes or 2, and we have 5 judges. So each wave that is caught, the 5 judges will give a score. The biggest score and the lowest score will be eliminated, and then the 3 scores will have an average that will give us the final score. And the criteria basically is speed, flow, commitment, and power, and doing maneuvers on the most critical part of the wave. So that's it, guys. So you can understand how the judging criteria works, how the structure of the contest works as well. And if you want to bring that in Portuguese, Fabio, for anybody that is not from bodyboarding or doesn't know much, I think that's a good information to share, right? Yeah, for sure. Thanks for this information in English, Lucas.
And the last wave from Dalete Mozinho was a 5.75, was the best wave so far from this heat, and now she's in first position with a total score of 9.5. Para vocês que não entendem muito as regras de competição do bodyboard, a gente tem aí 25 minutos, cada atleta ela pode pegar até 12 ondas e as duas melhores notas são contadas para o score, né, para o total de pontos de cada atleta. Nós temos 5 juízes no painel e a gente sempre corta em cada onda a maior nota do juiz e a menor nota desses 5, e dentre os 3 juízes a gente faz uma média para dar o resultado final de cada onda. Novamente aí a camiseta verde mostrando muita fluidez, exatamente o que o Lucas falou em inglês que eu vou falar em português, usando sempre a parede da onda para executar as manobras, sempre para frente, né, sempre para lateral da onda, uma onda muito bem surfada novamente da Dalete. E é exatamente dessa forma que os juízes querem ver as atletas fazendo as manobras. Uma manobra feita na parte branca da onda sempre vai valer menos do que uma manobra feita na parte aberta da onda. Então a Dalete aí está escolhendo muito bem as suas ondas, ela vem aprimorando desde a primeira onda que ela surfou nessa bateria. A primeira onda dela foi 1.5, a segunda um 3.75, já na terceira onda ela tirou a melhor nota da bateria e agora com 4 pontos solidificando ali a sua primeira colocação na bateria. Mas a atleta de camiseta laranja, a Danicele Valerros, do Chile, pegou aí agora mais uma onda, ela está precisando de uma nota de 3,25, totalmente capaz de fazer 3,26. E a Paola Simão agora em terceiro colocado. Bateria muito disputada, Lucas, muito disputada. As meninas realmente, depois, a cada fase, a gente vai ver uma performance cada vez melhor nesse evento. Com certeza, Fábio. Começaram ali surfando várias ondas, né? Aí vem a Paola, vem para a esquerda, joga ali um cutback, bate o pé para tentar continuar na onda, vai virando ali para o lado da direita, a onda vai mudando um pouco ali do que o que ela tinha visto inicialmente, acabou que não ofereceu muita coisa para a Paola. A Paola está precisando de um 3.26 para poder se classificar, e a Danicele Valerros, do Chile, que está na terceira posição, também está precisando de um 3.26. Enquanto isso, a Dalete, como você falou, vem se consolidando ali na liderança. Replay da onda da Paola, que foi um 2,5. Acabou jogando ali um cutback e depois a onda não adiantou muito para ela. Não teve muito uma sessão para ela fazer mais manobra na parede. Ela acabou fazendo uma manobra reto ali e aí ficou com um 2,5 nessa onda. Faltando agora 8 minutos e 10 segundos para o fim dessa bateria. Essa área aí dos atletas é uma área muito importante também. A gente está vendo aí uma atleta fazendo a massagem. O ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro forneceu essa área para os atletas, uma área muito importante para eles poderem fazer o alongamento, fazer o aquecimento com profissionais da área da fisioterapia. Muito interessante isso, a gente ter um local para os atletas executarem essas manobras aí de fisioterapia, até para melhorar qualquer caso de lesão. E a gente também, ao lado direito do palanque, a gente tem uma área para os atletas, exclusiva para os atletas que estão na competição. Bonita onda aí da camiseta azul, Mariana Rosa, executando 2 manobras. Ela está precisando, ela tem uma combinação aí de 2 notas, uma nota muito fraca, ela tem um 5,25, que é a segunda melhor onda da bateria. E agora vamos aguardar essa onda, ela está precisando trocar 1.5 e ela troca e já muda todo o cenário dessa bateria. Ô Lucas, agora a Mariana já está em segundo lugar, as duas brasileiras aí dominando, a brasileira e a portuguesa dominando essa bateria. A Mariana realmente, desde a última bateria dela, ela veio se mostrando muito mais confortável no mar, né? Ela passou juntamente com a Josilane e já estava se mostrando bem confortável, conseguiu virar no final ali, juntamente com a Josilane também, que estavam em terceiro e quarto, e aí conseguiram no finalzinho pegar boas ondas. Então a Mariana é uma forte candidata aí ao título, está fazendo uma campanha muito boa. Esse aí é o nosso locutor de praia,
o Hugo Costa, junto com o guarda-vidas ali, fazendo todo a vigia, né, ali das atletas, garantindo a segurança de todos aqui na praia. O Hugo, que juntamente com o Gil Lara, lá de Itacoatiara, está fazendo esse trabalho incrível aqui de locução para o pessoal que está na praia, um serviço de informar, né, ali as atletas que estão na água, quem está com a prioridade, as notas, a situação geral da bateria, para as atletas poderem ter uma estratégia ali, né, mais fixada dentro da água, para poder tomar suas decisões ali de como que vão proceder na bateria. Mandar um agradecimento gigante para todas as pessoas que estão trabalhando para fazer esse evento acontecer, equipe de webcast, os juízes, né, o beat marshal, todo o pessoal ali na praia dando o apoio, e também para os nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, que é o nosso patrocinador principal. Muito obrigado por fazer esse evento acontecer, juntamente também com a Prefeitura do município da Serra, que juntamente com o governo do estado do Espírito Santo, através da lei de incentivo ao esporte capixaba, a LIEC, né, vem dando grande força, fomentando realmente o esporte aqui no estado do Espírito Santo, diversas modalidades, assim como o Instituto Neymar Carvalho e o Grupo Coroa, que forneceu todas as bebidas para a gente aqui do evento de alta qualidade. Muito obrigado a todos por fazerem esse evento incrível acontecer, e a cada ano vem melhorando. E lá vem a Paola na esquerda, Fábio. This is Paola Simão. She's from Rio de Janeiro, Brazilian girl. She's trying to manage a rolo there, but unfortunately was not completed. In the next heat, we're going to see the Brazilian Francis Aoto, Canary Island Teresa Miranda, a Brazilian Joselaine Amorim, and a South Africa Pamela Brown. Again, we see now Daleta Mozinho, novamente aí pegando uma boa onda, boa cavada, um bonito el rolo para finalizar essa quinta onda da bateria. Ela está precisando aí trocar 4 pontos. Essa é a líder da bateria, a cearense, esposa do multicampeão brasileiro Roberto Bruno. E agora novamente a camiseta laranja, a Danicele Valejos do Chile, tentando aí trocar a sua nota também. Ela que está em terceiro lugar na bateria, consegue um trem 60 e um el rolo. Vamos ver se ela consegue ainda fazer mais uma manobra nessa onda. Condição bem complicada para todas as meninas nesse momento, a maré muito vazia. Vamos esperar aí, com certeza, Lucas, a gente deve melhorar essas condições já com a maré subindo. A gente deve ganhar mais volume nas ondas e a gente vai ver as meninas arrebentando nessas baterias. Lembrando que a gente vai ter uma bateria inédita de mães e filhas. Se vocês estiverem por aqui, por perto, e quiserem ver, venham para a praia, que está muito bacana, praia cheia, uma vibe bem legal. Aí a gente está vendo aí as chilenas, as japonesas comendo aí o açaí do gordinho. Várias meninas, né, vários atletas adoram o açaí. Acho que todo mundo gosta de um açaí. Açaí é o replay da última onda. Dalete, que tirou um 4,75 nessa onda, aumentou um pouco ainda o seu somatório, né, solidificando ali a liderança. Agora a gente tem 2 minutos e 40 segundos para o fim da bateria. Essa foi uma onda da Danicele Valejos, também do Chile, que continuou, na verdade passou ali para a terceira posição. A situação para a Danicele e para a Paola é a mesma, elas precisam de um 5,75 para poder se classificar para o round número 4. A competição vai ficando mais disputada a cada bateria que passa. O mar agora está com uma condição um pouco mais difícil, né? Como o Fábio falou, a maré seca, as ondas estão muito espalhadas e às vezes elas acabam ali, está difícil de conectar, assim como foi durante os últimos dias aqui também na Praia do Solemar, durante o primeiro dia de competição, né? O mar tem variado bastante, e aí veio a Mariana Rosa na última onda dela, foi um 4.4, que foi uma onda surfada enquanto a gente estava passando o último replay. Mariana vem fazendo ali um 360, o segundo foi um pouco preso ali na espuma, mas o primeiro foi bem solto e ela finaliza ali tentando um rolo e fica para trás, né? Ela amplia a vantagem dela. Agora a Paola, que está na onda, ela está precisando de um 6.15, Lucas. A última onda dela entrou no somatório, 4.40. A Paola agora parece que pegou a melhor onda dela da bateria. Vamos ver o que ela conseguiu
de troca de nota, faltando só 1 minuto e 20 segundos. A Paola ali dando gás para voltar nessa bateria. Esse é o replay da última onda da Paola. Paola, she's from Itacoatiara actually. She's from Niterói, Brazil. So she needs a 5.75 now after this wave. She received 3.9 for this last wave. Paola from Itacoatiara. Paola was working with us last year here, doing the interview as well. This year she is focused on the competition. Now on the pro division, fighting for her spot on the top, and yeah, great action from the girls here at Praia do Solemar in Jacaraípe. And there comes Dalete throwing water with the reverse pedal a bit to get back in the wave, gaining some speed, looking for another section. Nice reverse, very stylish from Dalete, and the wave loses a bit of energy over there, and she ends it for now. And also Mariana Rosa trying to change a 4.40. We didn't see the beginning of the wave. We'll catch it up later on the replay, and that's also the end of the wave and the end of the heat. Let's wait for official results. We will be having Ursula interviewing the leader of this heat, the winner of this heat. We will go to quick commercials and be back soon, guys. Don't get out of there. Yeah, É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. We are back, people. We are so happy. Sorry, we are back. This is the second day of competition and the fourth of the waiting period here at the beautiful beach of Solemar in Jacaraípe. This is the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. Let's hit the water because we have more action for the women division. This is the heat number 4. And director, agua por favor. Thank you. There you see in your screen is Francis Aoto in orange, Teresa Miranda in white, Jocelani Amorin in green, and Pamela Boren from South Africa in purple. Remember, Pamela is our single competitor from South Africa, and it's so great to see her
joining us in the tour. And here it's coming, the first wave of Jocelani Amorim. Jocelani is a very strong competitor. I was having a conversation with her downstairs, and she said like, oh yeah, almost lost in the previous heat, but yeah, it's not gonna happen to me anymore. And then you see it very fast in this heat. She did 3 spins in this wave, and she actually got the chance to connect to this section and perform that roll. She said that's not going to happen to her anymore, but super strong. Francis Aoto here, reverse spin. I love her style as well. Francis is very strong. She keeps going, and you see the technique these ladies are using of putting both hands over the nose of their boards to generate more speed and connect, and that was a nice roll for Francis. There comes Pamela Boring. That's actually the replay. Unfortunately misses the 360 over there. And yeah, guys, this is a tight heat. Joselane Amorim placed second last year in the event, and Francis Aoto placed third. So we have 2 athletes that went to the podium, and definitely Joselane, after that hard moment she had on her last heat, she's managing to start well. Got a 5.75 right on the beginning of this heat, and also managed to get a 3.5 on this wave. Thanks, director, for the replay. Threw some water and did a nice spin. Great spins from Joselane. Very fluid, very stylish, solid. And then the wave didn't give much to her. That's Teresa Miranda from Canary Islands. Así es, entonces una ola para la Canaria, primera aparición de la Canaria en este evento. Teresa Miranda, que viene a hacer dos eventos el año pasado y que es muy buena competidora desde Tenerife. A ver dónde está la gente de Tenerife, los chicharreros que estén por aquí acompañándonos. Teresa Miranda, coming from Canary Islands, is the first time she is surfing in here, and that's another wave, a stylish Canarian. Unfortunately got stuck on the second spin, but that reverse was really nice. And it's all about building your score. Right now Teresa with a 4.25, it's in third position, now changing to second after 2.75. And Francis with a 5 is in third. Jocelani, it's leading, and Pamela, who hasn't been lucky so far, only holding a 1.5. But remember, there is a lot of time. 25-minute heats are these ones, and there is 19 minutes and 10 seconds. And if you're just tuning in, this is the second day of competition of the ArcelorMittal WAHINE Board Pro. ArcelorMittal, it's a main sponsor, and also, as I've been told by Neymar Carvalho, the main sponsor ever, or the biggest sponsor ever for bodyboarding here in Brazil, covering the costs of Luna's and Neymar career. And here comes Jocelani once again. Lá vem Joselane de novo, uma boa onda para ela aí, querendo aumentar o seu somatório. Tá trocando uma nota 3.5, faz 2.360 ali na parede da onda e finaliza com um rolo. E agora remou ali a Francis Aoto, mas acabou não indo na onda. A gente ainda tem 18 minutos sobrando nessa bateria. A Joselane está em primeiro, acompanhada pela a Teresa em segundo, Francis Aoto em terceiro e a Pamela Boring da África do Sul, que está em quarto. Então a gente vai para a entrevista com a Úrsula, com a vencedora da última bateria. E é isso aí, vai lá, Úrsula. Hey everybody, I'm here with Dalete Mozinho from Ceará. I'm going to ask her how was the heat this time. She passed again, first place. Foi mais uma vez, né, o objetivo alcançado. Foi difícil, mas me achei ali no meio da bateria, consegui achar uma onda boa de novo. E para o final consegui pegar outra onda para passar a bateria em primeiro. Estou super feliz, né, quero muito avançar e o mais longe que eu puder. She said she did her best. She's trying to go forward as much as she can. And now I'm going to ask about how many girls this time from Ceará. It's something new in this contest. So tell me what's going on with all the people from Ceará arriving in this contest. Está sendo incrível estar aqui competindo pelo Ceará e com uma galera do Ceará, várias meninas
representando o Ceará e está sendo incrível para mim e está sendo uma motivação a mais para conseguir o resultado e conseguir ir mais longe possível. She's very happy and proud of these girls in different divisions. Thank you. Obrigada. Back to you guys. Thank you very much. I love the Lech. It's so cool and calm, right? Such as Roberto. It's the same way. I love them. What a beautiful couple. Another beautiful couple from bodyboarding. Roberto Bruno and the Lech Mocinho. From using Ceará. Roberto's board, actually. This is a classic one. Roberto Bruno from that Genesis makes. And the Lech using her. Yeah, definitely. Husband supporting, board. yeah. Of course. Okay, so here we have a situation of a split pick. Here comes Pamela from South Africa with a nice roll there. First, let's say, important wave for Pamela combined with the spin. Keeps going, and I think she's going to connect. You know how it is, Pamela. You have to connect, and yes, almost completes that one. And it was Francis dropping to the right. We'll see if we got that wave. But yeah, let's see what Pamela gets on that first fully maneuvered wave. But that's a nice looking one for Jocelyn, the heat leader. And I have to say, I'm going to copy that technique that she uses. She brings the backhand towards the nose, closer to the front, and that allows her to push the nose and probably put, and I think it put more surface of the board on the wave, and that allows her to generate more speed. What do you think? Definitely, Bago. I think, you know what, a comparison that I think it's worth making. There comes, hold on, there comes Teresa from Canary Island. Good section for her. Nice roll on the wall of the wave. Kicked off. That's all for Teresa. Let's see if it'll change her situation. She needs something bigger, something more than a 2.75. And going back to what we were talking, Bago, I think that when you push the nose of the board, it is easier when you have not much speed, you know, and you put your weight on the top of the board. I think it's, and there's the last wave. She did a roll, and that was all for her. This is a solid combo for Pamela, and I think it's going to be showing in the scores. And this is the one we didn't see. Beautiful roll for Francis Aoto. Good one. Yeah, no, Francis, she serves so good. I actually got to know her last year, and I was really impressed about her level and her style and radicality. And this is the single maneuver wave for Jocelyn. So we're waiting for important scores here, people. Jocelyn, Teresa, Francis, and Pamela, all of them got nice waves, and that's a replay for Teresa. Teresa, buen trabajo para la chicharrera Teresa Miranda. Let's see how this one unfolds. Estamos esperando scores de todas las competidoras, buenos scores de todas. Así que si estás sintonizando y eres de habla hispana, yo voy a tratar de tirar alguna actualización aquí para ustedes. And yeah, so far so impressive for these ladies, and that's Neymara. Neymara with a lot of locals. I think they're part of the social project for Instituto Neymara Carvalho, which is her institute. And here comes Jocelyn once again. I mean, that's a replay. Yeah, as últimas atletas todas pegaram ondas aí nos últimos instantes. As notas ainda não saíram. A gente tem 13 minutos ainda para o fim dessa bateria, mas provavelmente vai ter mudança de situação aí nos próximos segundos. A Joselane pegou uma boa onda, aí indo até o inside. Joselane, que na última bateria passou por momentos difíceis aí, chegou no fim da bateria precisando de notas e ficou ali refém do tempo. Conseguiu virar bem no finalzinho. Nessa bateria deu para ver que ela já veio com uma estratégia diferente, já começou pegando ondas logo no início para poder garantir. E aí vem a Francis Aoto. That's right, Francis, who actually ended up third in the Master Division last year, so she is very strong, and she ended up 16th in this event. Very good. She has been 5th in nationals and 2nd in states, and she's coming from Guaratuba.
in the state of Paraná, here in Brazil. And I think I really admire her surfing, and she started when she was 12 years of age. It's amazing, impressive how long these ladies have been bodyboarding. I'm telling you guys, these ladies, they are, you know, in Brazil there are so many good bodyboarders in this event. There are many of them, but many that are not present, and we miss them. Here comes Jocelyn. Last wave replay. Replay da última onda da Josi, foi um 6.75, na verdade uma onda que entrou para o somatório dela. Joselane está vindo bem consistente nessa bateria, liderando aí desde o início. A situação agora ela está com um somatório de 12.4, seguida pela Francis Aoto, né? A Joselane foi vice-campeã dessa etapa no ano passado e a Francis ficou com o terceiro lugar. A Teresa está precisando de um 6.01 para conseguir se classificar e continuar na competição. E a Pamela Bowring, da África do Sul, está precisando de um 5.16. Tem uma nota aí um pouco maior, tem uma boa nota de 6,5. E a sua segunda nota é apenas um 2,5. Então ainda tem 10 minutos e 50 segundos. Boas chances de mudança de situação ainda. Lá vem a Joselane tentando ampliar sua liderança. Um bom 360 ali, bem na face da onda. Ela vai lá no lip para executar esse 360. Finaliza com um rolo. Uma boa onda para a Joselane, que está tentando trocar esse 5.75. E aí vem a Teresa tentando conseguir esses 6 pontos que ela precisa para poder se classificar. Na verdade, um 6.01. Vem conectando até o inside ali. Uma bateria que está sendo bem disputada. Essa é a última bateria da categoria profissional no dia de hoje. Depois a gente vai ter as semifinais da categoria amador. A gente vai ter o round 2 também da Pro Júnior. E hoje teremos as finais da categoria amador e das categorias PCD. Então não saiam daí, acompanhem aí o nível que está aumentando, o nível de performance que está aumentando com o decorrer de cada bateria. E hoje nós vamos ter as finais já da categoria amador e das categorias PCD. Uma grande novidade esse ano é que as categorias PCD estarão recebendo premiação em dinheiro. Essa foi a última onda da Joselane, que ainda está saindo. Acabou de sair para nós aqui, foi um 5.85. Ela fez um 360 ali diferenciado, né, bem subindo a parede da onda, chegando lá em cima no lip. O rolo também foi solto e ela conseguiu ampliar sua liderança agora com um somatório de 12.9. That's right, and I have to say, definitely she is been showing off in this event, and in all the events I have seen her surfing. And here comes the Canarian. She's a Teresa Miranda pocket roll there. We haven't seen many of those, and another one. This is going to be an important score for her. Actually, yes, it did. It was a replay. Sorry, guys, it got a little bit confused with the main logo. But yeah, Teresa changed the situation. Right now has the biggest score of this heat, one of the highest of the event, with a 7.25 and a 5.65. Teresa is in the lead. And Joselani right now is looking for a 6.26. I mean, it's not minor. It's actually a big score, but she's capable of. And Francis Aoto looking for a 5.86 to be second and a 6.26 as well to be first. Pamela has a little bit more difficult task, looking for a 6 to get to the second position and qualify, and a 6.41. And here comes Francis. Francis serves really good, equally as good to right and lefts. I have to say that calls my attention, and I think she's going to find a section there. Well-ridden wave, and yeah. A Francis surfou mais uma onda agora. Foi um 2.4, né? Ela está precisando de um 5.86 para poder avançar na competição. E a Teresa se deu muito bem ali na sua última onda, um 7.25, que jogou ela lá na primeira posição, passando da Joselane e da Francis. Nessa bateria a gente pode ver
que a performance das atletas tá vindo mais forte, né? A gente vê notas aí numa média maior, notas aí no padrão de 5, 6, 7 pontos, que em algumas baterias atrás, também pelo momento do mar, né? Que está um momento mais difícil com a maré, que ainda está bem baixa. E as atletas já estão entregando uma performance muito boa. Lembrando que essa é a última bateria na categoria profissional no dia de hoje. Esse é o round 3 que a gente está finalizando agora. E na próxima, como vocês podem ver ali na tela, a gente vai começar a categoria amador. Vai ser as semifinais. A gente vai ter a Aline Martins, Camila Vídeo e a Alice Teotônio Pereira, lá de Portugal, compondo essa próxima bateria aí na categoria amador. That's right. In case you missed it, today today we are going to see what it's planned. This is the last heat of the women division, the Queen division for the IBC World Tour, and its first appearance in this first event of the 2023 World Tour. And here comes Jocelyn Amorin. She's surfing so good and so consistent. She knows this wave very well, or I don't know if the wave or the technique on how to surf this place. She's being really impressive enough. I'm sorry, us. And let's see if she gets that 6.26. She's looking to get back that first position she was holding for a long time during this heat. And I was saying after this, we will see the amateur. I think we're going to go for the pro junior division for the rapper charge. And we are going to see the semi-final for the amateur and also the final. And we are going to see for the first time in this event, and one of the novelties, or the biggest novelty of this event, is the PWD division. That's the people with disabilities, and they have 2 different heats. I think one of the most inspiring things that we're seeing in this event is to have this lady surfing, and this is a replay of Jocelyn. Yeah, good wave from Joselani. Didn't make it to her final score. That was a 5.75, and her lowest score is her second score actually is a 5.85. So made no difference for Joselani. Now we have 4 minutes and 40 seconds remaining, and also this year the PWD division will have money prizes also, right? So prize money, yes. Very good news for these women. Good stimulus for them, and it's hard for an athlete that travels and everything. Hold on, we have Teresa, who is in the lead, doing a 360, gaining some speed over there to do a reverse. It is actually a good wave from Teresa, changing a 5.65, and that's it for her. Going back to the outside. Still 4 minutes left, so plenty of opportunities that can be good waves here today at Praia do Solemar. Actually, now it's a difficult moment with a very low tide, but we're seeing on the last days, the tide is making a huge difference here. The ocean and the waves are changing a lot throughout the day, and on the end of the afternoon, it is getting very close. With the high tide, it's getting very close to the shore, and these girls are killing it. That's right, and I would like to add to that it's very inspiring as well to see Teresa Miranda surfing so good in these conditions, because Teresa comes from Canary Islands, right? The waves there are very hollow. I mean, not in Tenerife. I think she also serves this beach breaks, but look at this. Teresa is 2 times front-on queen. See, front-on queen. And both of the times she was making it with the 10. So she knows very well how to surf hollow waves. And for me, just seeing someone that comes from, someone that it's used to surf those kinds of waves, hollow, powerful, and dangerous, to see her winning this heat in this fashion, because,
She's actually with a high score, is very impressive and sends a big message. Some people will say, well, I don't really surf well here because I'm used to hollow waves, but that's not an excuse, people. We have to be ready for all kinds of conditions. This is part of our sport. And Solemar, it's been delivering. We have seen a lot of good maneuvers and a lot of good hits. So congratulations to Teresa for that, and here's a wave. That's true, Bego. Good point. There we have Pamela trying to change that 2.9 that she had on the her last wave, and yeah, I agree 100%, Bego. I speaking personally, I'm also used to. There's Francis also on the right-hander doing a 360 on that white section, and that's over for her. And yes, I'm also used to hollow waves, and it's very hard to surf here. And there comes Teresa doing a show, doing a rollo on the face of the wave, got a little bit stuck there, and it's speeding up to get in front of the wave, does another roll, and another roll. 3 rolls for Teresa on this one. I'm telling you, I'm very impressed. Miren, voy a decir esto en español porque de verdad, Teresa, qué buen trabajo. No hay excusa, porque ella viene de olas increíbles, olas huecas, es 2 veces frontón queen. Tiene títulos españoles, es una chica que está habituada a surfear olas difíciles y olas de poder, y viene aquí y muestra que puede hacerlo increíble y puede ganar de una gran manera. Muy buen performance de la canaria. Nice roll there, also very round from the South African Pamela Bowren. Pamela, who got motivated or reignitioned by the WAHINE Pro, an event that we were going to see back this year. She competed there in her hometown, and she said, well, this event, she ended second, if I'm not wrong, and she got her passion back, and now she is going to give it a shot to the World Tour this year. So thank you, Pamela, for joining us. Let's see if that last wave is enough. We are towards the end of the heat. 20 seconds are left in this heat. I'm sorry, got stuck on that one. I'm watching at the scores, and what a heat we had in our hands. We're waiting for that. It's Pamela. It's looking for a 6.41 to be first and a 6.01 to be second. I don't know if that's going to be enough, but yeah, we're waiting for last wave of Francis is a 2.65. Last wave of Teresa, it's a 5. Last wave for Jocelyn, it's coming out, but it's not going to make any difference. We can tell by it's a 3.85, and official results, people. Teresa Miranda in first, Jocelyn Amorin in second, and congratulations to Francis Aoto and Pamela Bowren for their performance. We are going to hit a quick commercial break and going to be back in no time. Please don't go anywhere. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Oh my God, I'm sorry. This is happening all the time and I'm very sorry. Welcome back, everyone. This is the second day of competition at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Next to me, Fabio Aquino. You look like you're frozen. Let's go back straight to the water, people. And this is live action. You know how it is. We're humans and we're having a blast working here. We love to work in this. We are very passionate, right, Fabio? For sure, we are. In the water now, we have amateur division. This is a special category for this ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, giving a chance to anyone to compete in this event. And we're gonna have a pretty good waves now. Actually, last hit was insane, like a lot of good waves. And in the water, already surfing the wave, green singlet, Alice Teotonio Pereira from Portugal. That's right. You have in the orange singlet Aline Martins. You have in white Camila Video. And in green we have Alice Teotonio from Portugal. Great performance of her so far. This is the amateur division. This is no part of the IBC World Tour. It's a specialty of this is special division for this event. And it's a division that it's intended to give a space to some ladies that are not following the tour. It's a division that exists here in Brazil. I have to say, I think only here in Brazil this one exists, because in my country, where I live, is Chile. The amateur, we call to those ladies that do not. Oh, look at that! Different. That's that's Flavia Neri. Yeah, Flavia is such a nice character. I love her. She has Meninas do Bodyboard. Alexandra Rinder there. Camera got a little crazy. And okay, well, there are some scores already. We have Alice with a 5.5 right there with the spin again. And I was trying to explain what this division is about in Brazil. Maybe you can tell us a little bit more, because you're Brazilian. That's part of the Brazilian tour, the amateur. And like I said, in Chile, it's for those that are not too experienced and they don't have like a high level, but it's not the case here, I've been told. It's just for some that do not follow the tour, but some of them surf really good. Yeah, in the past we have this this division to allow everyone to surf, like before you turn to professional, and they didn't receive any money as well, so that's why we call amateur. I was amateur in the past here, and it's start to rain now, if you guys can see in the screen. Alice Teotonio Pereira from Portugal already surfed 2 waves, 5.5 and a 2.25. So we will explain a little bit in Portuguese as well, so people from Brazil and from Portugal can understand this division. Essa categoria é uma categoria amadora. É uma categoria que não existe no circuito mundial da IBC. A IBC dá oportunidade para profissional feminina e a Pro Júnior feminina. Essa foi a última onda aí da camiseta verde, a Alice Teotônio Pereira, atleta portuguesa, já surfou 2 ondas nessa bateria. Então, dá essa oportunidade para qualquer pessoa que queira competir esse campeonato, possa entrar e se divertir e estar próximo às profissionais júnior. Lembrando também que a profissional júnior é para aquelas meninas que têm até 18 anos completos no ano. Então, se o circuito começa antes dela se tornar maior de idade aqui no Brasil, que é 18 anos, ela pode vir a competir o circuito inteiro, o ano inteiro. Se ela já tem 18 anos completos, aí sim ela tem que se tornar na categoria
feminina, a categoria mais importante do circuito da IBC. Na água a gente tem 2 brasileiras e uma portuguesa, a Alice aí liderando essa bateria. As condições mudando muito agora, a maré vai encher, a gente está vendo que as ondas estão muito distantes da faixa de areia, ali da beira da água, mas supostamente o que eu entendo por aqui, os locais têm falado, pode ter aí, criar melhores condições para as próximas baterias que a gente vai ter no dia. Após essa categoria, a gente vai ter a bateria de repescagem da Pro Júnior e depois, logo em seguida, aí sim a gente vai ter a final dessa categoria. That's right, here comes Aline Martins, sorry, Fabio. But look, nice roll there for her, combined with the spin. And that's gonna count for her. And she's looking for a 3 to advance to the second position and a 7.75 to be first. And this is an elimination round. This is the semifinals for this division. We have only 6 competitors now. And that was a nice roll, actually very nice. Wait a sec, she gets a 6 for this one. Yeah, it was one maneuver and very nice executed for Aline. Nice bottom turn. Well, we have said that many times, you know, sometimes one single maneuver, very explosive and well executed, gives you that score, a high score. And that's one thing that the judges really like, and that's Alice. 15 years of age, we have been saying that, and she's part of the Boogie Chicks from Cascais. Beautiful place, Cascais. Beautiful place. So beautiful. I was so impressed when I went there. Beautiful houses, ocean view, nice beach. Portugal is amazing. Let's say hello to anyone from Portugal. Um alô aí para todos os portugueses. Terra dos meus avós, terra que eu gosto muito. Vários amigos aí. O Paulinho Costa, meu grande amigo de Portugal. Um aloha aí para todo mundo, todas as pessoas. Parabéns aí também novamente para a Cata Souza pelo trabalho lindo que ela faz lá em Portugal. E agora a camiseta branca, a Camila, que está precisando aí trocar uma nota. E é super importante essa fase aí, né, Bego? Porque é a semifinal, como você falou, e a gente vai ter a final dessa categoria já. Muito importante, as meninas não podem dar mole. E parece que a gente está aí com a Úrsula, com a entrevista da nossa vencedora da última bateria. Hi everybody, we are here with Teresa Miranda from Canarian Islands, and I'm going to ask her how is the heat, and also she usually surfs hollow waves, and now she's surfing a totally different wave. How could you do that? How did you make it? Sí, yo entreno también en olas de playa. Normalmente la ola donde soy local es de playa, pero tiene mucho más fuerza que esta ola, entonces es más fácil subir al labio y que él solo te golpee. Aquí es más difícil porque tú tienes que hacer fuerza con tu cuerpo para soltar el rolo y combinar maniobras. Yeah, she did it. She usually she surfs with waves, stronger waves with more power. And then she makes some more force to do it. And first time in Brazil for her, would you like to say hello to somebody or your sponsors? Sí, muchas gracias a mis sponsors, Brisa Bodyboard, F-Box, Cross Training, y por supuesto a mi familia y a toda la gente canaria que me está apoyando. Gracias. Back to you guys. Oh, I love Teresa. Congratulations. Felicitaciones, Teresa. Excelente performance, la verdad. Mandaste un mensajazo ahí a todas las personas de que se puede surfear fuerte, olas pesadas, y también se puede surfear fuerte, olas un poco más tranquilas o de formas diferentes, ¿no? I really would love that message that Teresa sent, that you can surf equally as good, all kinds of conditions. And that's Alice changed the situation. Now she's first. And yeah, with a total of 8 points. Good job. Good job for the Portuguese. Um belo trabalho aí para Alice Teotônio Pereira, de Portugal, camiseta verde, já pegando ali 4 ondas na bateria, está em primeiro lugar. A Aline Martins, a brasileira, em segundo, e a Camila Vídeo, brasileira, também em terceiro.
Lembrando a todos vocês que estão aí assistindo a gente está aqui no segundo dia de competição, de um período de 10 dias de janela de espera. Nós temos 10 dias para executar esse campeonato. Teoricamente a gente precisa de 5 dias para terminar todas as categorias. Hoje é o segundo dia de competição, um dia de domingo, muita gente na praia, as meninas super felizes. Temos hoje a categoria feminina, a categoria Pro Júnior e a categoria Amadora. E a gente, lembrando, vamos ter também a final da PCD, uma categoria que vai incluir aí todas as meninas com qualquer tipo de deficiência. Dividimos elas em 2 finais. E também teremos a final da Amadora. Então é um domingo de muita ação. Já vamos sair aí com os primeiros campeões desse campeonato. O ArcelorMittal, o WAHINE Bodyboard Pro. Primeira etapa do circuito mundial da IBC. Demos o start aí do ano. Um trabalho magnífico sendo realizado com o nosso esporte. A IBC está de parabéns, eu fico super satisfeito de estar incluso aí nessa equipe que está tentando mudar o cenário do bodyboard mundial. E na onda aí agora a camiseta laranja, a atleta Aline, que é a segunda colocada, tenta dar o 360, não consegue. E temos também na onda a camiseta branca, que é a terceira colocada, atual terceira colocada nessa bateria. Tenta fazer o El Rolo ali e não consegue. Lembrando que a primeira e a segunda vão para a final. A terceira fica em 5º colocado nesse campeonato. Categoria amadora, que é uma categoria específica aqui desse campeonato. Não é uma categoria que a IBC leva adiante durante todo o ano. That's right. Yeah, thank you, Fabio, for that update in Portuguese. We'll continue what you were saying in English. This division, it's not part of the World Tour, but it's pretty cool to see it as well as the PWD division. These are novelties of this event, and it's pretty good to have this chance for these ladies. And she comes there, Aline Martins, with a spin, another one, Sun South, Solemar is delivering. And these ladies are really entertaining us. I hope it's the same for you back home. If you want to say something, we can read you right now. We are not really reading too much the comments. We are very focused on the action. But it's nice to read you. So if you have something to say or you want to say hi to us or to somebody, you can do it now. We are going to jump to the chat and the YouTube. Fabio is going to read some comments. Replay for Aline, and remember, we will be seeing the final for this division. This is oh, look at that. That's, I think, our judge. Yeah, that's our only women judge that we have here. I think, I'm not really sure. No, that's not her, but we do have one woman in the judge area judging, and she's doing a great job. It's Belén, and that's a nice roll there for Alice Teotonio from Cascais. Let's see, Alice is looking for a 401 to be first. Who do we have tuning in? Whoa, another roll there for Alice. Nós temos aqui várias pessoas falando. Vou ler aqui primeiro o Charles Bronzo, dando um aloha para mim e para Bergo. A família toda de Jacaraípe está torcendo para Cíntia Belli. E agora a gente tem aí o replay desse bonito El Rolo da camiseta verde, a segunda colocada da bateria. E agora sim, líder da bateria, acabou de tirar um 7 nessa última nota dela, nessa última onda que vocês estão vendo agora o replay. Fazendo ela até o final ali, bem perto da beira da água. Tirou 7 pontos, a Alice pulou para primeiro. Fazendo aqui a Gisele Machado também, dando good vibes para a galera do PCD, para Rangéria Amorim, pedindo aqui para ela arrasar dentro d'água. Com certeza a parte mais importante da competição é a diversão, e eu tenho certeza que todas elas vão se divertir. Um alô aqui também de Maldivas, muito bom aqui, o Galib, dando um aloha para a gente lá de Maldivas. O Charles aqui também torcendo muito para as competidoras, a Maria Padrella também, o Ronaldo Nascimento, várias pessoas aqui conversando com a gente. Muito bom de ter todos vocês presentes aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhe o nosso
o nosso link. Qualquer dúvida também, vocês podem ir lá na nossa página da IBC worldtour.com. Lá vocês vão ter todas as informações sobre as próximas etapas, o livro de regras, fotos, vídeos, muita informação do melhor do bodyboard mundial. Agora a gente está vendo aí a nossa visão do drone, mais uma onda da camiseta laranja Aline. That's right. Thank you for those greetings, everyone. And that's a nice wave here for Aline. Aline is looking for a 6.51. That's going to do the trick. Let's see. I don't know. But yeah, good wave there for Aline. And this is the amateur division semifinals. And I have to say, pessoal que fala português, meu nome é Bego. B-E-G-O. Thank you for the greetings. Obrigada pelos saludos, mas não me chama de vergo, porque isso tem outro significado. No meu país só, ok? Obrigada, gente. Prazer para mim. Esse aí é o replay da última onda da camiseta laranja. A Aline, tá aparecendo aqui que a Aline e a Alice estão querendo se distanciar da Camila, mas a Camila também está muito ligada na bateria. Já pegou aí 5 ondas. A Camila com a camiseta branca está querendo ir para a final. Lembrando que faltam 2 minutos e menos de 2 minutos e 30 segundos nessa bateria. Bateria que são só 20 minutos devido a ter só 3 atletas em cada bateria. Isso é a semifinal da categoria amadora feminina. Lembrando que essa é uma oportunidade que a IBC está dando para todas as meninas que queiram competir e ficar juntos com as tops mundiais aqui, ter essa experiência magnífica aqui na praia de Solemar, em Jacaraípe. That's right. We have also Tiana, who competed last year. Tiana, thank you very much. Tiana competed in the PWD division. In English is PWD, People with Disabilities, and in Portuguese is PCD, pessoas com discapacidades, né? Sim. A Tiana está falando, torcendo muito pelas meninas que me representam a mulherada que teve câncer de mama. Parabéns pela transmissão, parabéns a você por participar nessa categoria. For us, it's actually it's very important. It's very inspiring to have this division this year. This division, the PWD, will be separated. We will have one heat for the survivals of breast cancer, and here comes a wave for Camila Video. A Camila aí tentando imprimir velocidade nessa cavada dela, deu um bonito ao rolo, tenta fazer um 360 agora. E o Infinity Bodyboarding está dando aqui desculpas para você, Bego. Não tem problema nenhum. Ela já recebeu aqui, já está rindo, está tudo certo. O melhor da nossa vida é sempre a gente aprender, gente. Claro. Quem continua aprendendo, continua evoluindo na vida. Isso que é o mais bonito, e o bodyboarding sempre vai fornecer isso para a gente, tanto na água quanto fora d'água. Dá um alô grande aqui também para o Marcelo Pedro, que está com a gente aqui. Hoje a gente vai fazer história, Marcelo com PCD, com certeza. Marcelo, que é um cara que eu conheço há muitos anos, viajei muito com ele, um cara muito importante também. Vendo aí agora a camiseta verde, tentando pegar mais uma onda. Ela precisa trocar um 5.5, que é a nota mais baixa dela. Ela está com um total de 12.50. Vocês aí na tela da nossa transmissão só veem essas somatório, mas a gente aqui na nossa salinha do webcast, a gente tem todas as notas, e agora realmente finalizou essa primeira semifinal, saindo vencedora em primeiro lugar a Alice Teotônio Pereira de Portugal. Parabéns, Portugal, botou uma atleta na final. E também parabéns a Aline Martins, que também foi para a final com 2 notas no 6 e 6,25. Parabéns a Camila Vídeo também por participar desse evento glorioso, ficando em 5º colocado. A gente vai para um rápido comercial, já a gente está de volta com vocês. Don't go anywhere, guys.
possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Again, in my side, Lucas, for the second semi-final amateur division, Lucas. That's it, Fabio. Now we're going straight to the water. We have the second semi-final. Then we will have, on the next round, we'll have the Pro Junior. Then the final of the amateur division. And then the 2 finals on the PCD division. We are going to nearing the end of this day of competition, second day of competition here. We're seeing high performances from these girls. Each heat is getting better than the other. We already had wave surfed. That's Luana Dourado. A Luana Dourado lá de Portugal já conseguiu tirar um 4 nessa onda aí, enquanto a gente estava iniciando aqui a transmissão. A Thalita Dias veio nessa direita, conseguiu tirar um 3 também. Foi fazendo a onda ali até o inside. Esperando um pouquinho, buscando aquela sessão. Deu um rolo e acabou ficando preso ali. E a Flávia Neri, que está na terceira posição com essa onda, ela tirou um 2.9. Fez um invertido, foi buscando mais alguma coisa, mas a onda não ofereceu muito para ele. Para ela, então a gente tem 16 minutos e 40 segundos restantes nessa bateria. A Luana Dourado, de Portugal, 13 aninhos, está na primeira posição liderando a bateria, seguida pela Thalita Dias e em terceiro pela Flávia Neri. So, quick update in English, guys. This is the second semi-final for the amateur division. We have Luana Dourado from Portugal, with only 13 years old, leading the heat with a 4-point ride and another 1.5 point, followed by Thalita Dias with a 3-point score and Flávia Neri in third with a 2.9 and another good wave. We have the scores coming out, and let's see if we can get a replay for Flávia Neri's wave. A Flávia Neri ali pegou uma onda, a praia inteira que gritou, a gente ouviu daqui de dentro do nosso... na nossa sala de transmissão, a gente realmente só consegue ver o que vocês estão vendo aí na tela. A Flávia Neri agora em primeiro lugar, tirando a melhor nota da bateria, um 4.25. Aí vocês ficam com um replay da camiseta branca. E aí a Flávia Neri também numa outra onda, finalizando ela com o rolo. E ela conseguiu vir até a beira nessa onda. Agora a Flávia em primeiro colocado. Uma bonita visão ali também do drone para mostrar para vocês que a praia está cheia, a praia está fazendo aí a sua torcida para todas essas meninas dessa categoria amadora, uma categoria
é uma bateria super importante, porque a segunda semifinal, 20 minutos para elas pegarem onda, para irem para a final. Hoje a gente vai ter aí a premiação, né, a coroação das primeiras campeãs desse evento aqui no Espírito Santo. Lembrando a vocês, isso é só o começo da perna sul-americana da IBC, o Circuito Mundial de Bodyboard de 2023. E se você é daqui do Espírito Santo, tá aqui pela região, não deixe de vir prestigiar o evento aqui na praia. Ao fim do evento hoje a gente vai ter uma banda ao vivo tocando música aqui com a premiação das meninas. Aí vem a Thalita Dias fazendo um 360 numa visão muito, muito legal ali do nosso drone, acompanhando a onda da Thalita. Um agradecimento aí ao nosso piloto de drone, que manda super bem aqui, fazendo essa imagem de dentro da onda, fazendo a imagem ali da estrutura do campeonato também, e do mestre Álvaro ali atrás, a linda praia do Solemar, aqui em Jacaraípe. E aí a gente tem um replay dessa onda. A Thalita tirou 2.9, fez somente um 360 normal ali, decidiu não continuar na onda. Ainda temos 13 minutos e 50 para o fim dessa bateria e muita água para rolar ainda. A Flávia Neri foi para primeiro, a Thalita está em segundo e agora a Luana está na terceira posição, buscando trocar esse 1,5. E aí vem a Luana. Ela fez ali um 360 invertido para pegar mais velocidade e consegue esse ao rolo, mas infelizmente ela não volta dessa manobra. Lembrando, gente, que temos aí outra portuguesa. Na primeira bateria tivemos a portuguesa já indo para a final. Será que a gente vai ter uma outra portuguesa ou uma outra brasileira? E a gente tem entrevista pronta. Vamos, Úrsula. Everybody, I'm here with Alice from Portugal. She passed again in first place. So how was the heat for you? Foi muito, correu bem. Consegui apanhar boas ondas. As manobras foram bem conseguidas e foi isso que me fez passar. Ela se preocupou. She was worried about to do the best she could, all the best maneuvers, and she did it. So now this time you all have a big team here from Portugal, like around 7 people cheering for each other. How do you feel? Makes the difference, no? Sim, motiva mais nos hits, faz ser mais divertido. E eu fico feliz por isso. She said she was, is happier. It's good for her, makes her happier, and a lot of fun. Thank you. Obrigada. Back to you guys. Thank you, Ursula, for the nice interview with the Portuguese, the first finalists for this event. And we see now the white singlet Thalita doing a nice roll. She needs a 4.2 advanced, 4.16 to get the lead. So let's see what the judges think. I don't know, Lucas, it's look to me she will be the best wave so far from this heat, huh? Yeah, looks like Thalita was getting in action while we were on the interview. The scores are starting to come out. Thalita actually needs a 4-point right to advance or a 4.16 to go to the lead. And yeah, that was definitely a good one. A lot of speed, 360, and then did that roll. And also Luana caught another wave as well. And there she comes. Nice view from our drone, huh? Nice view. Portuguese lady Luana Dourado trying to find some space to do a nice maneuver, 360. Let's see if she can do the roll. Oh, no, was not that time. And here he comes. Last wave from the white. 5 points, Lucas. Now she's in first, Thalita Dias. A Thalita precisava de 4 pontos para poder se classificar, ou então 4.16 para ir para a liderança. E nessa última onda dela, foi uma boa onda, ela tirou uma nota 5, foi lá para a primeira posição, deixou a Flávia em segundo e agora a Luana, acabou de sair a última onda também da Luana, tivemos atualizações aqui, ela tirou um 3.3 nessa onda que a gente acabou de passar. Então a situação atual é Thalita Dias, Luana Dourado em segundo e Flávia Neri em terceiro. Essa foi a onda que a Luana tirou um 3.3 e agora a situação da Flávia, ela está precisando de um 3.05 para poder ir para a zona de classificação para a final. Muito boa aí a atualização do Lucas, que
várias ondas surfadas e algumas mudanças. É final, gente. As meninas querem ir para a final, faltando aí 10 minutos. Dá um alô aqui para o MPEC 17, dando um alô aqui para mim e para o Lucas e Fábio. Manda aquele alô para o litoral do Paraná. Estamos dando aí um alô para o Paraná, todos os bodyboards. E ele está torcendo muito para Maíra Gonçalves. Isso aí é o replay da última onda da Flávia Neri. Não vai contar no somatório dela. Ela está precisando trocar um 2,90. E a gente tem aqui também, Lucas, o Wagner Andrade, dando um alô aqui para a galera do PCD. Wagner, grande você Wagner, que é um grande divulgador aí do nosso esporte, um cara do PCD também. Um abraço no seu coração, um beijo, um alô enorme para toda a família, um ótimo domingo para todos vocês aí. Tamo junto, irmão. Fica aí que vai ser show de bodyboard. Teremos aí 2 PCDs, duas finais aí do PCD das meninas. Vai ser show de bodyboard. A gente vai ter na primeira final a Cíntia Belli e a Rangéria Amorim, e na segunda a Carla Cunha, a Letícia de Oliveira e a Rosana Silva. Grande abraço aí pro Wagner Andrade e gratidão, irmão, por todo o trabalho que você faz, né, liderando aí o movimento PCD. Definitivamente uma liderança muito forte para o movimento PCD no Brasil, e acredito também que está muito feliz aí com essa iniciativa aqui da Neymara de colocar o PCD no WAHINE também. A Luana veio ali nessa esquerda tentando trocar o 3.3 que ela fez um rolo, tá conectando ali, já encaixando um 360. A Luaninha tá com uma prancha que dá para perceber que dá uma boa flutuabilidade para ela também, por ser pequenininha ali, né, consegue deslizar bem na onda. Vamos ver se essa onda dela vai ser o suficiente para ela aumentar esse somatório aí, trocando 3.3. Lembrando que a Luana já está na segunda posição ali e classificando para a final. E aí vem a Thalita Dias na esquerda. Thalita, que é a líder dessa bateria, ela estava em terceiro lugar, agora está liderando a bateria, mas está pertinho as outras, mas está trabalhando a onda, muito bem trabalhada, consegue esse ao rolo no final. Vamos ver se ela vai conseguir trocar alguma nota. Lembrando que as atletas contam as 2 melhores ondas. A Thalita está precisando trocar 3 pontos, então vamos ver se ela consegue aumentar a liderança. A Luana Dourado, com a última onda, ela tirou 4, ela se distanciou um pouco aí da Flávia Neri. A Flávia Neri agora precisando de 3,75. Tá caindo a nota aqui da Thalita. A Thalita tira 4 pontos nessa última onda. Então agora ela está liderando. Ainda lidera, ampliou a sua vantagem. A Luana Dourado agora precisando de 5 pontos. Guys, if you just tuning in, we are here at the Praia de Solemar in Jacaraípe, Espírito Santo State in Brazil, in the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the first stop for the girls for the World Tour, the IBC World Tour. So stay tuned. We're going to have a couple finals today. We're going to have amateur final and the PWD final as well. So don't go anywhere. A lot of action here. That's it, guys. And don't forget to check out our social media, ibcworldtour.com, or on Instagram, ibcworld_tour. There you'll find articles, pictures, and videos with everything about the circuit, and of course this stop of the circuit, which is the first one here in Brazil. Then we go to Chile for 2 more stops in Antofagasta and Arica. Great event. Arica only for the pro man, and Antofagasta is the only event on the circuit that has all the divisions. So after that, after Arica, we'll go back to Brazil, and Itacoatiara Pro will also be pro man only division. Amazing event. Itacoatiara is a famous one of the most famous beaches in Brazil for its big waves and amazing performances that the guys deliver over there. So big expectation for these next events on the South American legs. And Thalita is doing very well, leading this heat. Her two last waves were a 5 and a 4. She's from Bahia. And this is the first 4 from Luana.
and then we will compare it with this, the wave that Thalita also got 4. Thalita also from Urivaladão School, so big thanks to Thalita from Bahia. Juju also showing amazing performances. So Luana got a 4-point ride on that last one, and this was also a 4-point ride for Thalita, leading the heat consistently. É isso aí, o que o Lucas falou é que a Thalita, que está liderando essa bateria, camiseta branca, ela é uma atleta lá de Itacaré, da Bahia, ela faz parte aí da escola Urivaladão. Para quem não sabe, Urivaladão foi o último atleta brasileiro masculino a ser campeão mundial. Temos aí 3 atletas brasileiros que foram campeões mundiais. O Guilherme Tâmega, o maior vencedor aí brasileiro de títulos mundiais, em 6 vezes o Guilherme foi campeão mundial. Depois a gente teve o Paulo Barcelos e o último campeão mundial que nós tivemos na categoria masculina foi o Uri Valadão. Parabéns, Uri, por todo o seu trabalho, por todo o seu desenvolvimento do esporte no estado da Bahia. E aí vem a Thalita novamente, líder da bateria, faltando menos de 4 minutos. E ela não quer dar mole, quer ir para a final. Será que nós teremos mais uma portuguesa? Será que teremos 2 brasileiras e 2 portuguesas na final? Isso tudo vai depender da Flávia Neri aí também, que não quer deixar barato. A Flávia que pegou as 2 primeiras ondas muito boas, um 2.90 e um 4.25, só precisa de 3.75 para tirar a Luana Dourado. E se eu não me engano, a Luana é a menina mais jovem aí competindo nesse campeonato. A gente vê aqui na nossa sala de transmissão, quando ela vai dar as entrevistas para a Úrsula, a voz dela é realmente uma voz de criança. É lindo de se ver isso. Nós temos aí atletas de 60 anos já, que foi a nossa embaixadora mor do esporte, a primeira bodyboarder do Brasil, que é a Gica Vargas. Então, assim, incrível a gente ter várias idades, vários atletas de vários países juntos aqui na Praia do Solemar. Com certeza, Fábio. A Luana está fazendo uma campanha incrível nesse campeonato. Lá vem ela de novo na esquerda, dá um rolo lá fora, acaba ficando um pouco presa ali na espuma, mas já acelera para voltar para a face da onda ali, joga mais um invertido, continua ali, pedala um pouquinho para dar um gás, achar outra seção, olha para a direita, mas continua vindo ali para a esquerda. A Luana está trocando uma nota 4 pontos, enquanto isso a Thalita está na liderança e a Flávia Neri em terceiro, precisando tirar apenas um 3.75 para avançar. Nós temos apenas 2 minutos faltando para essa bateria. A Thalita tenta aí distanciar um pouco mais, né? Pegar uma onda para poder distanciar. Vem fazendo um invertido com boa velocidade, ataca o lip ali, acaba ficando presa na espuma na hora de completar a manobra e não consegue completar aquele rolo. A bateria já vai caminhando para o fim. Essa aqui é a segunda semifinal na categoria amador. Depois nós vamos para o round de repescagem da categoria Pro Júnior, onde a gente vai ter na bateria a Alicia de Portugal, a Hanna Saavedra do Peru e a Maíra Gonçalves, brasileira. E aí esse vem um replay da onda da Flávia Neri, que ela tirou um 3,5. Isso aí, Lucas. A gente vê Foi muito interessante observar ali a Luana Dourado, como ela não bate o pé para conectar a onda, ela bate muito pouco, como ela é uma atleta muito pequenininha, muito leve, ela consegue usar só a sua prancha nessas conexões e nas manobras, coisa que está sendo muito bem observada aí pelos juízes. Faltando agora menos de 1 minuto para o término dessa bateria. Yeah, so we have 1 minute to go on this heat. This is the second semi-final. Then we will have the round 2 or the rapid charge round for the Pro Junior division, and then going to the end of this day of competition, we will have the amateur final and also the 2 PCD finals. On the PCD division, we will have a total of 5 athletes. On the first heat, we'll have Cynthia Belli and Rangéria Amorim battling for the $500 that this division is having as a prize this year. And on the second final, on the PCD division, we will have Carla Cunha, Letícia de Oliveira, and Rosana Silva also battling for the $500 as well
that will go to this division. And there's Thalita trying to change that 4-point that she has as a backup score. Essa aí deve ter sido a última onda da Thalita, a categoria amadora, semifinal número 2. Acabou agora. Thalita Dias em primeiro colocado, Luana Dourado em segundo. Vamos esperar aí as últimas notas das atletas para confirmar a primeira e segunda colocada. Tá caindo as notas da Luana Dourado, atleta portuguesa. A última onda da Flávia Neri foi 3 pontos. Ela não consegue virar a bateria. Estamos aguardando aí as últimas notas aqui da Luana para ver se ela passa para primeiro ou se ela fica em segundo e a Thalita Dias em primeiro. Atleta brasileira e uma atleta portuguesa também se juntando a outra atleta brasileira e a outra atleta portuguesa que foram classificadas para essa grande final da categoria amadora. Temos que aguardar mais um pouquinho aqui, os juízes ainda estão pensando na nota na última onda da Luana Dourada. Thalita, acho que já está confirmado, né, Lucas? Thalita em primeiro, Luana em segundo. Então teremos 2 brasileiras, 2 portuguesas nessa grande final da categoria amadora. Nós vamos para um break muito rápido, nossos comerciais, e já estaremos com vocês com a categoria Pro Júnior. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back again, guys. This is the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. We just finished the 2 amateur semifinals, and now we are going to the round two on the Pro Junior division or the repechage round, where these athletes will have a chance to still battle for the title. So let's go to the water. We will have the Portuguese Alice Teotônio Pereira in orange, Hanna Saavedra, the Peruvian, in white, and Maíra Gonçalves in green. So we already had action in the water. Alice Teotônio is sitting in 2nd position, classifying with a 3-point ride. And Hanna, that's actually the wave that Alice surfed and managed to get a 3-point ride, connecting to the inside. Tried to go for the spin, but ended up behind the wave. And Hanna Saavedra from Peru. Ya, Hanna Saavedra, un saludo gigante a todos los peruanos. Aquí está una repetición de la ola que se fue surfeando en los comerciales. And that's a wave for Maíra Goncalves. I like the hairstyle.
Look, yeah, she's speeding up, right? Yeah, no, she's The good gazing, pace. you know, very nice. Posture. No, I have to say, Nice styles. There's no style better than the other. You know, style is like colors. It's about taste. It's about what you like. So you cannot say someone needs more points because it has a style that you like more, because there's no better style. There's just different. And That's here true, comes Bebo. Alice again. Alice from Portugal already scored the 3-point ride. Now building a backup score, looking for the lead as well. Looking for that section on the inside, looking away. Let's see if she manages to do some spins and build up. No way for Alice. Comes back. There's still plenty of time on this rapid charge heat. 21 minutes left. And yeah, these girls are on fire. Hanna Saavedra from Peru ripping on that right-hander. She actually surfed this wave while Alice was surfing that other one. And the scores are coming out. Situation is probably going to change. All of the athletes have only one score accounted for. And while the other scores are coming out, we will go to the interview with Ursula down there. Take it away, Ursula. Can you hear me? Okay. Hello, everybody. I'm here with Thalita Diaz, and I'm gonna ask her how was her heat, and the first time that she was competing, not in Bahia, first time in Espírito Santo, first time in this contest, and she's very happy. So, how was the heat? Então, primeira vez aqui, muito emocionante, é um marzinho que eu gosto muito, né, de 360, mas é uma onda mais fraca do que eu tô acostumada lá na Bahia, então foi desafiador, mas agora as ondinhas começaram a aparecer, agora tá enchendo, tá vindo mais pra beira, então tá ficando animal, e é isso. She said it's pretty difficult, it's a challenge for her, the wave is a little bit different from the wave that she's surfing home, but she made it. And would you like to thank somebody, or your sponsors, your family, friends? Sim, eu quero agradecer muito a minha família, né? Sem eles eu não estaria aqui. Depois a todos os meus apoiadores, a Startei, que me ajudou muito a estar aqui, é um hub de inovação lá de Salvador, a Escola Uri Valadão também, com os treinos, a minha marca, porque sem ela também não conseguiria estar aqui, ao meu namorado também, que vem incessantemente fazendo os vídeos para poder acertar tudo direitinho, meu amigo Edu também. E é isso, mandar um beijo especial pra minha mãe, que acho que ela deve estar assistindo. Tô com muita saudade, mãe. Quanta parceria boa, hein? Muita ajuda boa. Back to you guys, thank you. Thank you, Ursula. Great interview with Thalita. I love that interview. She is surfing so well. Thalita is so consistent, nice maneuvers, very, very consistent. And there comes Hanna Saavedra on the lead. That's Hanna. Hanna viene de pulpos explosivos, olas muy buenas de allá de Perú. And this is Maíra Goncalves, nice style, nice gazing. But yeah, Hanna has been killing it all the way from Peru. Peru has such a good waves. Peru is a very beautiful place that you guys have to visit as well. Well, you know, every country has something beautiful. Definitely, Bebo. Right now we are in the beautiful Solemar, and this is the replay. Quem fala português? A Maíra Gonçalves vem ali nessa esquerda, a nota dessa onda ainda está saindo, vem ali fazendo os 360 e no final acaba ficando para trás ali da onda. A Maíra está na terceira posição agora, mas como só tinha uma nota 2.75, provavelmente vai mudar a sua situação e foi isso que aconteceu. Ela pulou para a segunda posição, porém a Alice pegou uma onda também ao mesmo tempo e acabou voltando para a segunda posição. Então a gente tem ali uma mudança rápida de situação que no final não fez diferença ali, né? As atletas estão pouco a pouco aumentando suas notas e aí vem a onda da Alice. That's right, Alice from Cascais has been surfing so good, and I have to say this sends an invitation to all these Portuguese young girls that I know for a fact I've seen many of them surfing really good, and coming from Boogie Chicks, which is Catarina Sousa's school. I was going to say Hanna Saavedra, coming from a family of bodyboarders. Her dad,
He's fully dedicated to bodyboard. He has a brand, and he teach her daughter and son because Fabio Saavedra, son of, brother of Hannah. It's another great bodyboarder from Peru with a lot of achievements as well. And Hannah, it's been trained really hard. I remember saying in the other, I think the previous day that we had the competition, the first one, Hannah, we were in fronton and her dad was pushing her in the big waves. So I think that's a good thing for her to improve her bodyboarding, and how great it will be to go with your father. You know, you respect so much your parents, and so go with your father to surf. It's such a comfortable thing to do, you know. It will definitely push your limits, and you will be feeling secure. So good. Very good job, Jorge Saavedra, also called Mutant. Él es Mutant. Y look at that beautiful view. This event is looking, I love the colors of this event. It's the orange, the purple, the, let's say, kind of like pink, and the white. Everything looks so beautiful. Thank you, Neymara, for bringing this event. And thank you very much, everyone at ArcelorMittal. Remember, this event is brought to you by ArcelorMittal as a name sponsor. Arcelor, a company that produces steel. Steel is basic for many things in life, and they have a very wide ecological consciousness, and they are also supporting women in many things. They have a huge part of their company with women. I mean, a lot of women work in the company, and they also support Neymar Carvalho's and Luna Harman career. So thank you very much for being such a great sponsor, and for, you know, supporting this event and these two amazing ladies' careers. That's ArcelorMittal. And also we have the support of la Prefeitura Municipal da Serra, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Esportes de la Serra, através da Secretaria de Esportes de la Serra. And remember, this event is organized by Instituto Neymar Carvalho and the IBC World Tour. This is the first event out of 4 in the South American leg. That's it, and we have action in the water. Alice, na esquerda, vem ali dar um rolo, já conecta mais 2 360, buscando a parte do inside. A Alice está trocando um 3.35, está buscando a primeira posição, e para isso ela precisa de 4.16. A onda infelizmente acabou para ela ali. A gente passa agora os 13 minutos e 50 segundos restantes nessa bateria. E também teve onda surfada pela Hannah do Peru, que foi essa direita. As notas ainda estão saindo aqui, e parece que ela fez mais coisa aí nessa onda, veio até o inside e fica por ali mesmo. Hannah está haciendo un performance muy bueno en este evento, un 4 y un 4.65. Hubo cambio de situación, ahora es la portuguesa Alice Teotonio que recibe la nota que estaba buscando, y ahora Hannah está segunda buscando un 4.20 para estar de vuelta en la primera posición. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, pero hubo cambio de situación. No es imposible, pero sí es importante que trate de volver a tomar esa primera posición. Recuerden que esta es la ronda de repechaje. De aquí se va la tercera colocada y solamente avanzan la primera y la segunda. Entonces sería la última oportunidad para poder avanzar en este campeonato. I was just saying in Spanish, allow me to throw some updates in Spanish, because Hannah is from Peru. It's the only one competitor that we have from that country. And, well, Alice from Portugal just changed the situation after her last wave of 4.35. And now Hannah is second, looking for the 4.20. Remember, this is a full elimination round. This is the repechage round, where only the first and second will advance to the great final, I think. Yeah, no, actually no, to the semi-final. And it's very important, so they have to risk it all. Com certeza, Bego. Esse é um round de repescagem, né? Então é aquela última chance realmente
das atletas continuarem na competição. A Alice está na primeira posição, a Hannah também está classificando na segunda posição, e aí a terceira colocada nessa bateria vai ser eliminada do campeonato. E aí, seguindo nesse dia, a gente vai ter, logo após essa bateria, a gente vai ter a primeira final do campeonato, que vai ser a final da categoria amador, e depois teremos as finais da categoria PCD1 e PCD2. Essa foi a última onda da Alice, ela tirou um 4.35 nessa onda, fez um el rolo lá fora na parte do outside e conectou com mais dois 360 normal ali, olha um pouquinho para os dois lados, procurando aonde que está a parte da onda que vai proporcionar ali, mas a onda acaba para ela. Mas de qualquer maneira, foi uma onda que entrou para o seu somatório, ela estava com um 3.35 e agora trocou por um 4.35 e despontou ali na liderança. Enquanto isso, a Maíra precisa de um 5.4 para poder classificar para a próxima etapa. E não saiam daí, a gente vai começar agora, né? Está começando a avançar no evento, a gente já vai ter a primeira final da categoria amadora. A Alice vem em mais uma tentativa ali, ela precisa trocar um 4.35, então a escolha de onda vai ser essencial. Ela acaba remando ali para entrar de novo na onda, para não ficar para trás. Alice de Portugal, de Cascais. Cascais é um lugar com altas ondas, incrível para a prática do bodyboarding. Eu morei lá por 2 anos ali e realmente tem muitas ondas boas. Carcavelos, Praia do Guincho ali do lado também. Já chegando mais em Sintra. Portugal em geral, um país abençoado com muitas ondas e uma constância também, né, de swell bem grande. Muita onda surfada em Portugal hoje em dia. Atletas deixam de fazer temporada no Havaí, né, para ir para Portugal. Uma grande potência que se revelou Portugal nos últimos anos no mundo do surf, né? Yeah, that's right. I was just I really would like to translate what you said, because he was speaking about the growth of Portugal in the sport. There are a lot of waves, a lot of good waves there, and right now he's saying he knows there's people that changed the Hawaiian season for going there in Portugal, and that's pretty good. Nice roll there for Maíra Gonçalves, combined with the spin. Wait a second, another one, and she keeps going. Nice wave here, the best for her. She's really active in that one. And wait a minute, it might be the biggest score. I don't know, I'm seeing some scores dropping, and she's looking for a 5.40 to be second and a 5.60 to be first. I'm sorry, Lucas, português, por favor. A Maíra pegou uma boa onda ali, fez um el rolo realmente com bastante projeção lá fora. Ela que é pequenininha, descolou ali da onda. Realmente as notas estão saindo aqui pra gente. A gente ainda não tem a nota final, mas aparentemente vai ser uma onda que vai mudar a situação da bateria. A Maíra agora está em terceiro, na posição de eliminação, e precisa de um 5.4 para poder se classificar. E ela consegue uma nota muito boa, tirou um 7.75 nessa última onda. Maíra foi direto para a primeira posição, já se classificando, e colocou a Alice, a portuguesa, numa situação mais difícil ali, precisando de 4.9 para se classificar, continuar na competição, e o tempo vai diminuindo. A gente tem agora 8 minutos restantes. So, quick update in English. Maíra got a good one, a 7.75, changed everything, went to first position, leaving Alice, the Portuguese, needing a 4.90 to advance to the next round. That's right. What a great job there for the young Maíra. I have to say, I'm impressed. That wave was really good, and it's a 7.75, and she changed. Oh, I'm sorry, it's Maíra. We were saying Maíra. Yeah, sorry for that, guys. And this is another good wave here for Alice. Wait, I mean, Alice is looking now for a 4.90 to be second and keep advancing. And sorry, got distracted here. Hannah, it's looking for a 6.26 to get back the first position.
Let's see. And Alice needs a 6 point. Oh, sorry, it just changed. Alice right now is second, and now it's the Peruvian who needs a big score. Take us through this replay. Pronto, aí é a última onda da Alice, um 6.25. Ela vem com um rolo muito bom ali na parte lá de fora da onda, na parte lá de trás. Conseguiu passar para a segunda posição com essa onda. A Alice, que está vindo muito competitiva aí nas suas baterias. Essa bateria está sendo bem disputada, na verdade. A gente está tendo mudança de situação nesses últimos 7 minutos aí. A gente está tendo mudança constante de situação. A Alice continua classificada aí para o próximo round. E a Hannah agora é quem está na situação difícil, precisando tirar um 6.01 para voltar para a zona de classificação. E aí ela vem buscando essa onda, acaba ficando para trás ali a Hannah, que é a única atleta do Peru nessa competição e que ainda está na busca pelo título. Temos agora um pouquinho menos de 6 minutos para o fim dessa bateria, 6 minutos de oportunidade para essas meninas continuarem na busca pelo título. Well, that's right. We are going to have that special final with the mother and the daughters. I'm confirming, but I think it might happen before the finals for the amateur and the finals of the PCD, I'm sorry, PWD, which is people with disabilities. And we will have Marcelo Rocha here as a guest for the PWD. But yeah, after this one, we are going to be seeing the final between mothers and daughters. That's something that Neymar created for this event. It's very cool to see because Neymar actually told us this story. Well, I'm going to save that story for that heat. So you guys know Neymar was here on the beginning of the day and she told us why. Oh, there you have it. Thank you very much, João. Você é incrível. Catarina Souza with Concha, her daughter, Concha Miranda. Priscila Medeiros and Nalu Beckmans. We have Aline Martins and Liz Martins. And we have Nara Caroline and Maria Cecilia. Those are the mothers and the daughters, and what you see in your screen are these little ladies with their mothers. I'm so much looking forward for that. That's going to be so good. Thank you, Neymar, for bringing surprises all the time. Every single event, I mean, every single time we come here, there's a nice surprise. That's true, Bego. Como ela estava falando agora em inglês, a gente vai ter uma bateria de exibição agora, em que a Neymar... Peraí, tem onda da Hannah, ela vem ali na direita. A Hannah está precisando de um 6.01 para poder avançar e mudar a situação. Faltam apenas 4 minutos e ela vem demonstrando vontade ali, tenta o rolo, mas acaba errando a manobra, ficando presa ali. E como eu estava falando, a Neymar decidiu esse ano fazer uma homenagem, né, para todas as mães que trazem suas filhas, seus filhos para a praia, para o surf, para o ambiente, né, do bodyboard. E aí a gente vai ter uma bateria de exibição ali com a Catarina Souza, com a Nara Caroline e suas filhinhas mostrando ali elas juntas surfando. E aí vem a Alice nessa esquerda, tá precisando trocar um 4.50, a Alice está na segunda posição agora, vem construindo uma nota, fazendo manobras, mas a onda não oferece muito para ela, precisa de um 4.76 para ir para a liderança. E aí a situação da Hannah vai ficando mais difícil conforme o tempo vai passando e vem uma boa onda da Mayra, faz um invertido ali na parte lá de fora, uma onda da série, uma onda com um tamanho legal, que também faz parte aí do critério de julgamento, né? A escolha da onda e o tamanho da onda, porém no final ela perde energia e a Mayra fica por ali só com aquele 360 invertido. Well, that's right. We are in the last 2 minutes and a half of this heat. This is the report charge for the Pro Junior Division, Pro Junior Women Division, and this is part of the IBC World Tour. This was the novelty last year, the division that the IBC World Tour invented or created, let's say, for the first time, giving the chance to young women under 18 years of age
to prove themselves and fight for a world title, and the first to gain that position or to achieve that was Luna Harmon. It's our current world champ in this division. But right now it's all about Mayra Gonçalves with an 11.10. I have to say Mayra impressed me a lot, and so unfortunate for Hannah Saavedra, who was in the first position throughout all the heat, and then in the almost towards the last minutes, not too last, I think it was around the 7th minutes on the clock. Yep. Mayra took that wave and killed it. So right now it's all about Mayra and Alice advancing to the next round for this division. But let's see if Hannah, in this last minute, can find that 5.46 she's looking for to advance. That's what she needs to be second. And she also, she needs a 5.81 to be first. So it's not that hard, you know. I think she might get the score if she gets the chance. This is the last minute. I don't know what's going to happen, but here comes Alice. 50 segundos restantes na bateria, aproximando do fim. A Alice vem ali na sua última oportunidade de trocar essa nota 4.50. Vem fazendo uma linha. A onda está difícil de conectar nesse momento da maré. Ela bate ali os pés, rema mesmo para continuar e tentar dar mais um rolo ali na frente da espuma. Não sei como os juízes vão ver essa finalização ali do rolo. É isso para a Alice, a última onda dela surfada, só temos 20 segundos ali. Não dá mais tempo dela conseguir chegar no outside. Ela já vai se preparando ali para sair da água. E enquanto a Alice surfou aquela onda, a Hannah pegou aí a sua última onda também, precisando de um 5.46. Vamos ver se ela consegue essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade. Acaba ficando por ali, difícil a situação para ela. E resultado oficial é Mayra Gonçalves em primeiro, Alice Teotônio Pereira, e a Hannah Saavedra do Peru se despede da competição nesse momento. A gente vai chamar um comercial. Gracias, Lucas. Solo para informar en español, lamentablemente Hannah no consiguió el score. La última ola fue de 3 puntos, pero felicitaciones por un performance increíble durante el evento. Nos vamos a unos cortes comerciales. We are going to quit commercial break, and I'm going to be back in no time. Don't go anywhere, please. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra.
Welcome back, everyone. We are in the second day of competition, fourth of the window for the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, the first event of the 2023 IBC World Tour. Bego Martinez and Fabio Aquino, we are about to see something that has never been done before. It's an exhibition. It's not with points or anything, not scores. It's an exhibition between mothers and daughters. And we have 4 participants. And let's hit the water to see who do we have there. It's right here on our screen. It's Catarina Souza with her daughter, Concha Miranda. We have those are going to be in orange. We have Priscila Medeiros and Nalu Beckmans in white. We have Aline Martins and Liz Martins in green. And we have Nara Caroline and Maria Cecilia in purple. So that's what's going to happen here at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. One of the surprises Neymar has for us. And look at that, this is the first wave, and this is Aline Martins. E Liz Martins, a mãe e filha aí, Deus. Essa é uma bateria de apresentação entre as mães e as filhas. Não vamos dar notas agora, isso aí são as outras meninas que acabaram de sair da fase de repescagem. Após essa nossa bateria de demonstração das mães e filhas, nós teremos a grande final da categoria amadora feminina. Ali na água a gente está vendo agora a Catarina Souza e a Concha Miranda, que são mãe e filha portuguesas. A gente tem também na camiseta branca a Priscila Medeiros e a Nalu. A camiseta verde a Alice Martins e a Liz. E na camiseta azul a Nara Carolina com a Maria Cecília. Roxa, né? A camiseta roxa, né? A camiseta roxa, desculpa, gente, é porque eu tô meio daltônico mesmo. Mas é roxa, eu tava vendo aqui na tela do computador, a gente tá aqui na nossa televisão, tá roxa. E agora vem a camiseta roxa, na verdade, a Naara com a filhinha dela, a Maria Cecília, as duas rindo muito. E olha que legal, a Catarina começou a onda com a Concha, e a Concha agora sozinha, que lindo de se ver. Ela pequenininha ali com a prancha, já do tamanho dela, específico para ela, super feliz ali, muito legal. Dando ali um high five junto com a Naara e a filha Maria Cecília. Como a Bego falou em inglês, a gente não vai ter nenhum score nessa bateria. É uma bateria simplesmente de demonstração, para demonstrar que mesmo pequenininha, ela consegue se divertir ali dentro da água. Todas as 3 ali felizes, mãe e filha, e a amiguinha ali, a filha da Catarina. Muito legal, isso essa maneira que a Catarina Souza fez com a filha, eu também fiz muito com os meus filhos. Começa a onda com a filha e depois ela larga para ela ter a sensação plena, sozinha, de descer, deslizar sobre a onda. Muito bacana essa iniciativa, Bego. Wow, I have to say I'm so excited. I have no words. I think I'm more excited than, I don't know when. This is like the great final for the World Tour. This is so beautiful. You saw how Conchinha took that wave by herself. That was so impressive. Was so nice to watch this, like Naara on the first wave with her daughter. And then we see Kata just like throwing her daughter Concha to go alone in the water, in the wave. On the wave was such a beautiful view here for us, and I'm pretty sure you guys. Oh, look at Concha. So nice, high five over there. Really, I think it was the best replay for the day. The best replay, the best wave ever ridden. This mother and daughter hit. We saw Nara Caroline. Here comes again. Wow. Whoa, my God, she's so cute. And she keeps going. Trying a 360 over there. What? No, she's going to be amazing. With that mother, Catarina Souza has taught so many girls. Do you know that she had an event only for women, that she had 100 participants? 100 bodyboarders, and she's been teaching everyone, including
Teresa Padrella, the sister Padrellas, and so many more. We're gonna see the interview with the last winner and Ursula. Meanwhile, we'll see some more of this action. Don't go anywhere. Hello everybody, we're here with Maíra Gonçalves. She's only 13. She got the first place in her heat. How is the heat for you? Foi muito emocionante, eu não sei nem como descrever como é que foi. Tipo assim, no começo eu tava meio agitada, daí eu sentei lá, respirei um pouquinho, daí eu me acalmei, daí eu peguei as primeiras ondas, não foram muito boas, mas consegui pontuar. Daí veio aquela série, eu dei aquele rolo, nossa, depois que eu voltei eu fiquei tão feliz, eles anunciaram a nota, eu pulei de alegria lá dentro. So she was, first of all, she started the heat like very nervous, then she calmed down, take a deep breath, and then waited for the good one. The good one came, she did a good roll, and she did her best. You want to say hi to somebody from Paraná, or your sponsors? Oi família, eu tô aqui no Espírito Santo, no WAHINE. Nunca pensei que eu ia estar aqui, mas tô aqui, finalmente consegui, tô realizando um sonho. Passei a bateria, mais algumas é final. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Prefeitura de Pontal, que sem ela eu não conseguiria estar aqui, que eles liberaram auxílio para mim. Eu queria agradecer meu pai, as companheiras de pousada, a Crovel, o Cris, a Matinhos Board Shop, a do Terra, a Tapuera, a Trilha das Ondas. Todos eles me ajudaram muito. Pouco, mas pouco não, muito, muito. Do jeito deles me ajudaram muito. Poucas coisas que eles me deram fizeram toda a diferença para mim poder estar aqui. Muito obrigado mesmo. Yeah, she did great. She thanks a lot, everybody. Back to you guys. Oh, what a nice interview. What a beautiful mini lady she is. Oh, what a beautiful girl, I have to say. Thank you, Neymara, for bringing this opportunity for these girls. I really enjoyed that interview. I have to say, if you ask me so far which is my favorite moment, I have no idea because it's been so good, so great so far. And here comes again, Conchinha. Conchinha, tá pegando muito, hein, Conchinha? Com a base já certinha, cotovelo dentro da prancha. Super feliz ali com a sua mãe, a super coach, a Catarina Souza. E novamente aí a Nara Caroline na terceira onda já surfada durante a entrevista. A gente viu uma onda delas também, vindo até a beirinha ali. Super feliz a Nara junto com a filha Maria Cecília, uma das quatro filhos aí que a Nara tem hoje em dia. E ali novamente a Concha já chegando ali perto da sua mãe, a Catarina Souza. Ainda faltando aí 9 minutos e 50 segundos para essa bateria de apresentação. Muito lindo de se ver ali a atleta do Paraná, a Mayra, conseguindo uma classificação para a grande final da categoria amadora feminina, que vai ser composta aí por 2 portuguesas e 2 brasileiras. A Aline, e lá vem de novo a Concha, não para, hein? Não para, lá vem ela com a base sempre voltada para a direita. Parece que ela tem uma definição ali, hein, Biago? Para a direita, hein? Que ela gosta. Look at that, and that's Nara. Yeah, definitely. Well, Nara also taking very cool waves with Maria Cecilia. Oh my God, this has to be so much fun. People, remember these faces. Oh, well, this is actually a replay. Remember these faces because I think these mini ladies here are, oh, look at her. Probably, maybe she got scared. I don't know. So beautiful. I have to say thank you, Neymara. Oh, she's cold. Oh. And you know what's curious? All of them are more or less the same age. You see, they're more or less the same size. So good, definitely. You will remember these faces. You will remember these riders for sure. Maybe from now, 10 years from now, maybe they will be like Luna. Luna's right there. Mariana is right there. Alexandra Rinder.
Oh my God, she's cold. Poor thing. You know what's maybe you don't know, but the water it is a bit cold. I went surfing yesterday, and after a while, if you're surfing only with rash guard, you feel a bit cold. So at best, maybe 1 millimeter or 0.5 millimeter is nice. So yeah, in case you miss it, this is a special heat that Neymara wanted to offer to her friends and to the mothers that are bodyboarders and have their daughters here. And you know why she did that? She explained it. She said after she gave birth to Luna, oh well, that's a replay for Conchinha. Now she goes left. Oh well. And she knows how to put the hands, the right placement of the arms and the hands. That only means she's going to be an amazing bodyboarder. No fear. Look at that. She's going straight to the shore. Oh, well, that's very good. And I was saying, so Neymara always was asked about how could she make it? Like, how come she will come back to compete and to be surfing with a daughter of 2 months, And she would say, the only thing I know is that I love the beach, and I didn't even know how to explain it. I just know that I bring them to the beach. I bring Luna to the beach all the time, and that just did the trick, That allowed her to surf and also, place the seed of bodyboarding inside Luna. This is so good to hear about. Eu vou pedir desculpas aqui. A atleta que venceu essa última bateria, ela não foi para a final da categoria feminina. Ela passou para a próxima fase do Pro feminino. Então, ela fez um grande feito aí. A gente está vendo novamente a Concha vindo numa outra onda com a base toda voltada para a esquerda agora, com o cotovelo certinho. Ela tenta dar um 360 ali já. A Concha tá arrebentando nessa bateria. Tá super feliz ela, ó, dando um high five ali para campeã mundial. A atleta lá das Canárias falou que agora já tá bom, que ela pegou muita onda já. Já tô legal, mamãe, quero ir embora. Que bonita. A Neymara aí super feliz, ela que foi a idealizadora desse evento, junto com a IBC, trazendo já a segunda edição desse ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Para quem não sabe, WAHINE significa mulher, né, na língua havaiana. A Neymara que tem uma ligação muito grande com as ilhas havaianas, ainda mais agora que ela se tornou mais uma vez campeã lá do campeonato de Pipeline esse ano, um campeonato que foi um campeonato que não valeu para o nosso circuito mundial, mas é um campeonato super importante numa praia, uma das melhores praias para a prática do bodyboarding. E para quem não sabe, o bodyboarding foi criado nas Ilhas Havaianas em 1971, ano que eu nasci, sabia, Bergo? Olha só. And now that's Priscilla, sorry, we'll continue on what you were saying, but that's Priscilla and her daughter. And well, that was really cool to watch. And the next heat, it's getting ready. That will be the great final for the amateur women division. That's a division that it's only happening here. And meanwhile, we're going to hit a quick commercial break, and we're going to be back with more action. Don't go anywhere, please. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe.
ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, guys. We are here at the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro first final in the water, amateur division. This is a special division for our contest here, IBC World Tour. First stop, Lucas, will be insane. We're gonna have one winner already today. Of course, yeah, we're already going through the event. This is gonna be the first final. And then after that, we're going to have also the 2 finals on the PCD division. So let's jump to the water. We'll be having Alice from Portugal wearing the orange jersey. Luana Dourado, also from Portugal, 13 years old, wearing white. Aline Martins from Brazil wearing green. And Thalita Dias wearing purple. É isso aí, gente. Essa é a grande final da categoria amadora aqui. A gente vai ter a primeira campeã desses 10 dias de campeonato aqui no WAHINE, no ArcelorWAHINE Bodyboard Pro, da versão 2023. Ano passado foi a primeira versão. Então teremos aí dentro d'água 2 portuguesas, 2 brasileiras lutando, batalhando, competindo por um troféu. A primeira vencedora aí desse espetáculo de campeonato. Na onda, já com bastante velocidade, a camiseta verde, um bonito El Rolo ali, jogando todo o cabelo para trás, fazendo aquele estilo bem feminino. Aline Martins, camiseta verde. Já na onda também a Thalita Dias, que foi muito bem na segunda semifinal, tentando finalizar a onda ali com El Rolo, não conseguiu. Bonita onda da Aline Martins, hein, Lucas? As meninas já começaram botando o ritmo ali. A Alice e a Thalita já marcando aí suas primeiras notas. Uma batalha que vai ser travada entre Brasil e Portugal, né? A gente acabou de ver uma exibição, na verdade, tão linda ali também, com o pessoal de Portugal, Brasil, a Catarina. E lá vem a Luana na primeira onda dela, acabou ficando ali no rolo, não conseguiu completar. E depois dessa exibição, né, tão linda entre as mães e as filhas, agora a gente vai para a briga séria, né? Vai para o que vale ponto, que é a batalha entre a Alice, a Luana, a Aline e a Thalita, que estão surfando muito e chegaram até aqui por merecimento. E aí vem a Alice na segunda onda dela. A Alice ali já tentando dar um 360, usou ali a perna, né, para voltar do primeiro 360, a onda ficou muito cheia agora, ela tentando conectar para ver se consegue fazer mais alguma manobra, realmente não conseguiu. A gente dá para perceber que a maré já está enchendo, tanto que a primeira onda da Aline foi uma onda já com um tamanho muito diferente do que a gente estava vendo anteriormente. E agora vem novamente a atleta de camiseta roxa, a Thalita Dias, fazendo várias manobras ali bem solta no 360, sempre usando somente o seu corpo e o cruzamento das pernas para fazer o giro, botando sempre o corpo no centro da prancha para girar muito rápido. A Thalita, que está bem conectada aí nessas ondas aqui da Praia de Solemar.
E a primeira nota da Aline já é aquele 6,5, Lucas. Os juízes querem ver isso. É onda aberta, é onda bonita. Ela com uma onda somente já fica aí na segunda colocação. A Thalita com 2 ondas surfadas liderando. Boa onda ali da Aline, já com uma onda de pontuação alta, né? A gente vê o replay da onda aí agora. Uma onda de pontuação alta, que apesar de ser a única que ela tem, já põe ela numa posição mais confortável, né, Fábio? Ela precisa agora só de uma nota secundária para poder somar a essa, e aí ela provavelmente vai conseguir despontar na primeira posição, que está sendo ocupada agora pela Thalita, com 2 notas mais baixas, um 3 e um 4.25. A gente ainda tem 16 minutos para o fim da bateria. Tá aí a onda da Aline, que foi uma onda de 6,5, correu ali na parede da onda e atacou o lip. Agora, como você falou, né, a maré já vai enchendo, a onda vai se aproximando da areia e ficando mais curta. Então a onda dela ali foi aquele base lip que a gente fala, né? Acelerou bem, foi lá na base da onda e fez uma cavada para executar um bom rolo. E parece que os juízes gostaram, foi um 6,5, e aí ela vem fazendo sua segunda onda. Com certeza, é o que o critério de julgamento procura. E agora a gente tem também a entrevista com as mães. Vamos ver o que elas têm a falar aí dessa bateria. Hi everybody, I'm here with a very special heat. It's the moms and daughters heat. The other mother is still on competition, and so she couldn't be here right now. So we're gonna interview these cute things. It's so cute, it's so emotional, and I got emotion. Ok? Como foi para você entrar na água com a sua filha? Foi emocionante essa bateria. Agradecer aí a Neymara por olhar por nós mamães e atletas, né? Eu acredito que a maternidade não é um limite. Fala. A maternidade não é o limite para o atleta profissional. A gente se supera cada dia, porque ser mãe, a gente quer também ser campeão para eles, como sirva como exemplo para eles. Very good, very good. She said it's important to show them that the maternity is not, a problem, to still compete and to do her best. Okay, so Conchita, did you like the competition? Gostou da competição? Sim. E tu, mama? Também? Eu gostei muito da experiência de poder estar na água com ela, só para brincar, como é óbvio, mas foi muito emocionante ver as pequeninas todas surfarem com as mães. So nice. E Nara, o que você sentiu? How did you feel this, experience, the all new experience with your daughter? Ela quer falar. É maravilhoso, a gente está plantando isso no coraçãozinho delas. Elas já vêm para a praia com a gente, já se divertem. E o bichinho da competição, né, que é muito legal. Pode ser que elas não sigam, mas se elas seguirem, elas vão seguir se divertindo, vão ver quantas a mãe delas foi feliz aqui. E é isso, fizemos amigos, se divertir e have fun. Very special. Did you like it? Você gostou? Sim. Thank you guys so much. Back to you guys. Thank you, Ursula. Back to the final, the amateur final. We saw a lot of waves already. And let's see if we have the replay for you guys. Situation change now. Aline Martins in first, Thalita Dias in second now, Luana Dourado in third, and fourth place Alice Teotonio Pereira from Portugal. So we have both Brazilians leading this heat, and the Portuguese trying to change some scores. Yeah, 12 minutes and 40 seconds remaining. Still a lot of action to go, but a lot of action went by. Aline leading with a 11.9. That was her last wave. She managed to get a 5.40. Also Luana, 13 years old from Portugal, on her final here. Great wave from Luana. A nice roll, landed in front of the wave. And that was another wave from Aline Martins. This, I believe, was the actually the 5.40 that she scored. Amazing performances from these girls
many waves surfed already, and yeah, we approaching the halfway of the heat. Alice taking a look at the shore, probably someone coaching her, and it's so important also to have someone on the beach telling you the waves, and yeah, it makes a lot of difference, right? For sure, Lucas, for sure. E agora a gente tem aí a atleta portuguesa, camiseta branca, tentando mais uma onda. Ela que é de Portugal, a Luana Dourado, foi muito bem na semifinal. Ela precisa trocar 1.5, ela consegue trocar para 2.5. E aí ela se mantém agora em segundo lugar. Ela passou ali a Thalita Dias. A Thalita Dias agora precisa de um 4.01. Lembrando que a Luana Dourado, ela tem a segunda melhor nota dessa final. A Aline Martins tem um 6.50, sendo a melhor nota da bateria, e ela tem um 5.40. Então a Aline Martins, ela precisa encontrar uma onda para trocar esse 5.40. A Luana, essa daí é o replay dela, que ela trocou 1,5 por 2,5, ainda é uma nota baixa. Se ela quer sair vitoriosa aqui, ela vai precisar mudar essa nota novamente. Again, the Thalita Diaz trying there a roller, but unfortunately was not complete the maneuver. Remember, you have to complete the maneuver to receive a good score. Otherwise, the judge is not gonna give you the best score. E como a gente veio observando nas últimas baterias, né, Fábio, as notas começando a aumentar, sair ali daquela média de 3 pontos, ali já indo para uma média de 5, 6 pontos. Realmente está sendo travada uma batalha disputada ali com as meninas na água. Tá ali os coaches, o pessoal ali na areia, dando orientação. E a gente tem a próxima bateria, que vai ser a final da PCD 2. A gente vai ter a Cíntia Belli e a Rangéria Amorim. Aguardem aí para ver essa bateria. Com certeza vai ser também muito emocionante. Duas pessoas incríveis, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer aqui durante esses dias aqui em Jacaraípe. E é isso. É a primeira vez também que a PCD vai estar recebendo premiação em dinheiro. Então a gente vai ter $500 distribuídos para as competidoras da PCD 1 e $500 distribuídos também entre as competidoras da PCD 2. Um estímulo maior, né, para essas atletas que têm que viajar de outros estados para cá, né, os custos de hospedagem, equipamento e etc. Então, com certeza, o feedback que a gente teve dessas atletas é que é realmente um estímulo muito grande ter essa premiação em dinheiro que a IBC está trazendo no WAHINE no ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro no ano de 2023. Com certeza, e na verdade não conhecemos só pessoas, conhecemos histórias de vida, histórias de superação, e o esporte junta tudo isso. O mar deixa todo mundo igual, não tem essa história de classe social, de ser forte ou menos forte, ou se for bonito ou não, preto ou branco, não tem isso, é todo mundo igual. É o esporte mais inclusivo que tem, para, se você queira descer uma onda, usufruir do oceano ao seu favor, te dá mais saúde, mais gás, mais alegria, mais capacidade mental de pensamento. É tanta coisa, Lucas, que eu fico aqui até esqueço do que esse esporte proporciona. Só benefícios, né, Só Fábio? Benefícios, é muito lindo de se ver. A gente viu ali a atleta Thalita Dias, ela precisa trocar uma nota de 3.65, como você falou hoje, agora é só notão, cara. Essa daí agora, a camiseta verde, já começa com el rolo, 360 normal, mas infelizmente não completa, acho que não muda a nota dela. Vai afunilando o campeonato, não tem jeito, cara. O trabalho dos juízes é maior, o nosso trabalho é melhor, porque a gente consegue ficar mais, né, energizado aqui com essa competição. E daqui já vai sair a primeira campeã do WAHINE. Com certeza, né? Com o decorrer das baterias, vão ficando aí as que estão tendo performances mais casca grossa. Vem a Thalita Dias agora, que precisa trocar um 3.65, estilo muito bonito da Thalita, atleta lá da Bahia, da escolinha também do Uri Valadão. Tenta colocar um rolo ali, mas a onda acaba que não levanta, não tem um lip para jogar. E provavelmente essa nota não vai pro
pro somatório dela. Por outro lado, a Alice de Portugal vem firme ali com bastante velocidade, executando um 360 e fechando a onda com o rolo. Mas ela não para por ali, né? Vai continuando para conseguir angariar mais pontos ali naquela onda final. Então vale tudo, o esforço tem que ser máximo. A gente tem 6 minutos e 40 segundos restantes, o tempo passando bem rápido e aí as atletas agora não tem mais classificação, primeiro e segundo, é tentar ganhar, tentar o primeiro, né, Fábio? Porque chegou a hora da final, é a hora da verdade. É a hora da verdade, a primeira colocação é a que leva o prêmio maior, é o troféu de primeiro que todo mundo almeja, mas o que importa é que todo mundo está aqui competindo, felizes, se divertindo na praia de Solemar, aqui no ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Faltando agora 6 minutos para o término dessa grande final da categoria amadora. 2 portuguesas na água, 2 brasileiras. If you guys just tuned in, we are here at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, first stop for our World Tour circuit. And actually, on this division, there will be $1,000 in prize money. It will be first place will receive $400, second place $250, third place $200, and the fourth will receive $150. So that's it. That's the moment. We have the PCD athletes getting ready in the sand. Cynthia and Rangeria, 2 big, amazing persons. Such great stories of life. We learn so much from these women. So much strength that they showed on their lives, and we can learn something from her. It's amazing to be here and spend these days together with these 2 amazing persons. We saw there the white singlet from Portugal, Luana Dourado, trying to do a roll. She needs to change a 2.5, but I don't think will be enough to change that score. So she's still needing 6.16 to get the lead. Thalita Diaz, she needs a 7.65, and Alice needs a 7.4. Totally possible for them. Aline Martins from Brazil is still leading this heat with the best wave so far from this final. It was a 6.5. First wave was that Rolo. Yeah, that's it, guys. We are 4 minutes and 10 seconds away from knowing who's going to be the ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro Amateur Champion, who's going to be receiving $400 or $1,000 total for the division. We are getting all the way to the end on this division, and great wave from Aline, building speed, doing a 360, positioned on the wall of the wave. Another section for her, throws a roll, good wave. Aline is actually leading, needs to change a 5.40 and might get a higher score on this one. Great wave from Aline. So great, man. Yeah, paving her way on the final. Yeah, and a good combo there. First maneuver was so outside, like a nice bottom turn. This is all the girls from the Pro Division and the Master Division as well, watching this amateur final. Muito boa essa onda da Aline Martins, está caindo as notas aqui, parece que vai ser a melhor nota da bateria até então. E aí, confirma mesmo, Lucas, 7.25 nessa última onda da camiseta verde. Ela destruindo aí, tomando a liderança total, ampliando a vantagem para a Luana, que acabou de descer essa onda. Vamos aguardar a nota dessa última onda da camiseta branca, atleta portuguesa, mas agora a Luana está precisando de 8 pontos para tirar a liderança. Olha o replay da onda, olha como é que foi extensa a primeira manobra dela. Usou um pouco ali o pé de pato, mas você vê já que o tamanho da onda já é diferente, Lucas. Foi uma onda realmente da série ali que correu bastante, né? Ela deu um 360 com bastante velocidade e conseguiu fazer logo na sequência um rolo lá na parte de fora da onda. E aí, além disso, conectou para a parte do inside e ainda fez aquele último rolo para fechar, o que trouxe para a Aline uma nota 7.25, uma das notas mais altas do dia da competição. Boa onda da Aline, consolidando sua posição de vitória. E aí vem a Thalita Dias, de blusa azul,
na direita até o inside, buscando trocar um 3.65, dando o seu máximo ali. A gente está a 2 minutos do fim dessa bateria, que é a final da categoria amador do ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro 2023. Vamos descobrir aqui a primeira campeã nesse evento, Fábio. Muito boa essa onda também da Thalita Dias, atleta lá da escolinha do Uri Valadão, uma baiana de Itacaré, com a sua técnica ali na areia. A técnica gostou, comemorou com ela, bem solta, combinação de manobras, conseguiu finalizar a onda ali bem na areia. A Thalita Dias recebeu nessa última onda 4.60, foi a melhor nota dela da bateria, mas ela ainda precisa de um 9.15 para pegar a liderança lá da Aline Martins. A Aline que começou a bateria com 6.50, a última onda da Aline um 7.25, quase entrando aí na linha do excelente. Faltou pouquinho para ela. Eu acho que se ela não usasse ali o pé no primeiro 360, talvez ela conseguiria. Os juízes estão sendo bem criteriosos, eles precisam fazer isso. A comissão técnica, quando começa a funilar o campeonato, é bem difícil, então eles começam a perceber detalhes que as pessoas que não conhecem o esporte às vezes não entendem, porque parece que se uma pessoa faz um 360 e a outra também faz, vai receber a mesma nota, mas não é bem assim, Lucas. Você precisa ver os detalhes. Eu gosto sempre de comparar essas notas, né, que a gente recebe no nosso esporte com as notas da ginástica olímpica, que é uma coisa que, se qualquer um, eu e você, eu não conheço muito a ginástica olímpica, eu conheço pouco dos detalhes. Quando a gente olha e fala, mas eu achei melhor a outra, é bem difícil de analisar isso. E eu acho que a nossa comissão técnica, a comissão da IBC, sempre procurando evoluir junto com os atletas, que o nosso esporte tem muita evolução. E é isso. Temos aí a primeira campeã do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. Parabéns a Aline Martins, a brasileira de camiseta verde, sendo a grande campeã dessa categoria amadora. É isso aí. You can take your time right now. This is our first champion here on the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. We have the amateur champion, Aline Martins from Brazil, with a great wave that she caught on the last heat, a 7.25 and a 6.5. Yeah, amazing performances from these girls. Second place, Luana Dourado from Portugal, bringing the title home. And yeah, great to see these performances from these girls. Now we'll be starting the first final on the PCD division, which will be Cintia Belli and Rangéria Amorim. So we're gonna go to quick commercials and be back soon. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
Serra tá com tudo. A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo. Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. And we are back. This is the second day of competition and the fourth day of the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. And next to me, we have a very special guest. He is Marcelo Rocha from, he's the president of the Confederation of Bodyboard here in Brazil. And he wanted to come to join us for the PWD, the people with disabilities. We're going to have the first heat of this division right now. Remember, we have 2 heats. This first heat is for the cancer survivals, and we have 2 ladies, Cynthia Belli in orange and Rangeria Amorim in white. Welcome, Marcelo. Bem-vindo. Eu vou tentar falar meu melhor português, mas você sabe que eu vou conseguir traduzir o que você fala. Tá dando certo, tá dando certo. Muito prazer, é uma honra estar com você aqui no Brasil, no Espírito Santo, que é a cidade, o estado que me adotou. Sou carioca por nascimento, mas moro aqui há 30 anos. E estou no bodyboard há 36 anos já competindo, hoje na direção. E é uma honra estar aqui num evento desse. A gente já tem essa honra de estar iniciando o PCD. Temos aí a primeira participação, a Rangeria Amorim, né, brasileira. E elas são, como você falou, né, passaram por uma experiência de câncer, né? Nem todos os atletas, né, nas diversas modalidades que tenham câncer especificamente são classificados como PCD. Existe toda uma classificação para isso. Não basta ter o câncer, é necessário que haja alguma limitação. No caso do bodyboard não, elas participam, né? Nós estamos aí, inclusive, Bego, estamos no meio, né, de um processo muito grande de classificação, de inclusão do bodyboard PCD. Nós estamos juntos com o Comitê Paralímpico Brasileiro já por 2 anos. E agora em Itacoatiara, que é a etapa de abertura do circuito brasileiro, nós teremos a primeira classificação prévia para um evento de bodyboard. Isso é um passo muito grande para algo muito grande no futuro. A gente não tem tempo, a gente não dá data, a gente está fazendo a nossa parte. Muito bom. Wow, let's see, we had the first wave written in this heat, and that was Rangeria Amorim. Let's see, I'm going to translate what you said, but here comes Cynthia Belli from Pernambuco, doing a great job there. So yes, 2 waves, and these 2 ladies are cancer survivals. And Marcelo was explaining that not everyone get the qualification as a person with disability. If you had a breast cancer, it doesn't mean that you are a person with disability, but there are some requirements. But these ladies right here, they apply, their cases apply to that. So it's pretty good that this is happening. And he was telling me that the Confederation of Brazil, Bodyboard Brazil, it's doing a big job towards this division. For the first time, they will going to have in Itacoatiara, which is the first event of the national circuit. They were going to have a pre-qualification for this division, and they are on the path of improving. And these are the ladies that are going to be surfing on the second heat and the last, which is the final for the PWD, which in Portuguese is PCD, and the PWV, these ladies right here are ladies with amputations, and so we decided to divide in order to put it just to make it more accurate. So Marcelo, você estava me dizendo que vocês estão fazendo um trabalho, né? Então me fala um pouquinho mais. Então, o pessoal está vendo, né, essa imagem aí, as amputadas, não é isso? Esse rapaz que está de camiseta cinza e azul, ele é o Hudson Renato, ele é um mestre em educação física, ele é do Comitê Paralímpico Brasileiro. Olha só. Aqui do Espírito Santo, ele tem um trabalho aqui de base, de fomento, com natação em atletas PCD, e ele é o principal responsável hoje por todo esse movimento do bodyboard PCD no Brasil. Pode ficar à vontade.
Okay, that's a very important. Me desculpe, eu preciso pouquinho de tempo para traduzir o que você está falando, mas primeiro tem prioridade aqui o que está acontecendo na água. Aqui vem a Cynthia Belli, Cynthia que é de Pernambuco. Double 360 there for Cynthia, doing a great job here. Cynthia was really excited about this one, and that was really good. Cynthia, very good bodyboarder. So good to have her again. Last year she competed as well, and this year she is again. Você pode falar essa onda, sim? Essa onda da Cynthia abriu ali com 360, um normal, já passando para conectar uma segunda manobra, que por coincidência foi também um outro 360. E aí já mirando a finalização, já mais próximo da areia, a Cynthia foi lá, deu uma andadinha, esperou a parede, quando chegou ela finalizou com a rolo ali na areia, certamente uma onda que vai entrar para o somatório dela, não tem nem dúvida. E essa bateria com duas atletas, né? Conotações aí de mulher a mulher para as meninas. A Cynthia está com 40 anos, ela ano passado só fez uma apresentação. Essa então é o primeiro hit que ela está fazendo com ponto, com prêmio em dinheiro, porque essa é a diferença do ano passado. Ano passado foi só uma exibição. Isso. Esse ano aqui tem prêmios em dinheiro. Premiação, né? Motiva mais. Motiva mais, sim. E não é nada menor, tem $500 em cada uma dos hits. So this year, this is Cynthia. She's 40 years old, and last year she was participating. Right, this one was served the same after Cynthia's wave, and yeah, nice one there for the rider in white. That's Rangeria, and there's cool information about her. She was walking in the beach, and she saw people getting classes of bodyboarding, and she said, "I want to do this." And that's Soraya Rocha, helping one of the PCD, the PWD athletes. Soraya, one of the greatest names here in the sport, 2 times world champ. So it's pretty cool to see that they are getting assistance. We have Edu Freitas there as well with another athlete. And we have... Hudson Renato. Right. He was telling me he is a trainer for Paralympics. And it's part of the committee of the Paralympics here in Espírito Santo. So these 3 ladies are going to be assisted. And I think it's going to be pretty interesting. I admire them very much, and it's really touching, right? Essa aqui é como bem sensível, bem emocionante, como você fala? Emocionante. É uma aula de vida, né? Sim. A gente costuma falar que para quem acha que tem dificuldade na vida, esquece isso, arregaça a manga e vai, porque essa turma dá um show, dá uma aula pra gente. A gente vê essas meninas que estão entrando agora aqui, já entraram em Itacoatiara, em São Conrado, em Regência, ano passado, mar de 2 metros. Sério? Elas estavam na água. Não acredito. A Cynthia e a Rangeria estão começando, né? Estão nas suas primeiras experiências aí, pelo que você falou, né? Estão iniciando. Não, a Cynthia já fiz ano passado, mas é só uma exibição. Não. Sim, ano passado teve uma categoria especial aqui, mas só para... Okay, we have the interview ready with the winner of the last heat and the winner of the amateur division in this event. It's a great champion of that division. Please, Ursula, take it away. Hi, everybody. I'm here with Aline Martins. She just got a title right now. She just got out of the water. But first of all, I'm going to ask her about the heat that we were with the other mothers, the mothers and the daughters. So how is that for you? Eu estou muito feliz, realizada com a minha filha. A Neymara, ela fez uma bateria com as mães, né? Uma bateria que foi super legal. Achei foi assim, foi o ápice do momento pra gente, como mãe, como atleta, né? Poder participar de um campeonato mundial aqui. Eu que sou local, nessa de Jacaraípe. E ter minha filhota junto comigo, né? E a bateria foi muito cansativa, né? Porque eu entrei com ela antes e já fiquei direto para a final.
Então eu estava bem cansada. Mas graças a Deus deu certo. She said that she was so happy and so proud to be in the water with her daughter. She's a little bit tired, a lot tired, because she was in the heat before, and then she didn't get out of the water, and just the daughter, she kept there outside and for the heat. So it must be very, very tired. Proud of you, okay? And congratulations. Now I'm gonna talk about your heat. Gente, eu quero agradecer minha família, quero agradecer meus amigos, todo mundo que veio para a praia prestigiar o evento, a Neymara por trazer um evento grandioso como o Mundial aqui para Jacaraípe e deixar o título aqui, né? Aqui em Jacaraípe mesmo. Muito, 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 muito obrigada. Fala, obrigada. Obrigada. Very cute. She said just thank you because the title is gonna be here. She's local from Jacaraípe, so you know the title, the trophy is gonna be here. Thank you guys. Back to you. Thank you very much. Such an exciting interview. So good that the title from this division, for very first time that we do this division in a World Tour event. Remember that division is not part of the IBC World Tour, but it counts. And look at that, Cynthia Belli with a 3 and an 8. Right now she's in the lead, winning this heat. Is a final for the breast cancer survivals, and it's a special heat that we are seeing. Cynthia from Pernambuco and Rangeria Morin from Serra. Those two athletes and they're for the first time. I mean, it's the first time from Rangeria. And sorry for Fortaleza. Fortaleza, well, Serra is Fortaleza, right? Sim. So, ela vem a Rangeria. Tentou, mas não deu certo. Então, me estava falando do caminho paraolímpico da... Isso. É um caminho sem data, sem promessas, mas precisa ter muito trabalho. A gente está em conversas com o Comitê Paralímpico. E legal, o pessoal que está em casa entender, não existe uma ligação entre o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eles se conversam, mas é um caminho a seguir com o Comitê Paralímpico e as coisas vão fluindo. A gente está preparando... no Brasil, a certificação, está preparando a classificação funcional, a gente vai separar, já existe no surf, a ideia é seguir muito parecido com a do surf, só que o surf, um comprometimento de membros inferiores é muito mais preocupante, entre aspas, do que para o bodyboard. No nosso caso, é mais os membros inferiores. Claro. Né? Então, existe uma chance, de repente, de inverter a classificação. Para que faça mais sentido. Mas também, se não inverter, se seguir exatamente ipsilíteres a que tem no surf, vai funcionar, porque o importante é classificar. Claro. Para que na hora da competição os atletas sejam distribuídos dentro das suas categorias. E são feitas revalidações na competição também. Olha só. Então, antes do evento, por isso que vai acontecer em Itacoatiara, na praia do campeonato. No campeonato acontecendo, antes de ir para a bateria. Itacoa é uma praia forte, né? Forte. Mas que bom. Parabéns pelo trabalho. Eu vou traduzir o que você falou. Vou tentar lembrar tudo o que você falou. Okay, so he's telling me that they are in a lot of in a long path, the Paralympic path. There are in conversations. Of course, it's a difficult and long one. It's not. They have no promises or they're working. But he wants you to know that it's separate from the Olympic Committee. So they're working their separate ways. And the idea is to qualify to have the qualification, and that's the next heat, which is the other PSD heat or PWD. That's Edu Freitas there. I think that's Carla Cunha. No, yes, that's Carla Cunha and Leticia. Double amputation there for her legs. And we have also one more competitor. We're going to talk about them when we get to that. But right now it's all about Cynthia and Rangeria. Cynthia surfing a lot in this heat and so far winning it. And here's a replay. Lá vem a camisa branca, né? Buscando ali um posicionamento. Tentou achar, mas as melhores ondas da bateria. Camiseta laranja. O normal. Aquela que vai
conectar o segundo, isso. E já mirando a finalização, como a gente teve a chance de falar para vocês ao vivo, né? Agora estamos vendo o replay dessa onda da Cynthia Belli, que está liderando, né? Tá faturando a bateria aí por enquanto. Ela que é parte da escola Ser Delas, sim, Ser Delas, e da praia de Iracema, pode ser? Ceará. Sim, de Ceará. Ela falou que quando mudou perto da praia... espera aqui. Mais um replay. Opa! This is a live wave for Cynthia. Então, ela falou que quando mudou para a praia, perto da praia, viu um instrutor dando aulas e fui pegar informações. Na segunda vez que desci na onda, fiquei adrenalizada. Sorry. Defini que aquilo era para toda a vida. Me apaixonei. Na sequência, ganhei um equipamento de presente e comecei a fazer aulas. Essa história da atleta Rangéria, que está aqui, da Ceará. Então, para ela, suas inspirações são Neymar, Isabela, Eduardo Freitas e Eric Silvino. Só atletas do Ceará. Só do Ceará. Tá botou a Neymar aí para dar... para balançar, né? Ela tem uma frase que fala: somos musas e nunca desistimos. Gostei. Muito bonito. Well, that was information for the competitor here in white. She's coming from Fortaleza, from where Isabella is from, and Roberto Bruno, many more excellent bodyboarders. And she said she moved close to the beach, and when she saw someone practicing, she took few lessons, and after the second time she took a wave, she knew this is going to be her life, and she got a present, full equipment as a present, and then she started to practice bodyboarding. That's the story of Rangeria Amorim, and really beautiful story. So thank you very much, Neymara, and Instituto Neymara Carvalho and the IBC World Tour for allowing this division here. Who is that beautiful baby? Ok, então, vamos lá. O hit está a ponto de terminar, 2 minutos e 27 segundos. E a ganhadora é até agora a Cynthia, que vem lá. Mais uma onda da Cynthia, normal e rolo, olha. Não conseguiu completar. Tá forte. Tentou ali, mas não deu certo. Opa, Rangéria Amorim para a direita, tentando ali imprimir uma velocidade. Tem boa forma, né? I think I like her style. She has a good way to ride the waves. And that's Soraya. Soraya. I'm going to tell you right away. We have, that's Rosana Silva. Rosana Silva e Soraya Rocha. E também temos a Letícia de Oliveira, que ela é de aqui, do Espírito Santo. É a primeira vez que ela vai competir. É a menina que tem doble amputação. É a menina que está lá no fundo com o Hudson Renato. Hudson Renato, um treinador paralímpico, né? Isso. Este é um replay. Olha, mais um replay da onda. 360. E já atacou o rolo, mas pena, caiu na vala ali, não conseguiu segurar. E o replay da segunda competidora tentando achar ali uma parede, mas a onda não ajudou, mas ela foi até o fim. As ondas agora estão mais perto do inside, né? A maré está enchendo aqui no Solemar. Isso ajuda que rema menos, pelo menos. Claro. Ok, então esses são os últimos segundos da bateria. Você quer falar alguma coisa mais, Marcelo? Quero te agradecer, te parabenizar, tenho acompanhado várias transmissões aí do Mundial, né? Parabéns a você, ao Fábio, pelo belo trabalho, pela IBC, pelo grande trabalho. Obrigada. E o Brasil está aí fazendo seu trabalhinho para tentar colaborar com o bodyboard mundial. E a Neymara não é prova disso. Essa etapa já é o 2º ano seguido, uma conquista. E por estar abrindo as portas para as meninas do PCD, acho que a gente tem essa grande porta que está sendo aberta para o bodyboard no mundo inteiro. E quem sabe
a nossa geração veja competições de bodyboard dentro de uma Olimpíada e também da Paralimpíada, né? Obrigado pelo espaço, pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Obrigado a você por estar aqui e tudo. And this is over, people, and the first heat of the PWD, it's over, and the great winner of the breast cancer survivals, is Cynthia Belli. So huge congratulations to the Pernambucana. Ganhou. She's from Pernambuco. It's in North Brazil, warm place, and she is the winner of this first hit of the PWD. Marcelo, thank you very much. Obrigada. Obrigado. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de fazer. Sim. Vamos lá, fazer essa dobradinha. Com certeza. Minhas aulas de inglês eu vou atualizar. Não tem problema nenhum. You back home, don't go anywhere. We're going to come back with the last hit of the day, the final for the athletes of the PWD, and you have it right there. Quick commercial break, and we're going to be back in no time. Thank you. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Tudo para você ser mais feliz aqui em Jacaraípe. Thank you very much, everyone, for tuning in. I love that commercial, actually. And we are in the final moments of this day. This is the final, the last final for the PWD. This is the people with disabilities, and we are already having that show in the water. So please, director, take us to the water. This is the second day of competition for the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Let's see, who do we have there? Let's jump in the water already. Essa é a última bateria do dia, a categoria PCD das meninas. As meninas que têm alguma deficiência de amputação. Então a gente tem na camiseta laranja a Carla Cunha, camiseta branca a Letícia de Oliveira e a camiseta verde a Rosana Silva. Nós teremos 20 minutos aí para ver quem é que vai sair com esse troféu daqui da praia de Solemar, em Jacaraípe. Aí nós vemos a camiseta laranja, quem está ajudando a ela é o atleta Eduardo Freitas, um coach lá, ele dá muita aula de bodyboard, ajuda muitas pessoas na prática desse esporte, vai ajudar aí a nossa atleta de camiseta laranja a ir para dentro d'água. Lembrando, pessoal, que todas as atletas vão ter
ajudante, caddy. Então they gonna have one guy supporting them in the water. This is so beautiful to watch. It's so beautiful to see our sporting giving the opportunity to everyone feel the ocean and stay in the water safe with a bodyboard and the fins. I'm pretty sure this is the best way to enjoy a ride, a wave. Vamos aí nessa última bateria do dia. Maré muito cheia agora aqui na praia de Solemar, no Espírito Santo. Um dia de muitas emoções, a gente não sabe nem dizer aqui qual foi a mais emocionante, se foi as mães descendo onda junto com as filhas, ou se foi a categoria que a gente acabou de ver aí, as meninas se superando nessas ondas, nessa praia. A gente está vendo aí também a campeã mundial feminina, a Soraya Rocha, bicampeã mundial, ajudando aí a camiseta verde, a Rosana Silva, e a camiseta branca, a Letícia de Oliveira. Pessoal, fiquem ligados aqui com a gente, mandem os seus comentários no nosso canal do YouTube, ou qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber do nosso esporte bodyboarding. A ibcworldtour.com tem tudo para vocês lá. Informações dos nossos atletas, quem foram os campeões do ano passado, quais são as próximas etapas que nós teremos no ano. Nós só estamos começando esse circuito, que é um circuito muito amplo, indo para vários países que nunca tiveram o circuito mundial no ranking. Então assim, a gente vai ter Marrocos, que a gente nunca teve em Marrocos. A gente vai ter também... depois daqui, vamos para o Havaí, depois da perna sul-americana, né? Teremos 4 eventos na perna sul-americana. Depois nós vamos para o Havaí, vamos ter em Maldivas, vamos ter na França, vamos ter em Portugal, vamos para a África do Sul e vamos para Marrocos. Finalizando o evento finalizando o ano na grande onda lá de El Fronton, nas Ilhas Canárias, de 12 a 27 de outubro. Então vocês podem ver aí na tela com vocês, a gente tem o ArcelorMittal Bodyboard Pro, que é o que está acontecendo agora. E depois a gente vai ter o Antofagasta Bodyboard Festival lá no Chile. Logo depois vamos ter em Arica, a Arica Cultura Bodyboard, de 30 de maio até 7 de junho. Depois de 9 a 18 de junho, voltamos para o Brasil, para o Itacoatiara Pro, um campeonato só para os homens. Depois teremos de 24 a 25 de junho o campeonato no Havaí, só para os Pro Juniors Men's. Depois de 20 a 23, o Garden Island, também no Kauai, somente para os Drop Knee. Depois a gente vai ter o Maldivas. Então, voltando para a água aí, pego muita emoção. Minha amiga aqui do lado está emocionada, eu entendo, ela é uma mulher também, tá vendo isso tudo acontecer, né, Bego? Você deve estar muito emocionada. Yeah, right. I had a little bit of a moment. It's really beautiful to see these ladies going to surf. So I love bodyboard, and every single time that I see something like this, I feel alive, and I feel thankful of everything that we have, and sometimes we take it for granted. But I have to say, all these ladies are they're so strong, and it's so important for them to have this opportunity. Thank you very much, ArcelorMittal, for trusting in this event and being the name sponsor, of course, Governo do Estado do Espírito Santo, la Prefeitura Municipal da Serra, for believing in this project. And this moment right here, you guys might say, well, there's not too many athletes, but I'm telling you, I'm telling you that this is life changing, not only for them, but for the rest of the people that it's around. And I have to say, for Carla Cunha and Marcelo Rocha was telling me, Carla Cunha was actually, they had this division in the national circuit, but it's mixed. It's women and men. And these ladies approached Neymara and asked her for the opportunity because they were competing with men.
you know. But Carla Cunha is actually fifth in the national ranking of this division. So it's pretty emotional and it's pretty beautiful. Let's just wait for them to get out of the water. The heat hasn't started just yet. This is the final, the last heat of the day for the PWD and people with disabilities. And we're going to see the interview with Cynthia Belli, the winner of the first PWD heat. It was Cancer Survivals, alongside with Ursula. Please take it away. Hi everybody, I'm here with Cynthia Belli. She just got this division. How do you feel, Cynthia? It's so proud of you. You know, it's a special division, PCD or PWD. How do you feel? Boa tarde, meu nome é Cynthia Belli, sou do Pernambuco, Porto de Galinhas. Queria agradecer por essa oportunidade, né? E além da competição em si, da vitória, o que vale é a superação, a força de vontade. Para mim não é fácil, remada, cansaço, mas graças a Deus eu consegui ter um bom resultado. She did great, she did best. She said it wasn't easy, you know, she got tired easy, you know, it's a lot of work for her, but she, you know, she made it. I'm so proud of you, Cynthia. Very good, very good. Back to you guys. Queria mandar um beijo para minha família, para o meu esposo que me deu a maior força para estar aqui, meu filho, minha mãe, meus irmãos, a galera do Somo Recife, Carlos Eduardo Macedo, que é meu chefe, Leila, obrigada galera, eu sei que todo mundo torceu por mim, a galera do EDC, do Legend, valeu galera pela torcida. Thank you, Ursula, for this great interview. Congratulations, Cynthia Belli, for the winning, and congratulations for Rangeri Amorim too. Both ladies did great in the water and outside the water too as well. Muito parabéns aí para as duas atletas, a Cynthia Belli e a Rangeri Amorim. História de vida belíssima das duas. Como eu estava falando aqui com o Lucas Rocha, aqui o nosso comentarista, junto comigo e com o Bego, a gente não aprende só bodyboarding aqui não, a gente aprende histórias de vida, a gente aprende a verdade de vida. É isso aí, parabéns para todas as meninas. E agora a gente tem as 3 atletas do PCD, da segunda final do PCD Women. A Carla Cunha, camiseta laranja, a Letícia de Oliveira, camiseta branca, e com a camiseta verde, a Rosana Silva. A gente está vendo ali a camiseta verde sendo ajudada pela bicampeã mundial, a Soraya Rocha, atleta lá de Santa Catarina. Elas estão ajudando ali a Rosana Silvia. Lembrando que essa categoria, elas podem usar a assistência de um outro atleta. Então, a gente está vendo aí a atleta de camiseta verde. That's right, a Rosana, que é do Rio de Janeiro. Rosana is from Rio, and she's right there. She's coming. Carla Cunha, first wave of the heat. Nice. Oh, she got a lot of power there, and that's Edu Freitas coaching her. E ela tá vindo aí na areia, até a areia, bem com a base muito bem executada, conseguiu aterrissar ali, botar a prancha bem na areia. O Eduardo acompanhou ela, fazendo todo o apoio para ela. O Eduardo Freitas, atleta lá do Ceará, ele faz um belíssimo trabalho com todos os atletas lá, ele dá aula de bodyboard, é um cara super envolvido. Parabéns aí para Carla Cunha, pegou uma ondaça desde o outside até o inside. A camiseta verde ali, vamos ver se a gente tem um replay, parece que ela pegou uma onda também, mas ela não conseguiu ir até a beira, até ali a faixa de areia bem na frente, com a ajuda ali da Soraya Rocha. Vamos ver se a gente consegue o replay dessa onda da camiseta verde. Aí sim o replay da primeira onda da Carla Cunha, pegando muita velocidade ali no começo. O Eduardo sempre ao lado dela, apoiando. Ela tenta fazer mais velocidade ali para conectar a onda até o inside. Consegue conectar. Muito legal essa onda aí da Carla Cunha, ganhando
recebendo aqui, ainda não tem, está caindo as notas dela ainda. E agora a gente vai ver a onda da Rosana Silva. Ela dropa a onda, consegue pegar a onda com a base muito também bem executada. Só que infelizmente a onda dá um bumping ali, né? Dá uma balançada, ela não consegue continuar na onda. A Rosana Silva, primeira onda foi 4 pontos. Primeira onda da Carla Cunha foi um 5,75. E a camiseta branca pegou uma onda também, a Letícia de Oliveira, fazendo 3 pontos. Então, atualizando aí vocês, a Carla Cunha está em primeiro lugar, a Rosana Silva em segundo e a Letícia de Oliveira em terceiro. A galera aí toda na areia, torcendo para as meninas do PCD, todos também querendo observar e ver que o bodyboard é para todos. Isso aí é a mãe da Carla Costa, à direita, a atleta mais com maior idade aí do campeonato. Vamos ver o que aconteceu ali dentro da água também. Parece que a camiseta branca tentou pegar uma onda. Ela, não sei se ela conseguiu finalizar o drop dela. Vamos ver se a gente consegue ter o replay dessa da segunda onda da camiseta branca. Well, that's right. We do have a first position right now. It's Carla Cunha, and this is the first wave of the local girl. She's from here from Espírito Santo, Letícia de Oliveira. Nice wave for her. She got a 3 for that one, and she got another one. Actually, that's a 2. She got another one first, and now well, Letícia has a 5, and look at that, here comes again Rosana Silva. Such a good job there for Rosana, being helped by the 2 times world champ Soraya Rocha. A segunda onda da Letícia de Oliveira, ela faz um drop ali com muita velocidade. Como ela não conseguiu jogar o corpo dela mais para trás da prancha, a prancha entra de bico ali na onda, mas teve muita velocidade no drop. Ela ganhou 2 pontos nessa segunda onda. A segunda onda da Rosana Silva, camiseta verde, também foi um 2,5. Ela assume a liderança agora. Primeiro lugar a camiseta verde com um total de 6,5. E em segundo, a atleta camiseta laranja, a atleta Carla Cunha. Como a Bego falou, a Carla ela compete no circuito brasileiro de PCD, só que a categoria no circuito brasileiro é junto com os homens. Então ela não tem a categoria não tem essa separação de homem e mulher. Ela é a atual 5ª colocada do ranking brasileiro do PCD, a Carla Cunha, camiseta laranja, que está em segundo lugar agora nessa grande final. That's right, and Rosana, coming from Rio de Janeiro, and now he's in the first position. Remember, these are 20, his hit is 20 minutes, and such a good job for her. Her inspiration is Isabela Souza. She serves in Recreio, and she's part of Escolinha EBBS, PCD Atleta. Secreto? Ai, eu adoro essa onda, é muito boa. É muito boa. Sim, que bom. Dá um alô aqui pra galera da Praia do Secreto então, Bego, claro. Já que você gosta dessa onda, é uma onda muito bem surfada aí pelos bodyboarders. Sim, uma vez eu surfei essa onda muito boa. Acho que não é todo o tempo tudo, mas tem dias que é muito boa, eu surfei. Aí tá Neymar assistindo. So the athlete that is right now in the first position is from a very cool wave named Secret or Secreto, that it's located in Recreio, right? Yes, in Posto 10? Não, Na pouquinho verdade, mais pra lá, né? It's on Macumba Beach. Oh, okay. Well, remember I went there. And this is our local girl. She's only 14 years of age. That's Letícia de Oliveira. She is the only athlete that was born in Espírito Santo that it is competing in this division. And Letícia, she has competed in the reference center for the Brazilian Paralympic Committee, and that's a part of the Federal University of Espírito Santo. She has double amputation of her lower limbs, and she has been training since January. Well, she was very nervous to be here to participate, but she's very thankful and excited for the opportunity. She said training on the beach is part of the scope to expand her motor skills.
because she has a double lower limb amputation. Do you want to say that in Portuguese? Yes, for sure. Letícia is a local girl. Desculpa, falar em português agora para vocês. A Letícia, ela tem 14 anos, ela é nascida aqui no Espírito Santo, ela compete no Comitê Brasileiro Paralímpico e ela também faz ela compete nesse Comitê Paralímpico da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela tem as duas pernas amputadas, a parte de baixo da perna, e desde janeiro ela tá treinando. Ela estava muito nervosa para competir esse campeonato, mas ela achou que é muito bom o bodyboard para ela expandir a mobilidade dela e ela está muito feliz de estar competindo aqui nesse campeonato. Ela acabou de pegar a sua terceira onda nessa bateria e ela também tirou a segunda colocação da atleta Carla Cunha. Ela também treina nessa praia aqui e... Não, esse treino aqui é parte de sua mobilidade, né? Para expandir a sua recuperação. Para ela ter mais mobilidade também, né? Sim. Então, como o bodyboard a gente usa muito o nosso corpo por inteiro, né, Bego? Isso eu falo muito para os meus alunos. O bodyboard é como se a gente estivesse surfando sem prancha. A prancha só está fornecendo mais velocidade. Todas as atletas aí... prestigiando essa categoria, né? É muito bonito de se ver ali. Você estava vendo, a gente pôde observar que tem as meninas de todas as categorias, a categoria feminina, a categoria Pro Júnior, a categoria amadora e também a categoria PCD, a PCD que acabou de sair da água. Então, assim, além também das Masters, a gente viu ali a Mariana, a Isabela, todas ali muito felizes com essa iniciativa do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. E agora na onda, novamente, Carla Cunha, que está em terceiro lugar, mas tem a melhor nota da bateria. Vamos ver se ela vai conseguir chegar até a areia. Infelizmente ela não consegue, mas foi uma boa onda, um bom drop. A Neymar aí, super feliz. A Jéssica também. E a Jéssica também. Duas. A Neymar, não preciso nem falar, tá super preocupada com tudo, querendo deixar todo mundo feliz. A Jéssica também na parte administrativa, também dá um alô aqui para todo mundo envolvido na parte operacional. E olha que bonito isso, o Eduardo botando a Carla numa onda maravilhosa. Atleta Carla Cunha, camiseta laranja, já pegou a liderança novamente. Bego, última onda da camiseta laranja foi 5 pontos. Agora ela está somando 10,75, deixando a Rosana na onda agora novamente, precisando de um 6,75. That's right, and we have a lot of people tuning in. Thank you everyone for being here, saying parabéns CBC por incentivar o bodyboard PCD. O esporte precisa de ser mais inclusivo. Olha que onda. The local girl. The local girl, Letícia Oliveira, só tem 14 anos. She's only with 14 years of age. Look at that. She's all the way, Bego. Double limb amputation, the lower part of her legs. Yeah. Well, that's amazing. So nice to watch this. Look, Neymar helping her. Thank you, Neymar, again. We are so proud of you, Neymar. So proud. Best wave from white singlet, Letícia de Oliveira, the local girl. Boys, this is bodyboarding. You can enjoy, anyone can enjoy our sport. Muito bonito de se ver aí a nossa 5 vezes campeã mundial Neymar Carvalho, ajudando a nossa atleta de camiseta branca, Letícia de Oliveira. E agora na onda, o replay da última onda da camiseta verde, a Rosana Silva, que ainda está saindo as notas da Rosana, com a base super bem executada ali, quase também encravando a prancha na areia. Novamente o replay dessa onda muito bacana da Letícia de Oliveira, que ganhou 5,50. Agora ela assume a segunda colocação. A atleta de 14 anos aqui do Espírito Santo, que já compete no Comitê Olímpico aqui do Estado, sendo ajudada ali
pelo seu amigo dentro d'água, muito bonito de se ver. Ela encrava a prancha, super feliz ali, até a areia. A Letícia de Oliveira ganhando 5,50. Última onda da camiseta verde. A Rosana Silva, 4,25. Rosana precisando de 4,76. Mas, pessoal, isso aqui não é competição. Essas notas aí, a gente só tá eu e Bego aqui falando porque a gente tem essa essência de competição, mas a competição aqui, o primeiro, segundo, terceiro, pra gente não vale nada, Bego. O que vale é ver isso acontecer. Para elas é importante, entendeu? Porque para elas estão demonstrando que elas podem, entendeu? Eu acho que é muito legal que elas tenham a oportunidade de competir, de ter também prize money, né? Isso é importante. Com certeza. Well, Fabio was saying that this is not about competition. I agree with him. For anyone, it's about competition. But I think this is very important for them, you know, to have a chance to prove themselves and prove the rest of the world. That's Neymar. Prove the rest of the world that they can. Sorry, they can do it. You know, it's really emotional, and that they are capable, you know. They have the incentive of having prize money, and that's really huge. And I think they deserve it. So it's pretty cool that they have the chance to mark points. Right now, Carla Cunha actually changed the situation. She was in third, I think, and now she's on the lead again. Carla has more experience. She has already competed, and she competes in the national tour. Only that she competes with the men. So this is the first time that she has the opportunity to compete with women of the same division that her, women that had been through the same. And I think it's something really big what it's happening right now. Yeah, for sure, it's so big, this. É isso aí, pessoal. A Carla Cunha é a primeira vez que ela tem a oportunidade de competir somente com meninas na bateria. Isso é uma coisa super importante para a categoria. No circuito brasileiro, nós temos também a categoria PCD, mas os meninos competem junto com as meninas. Aqui, o campeonato do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro teve o cuidado de dividir, inclusive, as meninas, botando uma categoria para as meninas que tiveram câncer e a outra bateria com as meninas que são amputadas. Aí a gente está vendo a Marcela, que é super responsável por todas, a mãe da Carla Costa, a galera toda ali super feliz em ver isso está acontecendo aqui na praia de Solemar, em Jacaraípe, no Espírito Santo. Faltando agora para o final dessa bateria, 3 minutos e 50, mas dá aquele gostinho de quero mais. Poderia estar aí mais uns 10, 15, 20 minutos que a gente ia estar aqui feliz da vida, vendo essas meninas se superando e competindo para ver quem sai daqui com, deixa eu confirmar, $200 e um troféu de primeiro lugar. De fato, são $500 que elas vão repartir lá. $200 para o primeiro, né? Isso é. $200 para o primeiro. Well, this division has prize money. There's a purse of $500 for both of the heats. And yes, it will be, as Fabio said, the first position will get 200 and the second 125. But I think that will change because that's for four people. And right now we have... only three, huh? Only three. Yeah, maybe they're going to switch this... I don't know. Yeah, we're going to see that. But so far, so good and so inspiring. And thank you very much, everyone. This is the last heat of the second day of competition right here in the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, an event brought to you by ArcelorMittal, da Prefeitura Municipal da Serra, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Esportes e Lazer, e this is the recap of the best wave of this heat. That's one of the first waves for Carla Cunha. Carla, who is right now, I have to say this, I don't know, I was reading on the athletes information, and Carla says that bodyboarding saved her life.
That's what she said. So it's pretty emotional and really impressive. And this is only, and I think it's happening to everyone. This only makes you appreciate everything you have more and more, and not feeling bad or anything for these ladies. On the contrary, we are feeling so proud. Look at this little kid. She's 14 years of age, and she is here surfing bodyboarding in a world tour event. Thank you, Neymar Carvalho, for this opportunity, Carvalho. And look at that, she's having a blast. She's happy, I can tell you. I know. I mean, who wouldn't be? Look, she's been training. She's competing now. And look at that landing. I loved her. So good. So nice to see this happening now. A gente está aí tendo um replay das melhores ondas da bateria. Faltando agora 1 minuto para o final. As atletas ali estão esperando para ver se conseguem pegar mais uma onda. As 3 ali esperando a série. Maré muito cheia agora, as ondas mudaram. Parece que estão até um pouco mais alinhadas. E agora parece que vai vir a camiseta verde. Não deu para ela vir. Faltando 40 segundos. Vamos ver se a camiseta verde consegue mais uma onda nessa bateria. Camiseta branca ali posicionada também. Parece que está vindo uma ondulação. Talvez a camiseta branca. Não conseguiu. Eduardo ali remando atrás também com a camiseta laranja. Carla Cunha, faltando 25 segundos. Vamos ver. Última oportunidade para Carla Cunha. Ele consegue colocar a Carla na onda. Vamos ver. Ela vai ali se encaixando na prancha. Cotovelo dentro da prancha. Já pega a velocidade. Lá vem a Carla Cunha, líder da bateria, camiseta laranja. Vamos ver. Bastante velocidade. Ela olha para um lado, olha para o outro e encaixa a prancha na areia. Carla Cunha, camiseta laranja. That was so good. Last way for Carla, and we will call this the victory lap because Carla Cunha from Pernambuco right now is the champion of the last heat of the day and the final for the PWD, people with disabilities. And this is the second final. Remember, the first one was cancer survivals, and this is the replay for Carla. Carla says bodyboarding saved her life, and she is 41 years of age, and she has one amputated leg, and she's surfing amazing. So, what a great job! I'm more than happy to have the chance to assist that. She tried the 360 there, and I think she's pretty close to that, right? Was. And so official results is Carla Cunha, who is 5th in the national ranking on this division, on the PCD division or PWD. And she is winning this division here in the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. And right now, we also have Leticia with only 14 years of age and the second position vice champion, of course, Rosana Silva, who actually was first sometime during this heat, and she is now in third position. Remember, we are all winning because this is a huge, message, and this is a huge opportunity for all of us to appreciate and also to support everybody and the PWD division, to support them, and to help grow this division. And I'm pretty sure, Fabio, in the future, and I hope in close future, this division will grow and we'll see. She's very excited. So nice, so nice. Congratulations, Carla Cunha, winner of champion of the PWD division for the athletes with amputations. And we have a champion for the cancer survivals. That's Cynthia Belli. And well, what a day today. We're crowning 3 champions here. We did have a champion in the amateur division, which is Aline. So, well, very exciting moments. And look at that, Clarissa, the Bellas do bodyboard.
É isso que eu falei, o que vale é isso, todas felizes por ter competido. É lógico que muito parabéns aí a Carla Cunha, que saiu vitoriosa dessa segunda bateria do PCD das meninas para as amputadas. Em segundo lugar, Letícia de Oliveira, muito parabéns também, Letícia. E muitos parabéns também para a Rosana Silva, parabéns a todas as três, parabéns a todas as pessoas que ajudaram a elas dentro d'água. Parabéns a toda a comissão técnica, a toda a organização, a Neymara por colocar e idealizar esse evento. Realmente foi um dia de bastante emoção, emocionante ver todas as categorias. Tivemos aí 3 meninas já levantando o maior troféu desse evento, 3 categorias já finalizadas. Deixamos aí agora a categoria feminina, a categoria Pro Júnior e a Master. Ao longo da semana nós vamos conhecer as campeões e quem vai sair líder do ranking aqui da primeira etapa do Circuito Mundial IBC de 2023. Vamos para um comercial e já estaremos de volta com vocês. Don't go anywhere, guys. We're gonna be back pretty soon. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra.
possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra.
Eu trouxe a minha filha para esse mundo. E vocês, atletas que estão aqui hoje, estão trazendo as filhas para esse mundo, só me faz relembrar esse momento e fortalecer, né, esse vínculo de mãe e filha, fortalecer que a gente tem que acompanhar nossos filhos, que a gente tem que incentivar. E se vão ser um campeão, se vão continuar no esporte, isso é tudo a consequência. Mas a gente tem que estar junto. E é isso. Agradecer a todo mundo. Vamos embora acelerar. Chamar as pequenas e suas mães, né, Gil? Obrigada, obrigada. Neymara, obrigado, Neymara. Parabéns. Parabéns gigantesco do tamanho do seu coração. Eu vou chamar aqui as finalistas da categoria Mães e Filhas. Muitas palmas. Nara, Caroline, Maria, Cecília, Catarina Souza, Concha Miranda, Aline Martins, Lins Martins, Priscila Medeiros e Nalu Beckmans. Meninas, todas vocês aqui em cima, por favor, quero ver esse pódio cheio. Nara, Catarina, Aline, Priscila, tragam suas pequenas para fazer a foto mais bonita do dia. Oh, meu Deus do céu. Vale algodão doce, vale pirulito, vale bala, chocolate. Tá valendo tudo, hein? Oh, meu Deus, que coisa mais linda, já trazendo a prancha, representando seu patrocinador. Eu não tenho maturidade, gente, para isso. Aquela foto linda, porque todas foram campeãs com 20 pontos possíveis, de 20 pontos imaginários. Todas receberão prêmios. Todas vão ganhar prêmios em dólar, gente. 20 dólares para todo mundo. É muito dinheiro, é muito chocolate que elas vão comprar hoje. Chocolate. 20 dólares para todas, ela é uma fortuna. Parabéns, meninas. Foram incríveis vocês. Foi um prazer incrível estar ali em cima narrando essa bateria maravilhosa. Realmente eu fiquei muito emocionado. Todos nós ali em cima. Foi um momento incrível. Mamães, gestão nessa grana, hein? Botar na poupança. Ih, tem bala também. Hoje pode, né? Uma salva de palmas, uma foto ali, por favor, com a turma toda, galera, uma foto oficial. Valeu, meninas! Parabéns! Foi incrível, incrível, incrível! Agora a gente pede licença às meninas protagonistas desse momento. Eu queria chamar aqui em cima o atual presidente da Confederação Brasileira, salva de palmas, Marcelo Rocha! Grande Marcelão, a gente vai premiar juntos a categoria PCD mastectomizadas. Dá uma palavra rápida e chama as meninas aí, Marcelo. Quero convidar, antes de parabenizar a Ney e agradecer, né, pelo segundo ano consecutivo, toda a galera da IBC aqui em Jacaraípe. E chamar a Cíntia Belli e a Rangéria Amorim para subir aqui no palco. Salva de palmas, galera, para as duas finalistas aí, ó. Cadê o Hudson? Hudson Renato, ali o Hudson. Queria pedir uma salva de palmas para esse cara. Esse cara é membro do Comitê Paralímpico Brasileiro. É hoje na Confederação Brasileira um dos principais pilares desse trabalho. Tudo que está acontecendo no Bodyboard PCD tem a mão dele. Classificação em breve. Como a gente fala, nenhuma promessa, só trabalho, né, Hudson? E vamos para frente, né? E parabéns a Neymar e a IBC por abrirem as portas também para o Bodyboard PCD. E é com você, meu irmão. Obrigado, Marcelo, meu parceiro. É isso aí, galera. Uma salva de palmas para essas meninas. E agora tem campeã e vice. Uma salva de palmas para a categoria PCD mastectomizadas. A campeã, Cíntia Belli! Em segundo lugar, Rangéria Amorim. Por favor, meninas, tomem seu lugar no pódio. Meninas, muitos parabéns
Incrível performance de vocês, realmente altas ondas. A Cíntia vai botar no bolso $250, a Rangéria $150. Vai rolar um jantar bom demais hoje. Parabéns, meninas, vocês merecem. Foi lindo. Aquela foto e já arrebentaram, meninas, parabéns. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Vocês querem dar uma palavrinha, por favor? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cintia Belli, sou de Pernambuco, Porto de Galinhas. Queria agradecer primeiramente a minha família. Sem eles, não teria condições de eu ter vindo, né? O apoio emocional é tudo. Queria agradecer a minha equipe do trabalho do SAMU Recife, Cadu e Leila. E dizer que, independente das circunstâncias do câncer, do diagnóstico, qualquer dificuldade que vocês tenham, a superação é tudo. O importante é vocês fazerem o que o coração manda. É isso, galera. Não desistam dos seus sonhos. O câncer tem cura! Obrigado, meninas. Eu gostaria de chamar aqui a pessoa importantíssima hoje, representando aqui a ArcelorMittal. Por favor, Rodrigo Gama, gerente-geral de pessoas da ArcelorMittal. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Obrigado, irmão. Obrigado demais pela sua presença. Por favor, uma palavrinha para a gente. O que a ArcelorMittal tem como suas políticas de inclusão e por que é tão importante vocês estarem aqui nesse momento? Primeiro, boa tarde a todos. É uma honra para a ArcelorMittal estar aqui participando e apoiando pelo segundo ano seguido, né, esse evento, emprestar o nome para esse evento tão relevante para nós capixabas, para o Brasil e para o mundo, né, já com o evento mundial. Essa parceria com o Instituto Neymara Carvalho. Neymara, muito bom você ter topado estar junto com a gente fica muito feliz de verdade. E a gente vê, né, essa inovação toda, trazer pessoas com deficiência para poder participar, para mostrar que essas pessoas e qualquer pessoa pode estar onde ela quiser. Com muito trabalho, com muita dedicação, a gente reconhece isso em vocês. Vocês podem estar onde vocês quiserem e a gente está aqui com vimos aqui 2 vencedoras, mas 3 vencedoras, né? É sensacional estar aqui com vocês. Isso conversa muito com o nosso trabalho interno de diversidade e inclusão e que a gente apoia as pessoas com deficiência para que elas possam ser elas mesmas, que elas possam se encontrar pessoalmente, profissionalmente dentro da empresa. Então, esse compartilhamento de valores que faz essa união da ArcelorMittal com todos que estão aqui presentes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado, Rodrigo. Fica aqui que a gente vai entregar o prêmio para as grandes campeãs. Por favor, podem se colocar aqui no pódio. Carla Cunha, Letícia de Oliveira e Rosana Souza com seus respectivos CADs aí para dar aquela moral. Muito obrigado a vocês. Nós tivemos na água conjuntos, né? Tivemos as atletas com seus respectivos CADs. Então, na verdade, todos são campeões. A gente sempre precisa de alguém para aquela mão, para aquele conselho amigo. As meninas puderam contar com seus CADs lá fora. Então, tomem, por favor, seus lugares no pódio. Em terceiro lugar, representando o Rio de Janeiro, lá a escolinha do Vavá, gente finíssima, Zana Silva! Parabéns, Zana Silva, representando o estado do Rio de Janeiro. Beleza, meninas? Agora uma salva de palmas gigantescas para Capixaba. Segundo lugar, Letícia de Oliveira! Irado, Letícia, vice-campeã! Que coisa maneira! E em primeiríssimo lugar, representando o estado da Paraíba, Carla Cunha! Coisa mais linda, muito obrigado Soraya, Eduardo e Hudson por darem segurança a essas meninas no mar. Fundamental a presença de vocês.
todas recebendo a premiação de Rodrigo Gama, gerente-geral de pessoas da ArcelorMittal. Rodrigo, por favor, entregando aí para Zana Silva o troféu de terceiro colocado, entregando o troféu de vice-campeã para Capixaba Letícia de Oliveira e para paraibana de coração, Rosana Silva, o título de campeã da etapa. Muito bom, meninas, muito bom. Isso aí, Rodrigo, entregando agora para o segundo lugar, Letícia de Oliveira, capixaba, representando o Espírito Santo, achou uma onda irada ali no final, quase levou o primeiro lugar, mas é isso, ficou com um gostinho de quero mais. Ela da Serra, local aqui desse estado, local da praia, tá em casa, Letícia, hoje tem festa em família. Tem um dinheirinho no bolso, que daqui a pouco eu vou falar quanto que vocês vão ganhar, para todo mundo saber que vocês estão um pouquinho mais ricas. E, em primeiro lugar, campeã da etapa, por favor, uma salva de palmas para Carla Cunha, representando a Paraíba! Parabéns, Carlinha, muito bom. Um prazer gigante poder acompanhar essa bateria super especial. Muito obrigado, meninas. Vamos pousar para aquela foto final. Vai ali, Glenn. É importante você estar nessa foto. Muito obrigado, gente. Obrigado, meninas. Podemos liberar a área para as finalistas da categoria. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde. Principalmente. E vamos com tudo, que agora é hora de premiação, ó, debaixo dessa chuva abençoada. Valeu! Valeu, chuva vai, chuva vem, chuva miúda não molha ninguém. Pode subir aqui, Aline Martins, Luana Dourado, Thalita Dias e Alice Pereira. 2 portuguesas e 2 brasileiras nessa super final internacional. Vamos começar aqui com a quarta se este colocada. aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra.